Esportiva. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. Essência! A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Essência! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Hora certa. Em Campinas, 2h33. Wendel Coral. Olá, muito boa tarde para você ligadinho aqui conosco nos canais Futebol Interior, começando mais uma jornada esportiva, sexta rodada de Série B do Campeonato Brasileiro, Londrina e Ponte Preta no Estádio do Café. A bola rola a partir das 3h30, mas já agora estamos ao vivo com todas as informações de Londrina e Ponte Preta e Londrina, um jogo muito complicado e importante para Macaca. Macaca ainda na parte de baixo da tabela, mas que promete ali fazer um bom jogo para quem sabe chegar com o moral elevado para o derby de número 205. Vamos então conferir os nossos patrocinadores aqui para mais uma jornada esportiva nos canais Futebol Interior. Essência! Conosco Mistral Norte Sul Patriani, o mais novo lançamento da construtora Patriani. Acesse www.construtorapatriani.com.br. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, uma no Maria Antonieta e outra no Parque Bandeirantes, ou melhor, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Conosco também Shimozo no Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Conosco também Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery, 3256-7626. Conosco também Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger Comunicação Integrada. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. E também Restaurante e Pizzaria do Dadá na Avenida Padre Manuel Bernardes, número 1085, pertinho ali da Lagoa do Taquaral, ou pode pedir também pelo delivery. Atenção ao número, hein? 3744-2121. Campinas 2h35, sempre lembrando também nos canais Futebol Interior. A coordenação de esportes é de Carlos Corsato, a direção executiva é de Elcio Paiola, direção comercial de Claudinei Corse e direção geral de Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Às 14h36, no horário de Brasília, daqui a pouco a bola vai rolar no Estádio do Café para Londrina e Ponte Preta, sexta rodada de Série B do Campeonato Brasileiro. Desde então, é o Wendel Coral quem agradece o carinho da sua audiência e, claro, um domingo muito especial, no dia 14 de maio, afinal de contas, é Dia das Mães, então, desde agora também os votos aí do Futebol Interior, um feliz Dia das Mães para todas as mamães do nosso Brasil. É hora e vez, então, de rodar, pra gente conhecer as vozes que, junto conosco, vão fazer parte aqui de mais uma transmissão dos canais Futebol Interior. E eu começo com ele, o nosso repórter André Luiz. André Luiz, o repórter feliz,
Aliás, André, primeira transmissão juntos. Desde então, quero falar que será um prazer enorme. Muito boa tarde para você. Chegando com as primeiras informações de Ponte Preta e Londrina. Já temos a escalação da Macaca, André. Boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Wendel Coral. É um prazer inenarrável pela primeira vez trabalhar ao seu lado nos microfones da Rádio FI Canais Futebol Interior. E um abraço muito, mas muito especial você ligado nos canais Futebol Interior. É a Associação Atlética Ponte Preta, que vem de um empate 0-0 jogando contra o Ceará no último domingo no estádio Moisés Lucarelli em Campinas. A Macaca busca uma vitória esta tarde no Estádio do Café, no norte do Paraná, na cidade de Londrina, diante do Leque, o Londrina Esporte Clube, o Tubarão. Quanto ao time, o técnico Felipe Moreira tem retornos e baixas na equipe. Elvis, recuperado de contusão, assim mesmo como o zagueiro Fábio Sanches, estão liberados pelo DM da Macaca e retornam à equipe. Enquanto isso, o zagueiro Edson deverá ficar como opção no banco de reservas e o atacante Gé foi poupado para o derby número 205 do próximo domingo, 18 horas, no estádio Moisés Lucarelli, na cidade de Campinas. Com isso, além também, nós estávamos aqui já esquecendo dele, Felipe Amaral, tomou o terceiro amarelo, está fora da partida de hoje diante do Leque do Tubarão e só retorna no derby diante do Guarani. Com isso, o meio campo da Macaca será formado com Leonaldi, Filipinho, Matheus Jesus, Elvis e à frente, Cássio, Gabriel e Dudu. É esperança de gols do torcedor Ponte Pretano, meu caro Wendel Coral. É isso, André. Então a Ponte Preta do técnico interino Felipe Moreira no comando, com mudanças mais uma vez. Como o André disse, não tem o Gé preservado, ele estava pendurado com 2 cartões amarelos. A Ponte também não tem o Felipe Amaral por suspensão. Os retornos importantes de Fábio Sanches e Elvis. Daqui a pouquinho a bola rola no Estádio do Café. Antes de passar para o nosso comentarista, sempre bom lembrar também que estamos ao vivo pela Essência FM, a frequência da vida para Campinas e região, em FM no 102,5 e para o Circuito das Águas em FM 98,5. A Essência agora também tem futebol com a equipe do Futebol Interior. E na Essência FM os trabalhos técnicos é de Lucas Pessoa, a direção artística é de Gil Kleber e a direção geral, um abraço inclusive para o pastor Josimar Fonseca. E agora é hora e vez então do nosso comentarista dar o ar da graça aqui no FI. Frank Francisco, o FF aqui dos canais Futebol Interior. Um prazer mais uma vez trabalhar ao seu lado, Frank, e a sua expectativa. André Luiz já passou a escalação da Ponte, confronto complicado fora de casa. Os seus primeiros comentários, o que tem a dizer ali sobre esse grande jogo que deve ser no Estádio do Café, Londrina e Ponte Preta. Frank, boa tarde pra você. Boa tarde, Wendel, prazerzaço estar junto de novo. Boa tarde, André Luiz, repórter feliz. Carlão Corsato, boa tarde ao Felipe, o mago dos botões. Boa tarde, nação Ponte Pretana. Como o Wendel já falou na abertura, torcedor Ponte Pretano, um jogo difícil. A Ponte vem com muitos desfalques, com muita dificuldade, mas num processo de recuperação maravilhoso. O torcedor precisa mudar a sua linha de pensamento. Precisamos prestigiar. O Felipe, com o material que tem em mãos, tem feito um grande trabalho. E hoje, por incrível que pareça, acredito sim, Wendel e amigos, numa bela apresentação da Ponte Preta. Hoje eu não vou arriscar placar, mas vou deixar aqui o meu otimismo em ver uma boa partida da Ponte Preta. Tá, então esse é o nosso comentarista Frank Francisco, dando ali as primeiras palavras sobre a expectativa dele para o grande jogo entre Londrina e Ponte Preta em Campinas, 14 horas e 41 minutos. Volto com o André Luiz. André, que o adversário da Ponte é o Londrina, não vem bem na competição, está na zona de rebaixamento, perdeu o último jogo para o Atlético Goianiense e tem novidade ali no comando da equipe, é isso, André? É isso mesmo, meu caro Wendel Coral, Londrina Esporte Clube.
que vem de derrota, vem aí por 2-1 diante do Atlético Goianiense, jogando na última rodada em Goiânia, no estádio Antônio Ascioli. Hoje terá no seu comando o técnico Edson Vieira, já que o Galo foi demitido após a derrota diante do Dragão. Quanto ao time, o técnico Edson Vieira promove a entrada de Lucas Frigeri no gol, no lugar de Neneca, Gabriel na zaga, no lugar de Da Silva, ele que fará aí a dupla de zaga com o Patrick, e também no ataque, Iago Dias vai dar lugar a Vitor Feijão, meu caro Wendel Coral. Perfeitamente, André Luiz. Então, nós já vemos por aí, né, que com apenas 5 rodadas concluídas da Série B do Campeonato Brasileiro, a dança das cadeiras aí com relação aos técnicos, ela permanece, como sempre, entra ano, sai ano, a todo vapor. Alexandre Galo, então, desligado do comando técnico do Leque, o Tubarão aí do estado do Paraná. Mas agora é hora de trazer a palavra dele, o narrador que vai trazer todas as emoções desse jogo entre Londrina e Ponte Preta. É ele, quem? Felipe Marques. Carlos Corsato. Certo, Carlos Corsato, mais uma vez ao meu lado. Desde já, muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra aqui estar nos canais Futebol Interior. Boa tarde pra você, Carlão. Londrina, Ponte Preta escalados, a sua perspectiva para a 6ª rodada aí da Ponte Preta na Série B, Corsato. Fala, Coral, grande abraço pra você, boa tarde pro torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Expectativa é que a Ponte Preta faça um bom jogo, claro que a Ponte joga hoje, né, mas preocupada bastante com o derby de número 205, o derby campineiro, no próximo domingo. E pra nós aqui, vou falar nós, Ponte Pretanos, né, o Guarani ganhou ontem. Mesmo que dê tudo certo pra Ponte, e eu entendo que pode acontecer e pode dar certo, né? A vitória hoje e a vitória no derby, olha só, hein? O Guarani ainda vai ficar na frente da Ponte. O Guarani tem 12 pontos hoje e a Ponte Preta só pode chegar a 11 pontos. O que eu tô querendo dizer com isso? Vamos pensar jogo a jogo, né? Mas hoje é importante a Ponte não perder para o Londrina no Estádio do Café. E essa é a nossa expectativa, que a Ponte Preta faça um bom jogo, que o técnico Felipe Moreira tenha sorte mais uma vez e consiga trazer pontos para Campinas, viu, Coral? Com certeza, Carlos Corsato, toda então a perspectiva aí do jogo entre Londrina e Ponte Preta para Carlos Corsato, os trabalhos técnicos aqui no Futebol Interior, sempre dele, Felipe Samurai Marques, como gosta de dizer o mestre Claudinei Corsi. Conosco também, ó, pra você que está ligadinho nos canais Futebol Interior, seja no canal de áudio, no nosso Facebook ou no nosso YouTube também. Vale lembrar, ó, desde então, hoje nós teremos um sorteio aqui no jogo entre Londrina e Ponte Preta, no dia 14 de maio, um corte pra você, ó, que quer dar aquele tapa no visual, quer fazer um corte novo, quer mudar o formato da sua barba, presta atenção no recadinho que eu vou passar pra você, ó. Tá valendo hoje na transmissão, nós vamos falar no final do jogo entre Londrina e Ponte Preta, o ganhador desse corte de cabelo e também da barba da Alpha Barber Club, a sua barbearia. Atenção, Alpha Barber Club, que ela fica no endereço Rua dos Alecrins, número 46, no Cambuí. Atenção ao telefone 3255-2101 ou até mesmo no WhatsApp 99262-4672. Repetindo então, telefone 3255-2101 e no WhatsApp 99262-4672. Desde então, mandando um abraço aqui para o Gustavo, o Leandro, o André, Luiz André e também o Rodrigo da Alpha Barber Club, os responsáveis aí por melhorar o visual da galera. Então você que está interessado deve estar se perguntando: Wendel Coral, como eu faço para participar desse sorteio? É simples, mande uma mensagem ao nosso WhatsApp aqui, dizendo que você tem interesse, o seu nome, da onde está falando também. Atenção ao número do nosso WhatsApp, o DDD, claro, é 19 98989 3526. Vou falar de novo para você não se perder, hein? DDD 19 98989 3526, valendo ali um corte também de barba e cabelo na Alpha Barber Club. Nós vamos então a um rápido intervalo. Daqui a pouco mais informações de Londrina e Ponte Preta, 6ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser no Estádio do Café, em Campinas, 14 horas mais 46 minutos. Eu volto já já, não saia daí. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. O Eliel tá entregue ao departamento médico. O time da Ponte, André. Ah, pois não, meu caro Coral. A macaca escalada pelo técnico Felipe Moreira vai a campo com Kaique França no gol. Luiz Felipe, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur. Meio campo, Leonardo e Felipinho, Matheus Jesus e Alves. E ataque, como você bem disse, aí o Cássio, o Gabriel ajudando o Dudu, a referência do ataque da macaca, o Wendel Coral. Tá certo, portanto, este é o repórter André Luiz passando a escalação da Ponte. A Ponte Preta que não perde há 3 jogos, 2 empates e uma vitória. Macaca ainda brigando para subir na tabela de classificação. O adversário é o Londrina. No pique do rádio, a escalação do técnico Edson Vieira. André. Lucas Frigeri no gol, Léo Moraes, Patrick, Gabriel e João Paulo. Meio campo, Salomão, Jatobá e Diego Jardel. Ataque, Paulinho Mocelin, o Caio Mancha e o Vitor Feijão, meu caro Coral. Olho nele em Ponte Preta. Caio Mancha, atacante experiente, fazedor de gol, sabe o caminho para encontrar a bola na rede. Mas agora eu vou chamar ele, o nosso diretor-geral, o doutor Arthur Eugênio Matias, sempre com um trabalho muito especial, trazendo um pouco pra gente da história, curiosidades sobre o confronto do dia e, claro, hoje o Londrina, o Leque e Ponte Preta chegando agora. Doutor Arthur Eugênio Matias, fala, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior,
Eu vou aproveitar o confronto entre Ponte Preta e Londrina para fazer uma homenagem a um jogador importantíssimo na história da Ponte Preta e também na história do Londrina. Os mais antigos torcedores da Ponte Preta vão matar a saudade de Serginho, um meia clássico, um meia de muito talento que jogou na Ponte Preta no início dos anos 70 e participou do time do Londrina, que foi o Tubarão nos anos 70. Sérgio Américo da Silva Gomes nasceu no Rio de Janeiro, em São João do Meriti, no dia 10 de agosto de 1949. Faleceu precocemente. Com apenas 58 anos, Serginho morreu em Duque de Caxias, também no Rio de Janeiro, no dia 29 de dezembro de 2007. Serginho surgiu nas categorias de base do Fluminense. Em 1968, foi emprestado ao Bom Sucesso. Disputou muito bem o Campeonato Carioca daquele ano para adquirir experiência. Voltou ao Fluminense, participou de vários jogos como titular no time do Fluminense. Você vê uma imagem bonita de Sérgio Américo Serginho como ponta esquerda do Fluminense. Ele jogava fechando pelo meio, era um jogador altamente técnico, faltava um pouquinho mais de vibração, mas Serginho foi muito bom jogador. Nesta foto, o goleiro é o campeão do mundo de 70, Félix. Serginho, no Fluminense, com muitos jogadores de qualidade, acabou não tendo oportunidade. Teve uma rápida passagem pelo Vasco da Gama, passou também pelo Palmeiras, também pelo Londrina. Logo em 1971, uma passagem pelo Londrina, tendo Djalma Santos como treinador. Mas em 1972, chegou ao time pontepretano e foi muito bem na Ponte Preta. Serginho, na Ponte Preta, teve 2 anos de extremo êxito. Um jogador que o torcedor mais antigo da Ponte vai lembrar muito bem. Você vê aí um elenco completo da Ponte Preta com Sérgio Américo, Serginho, o penúltimo agachado, Serginho, Ponte Preta e Corinthians, disputando bola com Rivelino. Olha este time da Ponte Preta. O torcedor da Ponte Preta vai matar saudade aqui no futebol interior. Neste time da Ponte Preta, 2 jogadores disputaram Copa do Mundo. Valdir Pérez, 3 Copas do Mundo. Gali, Araújo, Chicão, Copa do Mundo de 1978. Marinho e Geraldo. Agachados, Paulinho, Pedro Paulo, Adailton, Serginho e Tuta. Serginho, o número 10 da Ponte Preta. Outra foto de Ponte Preta com o Serginho. Este time da Ponte também um time interessante. Sérgio Américo é o primeiro em pé. Gali, Valdir Pérez, Araújo, Geraldo e Walter. Thales, Paulinho, Adilton, Mosca e Tuta. Sérgio Américo na Ponte Preta. O torcedor pontepretano matando a saudade. O torcedor mais antigo, Serginho, foi um meia de muita expressão. Mas em 1975, a Ponte Preta, precisando de dinheiro, acabou negociando o Serginho com o Saad de São Caetano do Sul, que estava montando um grande time para o Campeonato Paulista. A Ponte Preta vendeu o Serginho, Serelepe, o volante, e Walter, o lateral esquerdo. Ele fez um campeonato paulista em 1975 interessante. O Saad montou um time forte. Ele foi tão bem no campeonato paulista de 75 que o São Paulo o contratou junto ao Saad. Você vê Sérgio Américo, o Serginho, no São Paulo. Justamente no São Paulo que ele deixou de ser Serginho para ser Sérgio Américo, porque já tinha no São Paulo o Serginho Chulapa, o grande Serginho. Sérgio Américo fez 34 jogos com a camisa do São Paulo. E do São Paulo,
ele foi negociado com o Londrina. Você vê uma das poucas imagens que tem de Serginho como titular no time do São Paulo. Nesta foto, ele é o último agachado ao lado de Pedro Rocha. Antes, Serginho e antes ainda, Muricy. O goleiro é Valdir Pérez. Em 1976, Sérgio Américo chegou ao Londrina, participando de um Londrina que se preparava para ser grande. Primeiro ano do Londrina no Campeonato Brasileiro, em 1976. E também inauguração do Estádio do Café em Londrina. E Sérgio Américo foi contratado como a grande expressão do time do Londrina. Ele já havia tido uma passagem com êxito e voltou ao Londrina. E foi muito bem no Londrina. Você vê aí uma foto de Sérgio Américo no Londrina em 1977. O último agachado ao lado do Serginho é o Nenê, ponta esquerda, que jogou também na Ponte Preta, jogou também no Guarani. E o segundo é o Carlos Alberto Garcia, que virou uma lenda em Londrina. Olha que foto bonita do time do Londrina, com Sérgio Américo. Serginho é o primeiro agachado. Em 1978, Sérgio Américo foi negociado com o Nacional, da capital paulista. O Nacional tentava montar um time forte para subir na divisão intermediária, mas não conseguiu o acesso. E em 1979, Sérgio Américo foi para o Comercial do Mato Grosso. Jogou em alto nível. 3 temporadas pelo Comercial de Campo Grande. Na época, o futebol sul-mato-grossense era de bom nível, não era a várzea que é hoje. Depois de 1981, Serginho, o Sérgio Américo, resolveu encerrar sua carreira, voltando para o Rio de Janeiro, onde faleceu precocemente, aos 58 anos, no dia 29 de dezembro de 2007. A carreira de Sérgio Américo, contada aqui no Futebol Interior. Quer mais detalhes? Quer falar de jogadores do passado? Entre em contato comigo aqui nos canais do Futebol Interior, o principal veículo da informação de futebol no Brasil. Se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, tenha certeza, é fake news. Acompanhe sempre aqui no Futebol Interior. Esse então, o doutor Arthur Eugênio Matias, trazendo para nós curiosidades do jogo, falando um pouco sobre o histórico, também o retrospecto, aliás, já um retrospecto bem antigo, né, meu caro Frank Francisco, e de jogadores renomados no futebol nacional, Frank. Para quem gosta de história, para quem tem curiosidade, programaço e com essa pessoa que tem um carinho especial com a história do futebol brasileiro, que é o Dr. Arthur Eugênio. Em especial o Serginho, Sérgio Américo. Coral, se jogasse hoje, mole. Tinha vaga no time, Frank? Pelo amor de Deus, craque, rapaz. Imagina. É isso. Tinha, olha, além de ser um baita de um meio armador, tinha uma perna esquerda fantástica. Eu era meninão ainda, criança. Me lembro de um jogo da Ponte com o Juventus, ele marcou um gol do meio de campo, do lado da geral. O goleiro do Juventus não viu nem aonde a bola passou, amigo. Não me esqueça até hoje. Tá gravado aqui, ó, na minha retina. Sabe pra você quem era tá o goleiro vendo. do Juventus? Eu vou te falar porque eu tava nesse jogo também. Quem era, André? Quem? Gilmar, aquele mesmo que jogou no Palmeiras. Nossa, mas que golaço que foi, viu? Um golaço, eu estava lá com meu pai. Sem dúvida. Então, jogadores que ficam com certeza aí pra sempre na história do futebol brasileiro, também na história dos clubes campineiros, no caso aí da Associação Atlética Ponte Preta. Passando rapidinho aqui pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube do Futebol Interior. No Facebook, Marcelo Corsato conosco. O seu mano tá aqui, hein, Carlão? Fica esperto não, viu? Chinelinho, rapaz. Há 3 dias que ele não vai que ele não vai no corre. Aí tudo bem, grande Marcelo. Ontem ele tava na Série D do Campeonato Brasileiro com os amigos do Notícias do Esporte. Com a Inter de Limeira, né? A Inter de Limeira empatou. Aliás, não deu ruim para os times de Limeira nesse final de semana. A Inter empatou ontem em casa e o Independente perdeu pela Bezinha pro Mogi Mirim por 2-0 no Pradão. Tá certo. Conosco também no Facebook, o Alcides Vaz mandando um abraço. E no nosso YouTube,
Transmissão tá bombando em Londrina e Ponte Preta, agora 3-1 em Campinas, daqui 29 minutinhos a bola vai rolar. Sexta rodada de Série B do Campeonato Brasileiro, um abraço para o Wilson Correia, ele manda boa tarde, nação Ponte Pretana. Vamos para mais uma batalha, a guerra a ser vencida é a permanência, o que vier além disso é lucro. Ricardo Silva também, grande Lucas de Souza. Salve família, cheguei chegando para acompanhar a equipe da Macaca. Um abraço a todos vocês, Lucão, tá narrando muito, viu? Continue assim, meu parceiro. Boa tarde pra você, obrigado pela audiência como sempre. Eudilson Roberto, boa tarde a todos. Conosco também Viviane Cristina, manda boa tarde, feliz Dia das Mães. Mais uma vez, é sempre bom lembrar, né? 14 de maio de 2023, Dia das Mães, então feliz Dia das Mamães. A todas as mães aqui do nosso Brasil, são os votos dos canais Futebol Interior. Gustavo Carvalho manda, boa tarde amigos, desejo uma ótima transmissão a todos. Hoje o meu palpite é Ponte 2-0. Gols de Matheus Silva e Matheus Jesus, ou seja, tá confiando na dupla de Matheus aí da Ponte Preta, o nosso Gustavo Carvalho, Ricardo Silva já falei, Carlos Lemos Matozinho, sempre aqui na escuta dos canais Futebol Interior, manda o seguinte, boa tarde a todos, parabéns a todas as mamães, em especial comemorando hoje, no dia de hoje, o Dia das Mães, vitória da Ponte Preta com certeza para coroar. Nelson Letrinta Júnior. Boa tarde, uma ótima transmissão. Falo de Marília, interior de São Paulo. Muito obrigado, Nelson. Um grande abraço para você. E também aqui o Fernando Rodrigues, desejando boa tarde a todos da bancada. Hoje ele tá otimista. 3-0 para a Ponte Preta. E também a Ângela Almeida falando: meu marido Domingos ficou emocionado com a história do Sérgio Américo. Com certeza, todos nós ficamos sempre quando relembramos a história aí de Sérgio Américo, viu, Ângela? Grande abraço pra você. E o Gilberto Menezes também, você participa através do nosso canal do Futebol Interior, seja no Facebook, seja no YouTube. E agora, vou voltar com o André Luiz, o repórter feliz. Oi, Carlão. Rapidinho aqui, ó, são 3:03. Uma novidade aqui na nossa transmissão hoje, que nós começamos hoje uma parceria com o canal de TV Dale. É um canal de TV por aplicativo. E no Dale, D-A-L-E, você que tá no YouTube, você que tá no Facebook, se você quiser ver imagens do jogo, nós vamos transmitir com imagens do jogo. A Dali é uma empresa de TV que comprou 2 jogos por rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta rodada, são 2 jogos, Vitória e Atlético Goianiense depois desse, Ponte Preta e Londrina agora. Ponte Preta e Londrina com a equipe do Futebol Interior. Imagens da Dali. E no domingo que vem vai ter o derby. Número 205, vamos transmitir aqui para Campinas, através da Dali, com imagens. Aí eu vou explicar aqui rapidinho, as imagens elas não estão liberadas para YouTube e também para Facebook. Então se você quiser ouvir a nossa transmissão com imagens, no Dali, D-A-L-E. No celular é mais fácil, você baixa o aplicativo, vai na loja virtual, coloca a Dali, gente, você não vai pagar nada. Vai agora lá, procura nas lojas virtuais, Dali, baixa o aplicativo e faz o cadastro. O cadastro demora 3 minutos para você fazer o cadastro. Rapidinho. Por que fazer o cadastro? Porque você vai poder participar do chat, vai ver estatísticas, escalação, tudo na tela, tá bom? Se você não fazer o seu cadastro, você vai assistir o jogo do mesmo jeito. Só que aí você não vai poder, por exemplo, participar do chat. Então vai lá, D-A-L-E, Dale. É o aplicativo para você ver imagens do jogo gratuitamente, sem gato na sua televisão, nada disso. Gratuitamente, vai lá, baixa, a partir das 3h15, abertura da jornada aqui com os canais Futebol Interior por lá, tá bom? Importante demais, Carlos Corsato, então a Dali também conosco, agora D-A-L-E, não perca aí, faça a sua inscrição e pode assistir com tranquilidade a imagem, claro, aqui com o áudio dos canais Futebol Interior. André Luiz, vou chamá-lo agora, porque eu sei que você tem convidados e um desses convidados retorna ao time titular de hoje, ficou entregue, né, no início da Série B ao departamento médico por lesão muscular, inclusive no jogo contra o Ceará, acabou entrando logo no comecinho no lugar do Eliel, que saiu lesionado também, desfalque certo para hoje. Hoje você está então com o Leonaldi, o camisa 5 da Macaca, é isso, André? É isso aí, vamos ouvir Leonaldi, volante da Macaca. Léo, você voltou na rodada passada contra o Ceará, depois de recuperação de lesão no tornozelo. Como se sentiu em campo, ainda mais em um jogo 11 horas da manhã? Bom, o horário de 11 horas da manhã precisa de adaptação, né? Claro. Mas eu me senti muito bem, feliz, né? Que para um jogador tá em campo é a melhor coisa que tem. E só faltou resultado positivo, né? Diante da nossa torcida.
Apesar de jovem, você é o atleta da equipe com mais jogos pela Ponte, 94 no total. Pela experiência de Ponte que você tem, como avalia o momento da equipe? Bom, nós sabíamos que a Série B é um campeonato muito difícil, que a gente precisa de concentração o tempo todo, em todas as partidas. E estamos evoluindo com o trabalho do Felipe aqui nos treinamentos, se adaptando ao estilo de jogo e vamos conseguir os resultados. Pela Ponte você tem 8 gols e 6 assistências, e uma dessas assistências foi justamente contra o Londrina no Estádio do Café no ano passado. Como é o estádio, o gramado, a atmosfera do estádio adversário? Bom, fui lá para Londrina 2 vezes. 2 vezes. Um resultado negativo e outro positivo. E espero agora no domingo conseguir outro resultado positivo e podendo ajudar a equipe, né? Expectativa para o jogo contra o Londrina, como tem sido a preparação da semana para esse duelo no próximo domingo? A preparação tem sido muito boa. Estamos nos dedicando no treino, nos treinamentos, no estilo de jogo e vamos lá para buscar a vitória. Daí esta palavra de Léo Naldi falando aí sobre a sua performance no time da Macaca, meu caro Wendel Coral. Tá certo, André, muito obrigado. O Leonaldi, 21 anos de idade para ele, subiu ali para o elenco profissional da Ponte Preta em 2020, desde então 94 jogos. Nesta temporada foram 20 partidas, 2 gols e 1 assistência a Franco Francisco. Um retorno importante aí do Leonaldi, ele que já esteve à disposição no jogo passado contra o Ceará, entrou ainda no primeiro tempo na vaga do Eliel machucado, hoje é confirmado ali com a ausência do Felipe Amaral no time titular da Ponte, Frank. O Léo é um grande reforço, né, Coral? Um jogador que é uma realidade, faz o time jogar, ele faz o time vibrar. É um reforço importantíssimo, já entrou muito bem no jogo passado. Só agrega, né, Coral? Um momento difícil que a Ponte atravessa, de dificuldade, só vem a agregar, não tem a menor sombra de dúvida. Com toda certeza, Frank. Então, um retorno muito importante do Leonaldi a ver o desempenho do garoto. Repito, 21 anos de idade no jogo de hoje. Em Campinas, agora 15 horas e 8 minutos. Eu vou para mais um rápido intervalo. Enquanto isso, você participa dos nossos canais aqui do Futebol Interior. Mande a sua mensagem no Facebook ou no YouTube. Daqui a pouco a gente lê aqui a participação dos amigos. Tá certo? Rápido intervalo no FI. A gente volta já já. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito.
Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Wendel Coral. Em Campinas, 15 horas, mais 11 minutos. Daqui a pouco a bola rola no Estádio do Café para a sexta rodada de Série B do Campeonato Brasileiro. Londrina e Ponte Preta, o Leque, o Tubarão do estado do Paraná, recebe mais uma vez a Macaca. Eu quero saber, André Luiz, os times já estão prontos, definidos, escalados aí pelos técnicos? Ponte Preta e Londrina definidos à sua disposição, Wendel Coral. Então, você ouvinte aqui dos canais Futebol Interior, confere a ficha técnica completa do jogo em 30 segundos. Prole Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor. Ponte Pretano, se o técnico Felipe Moreira definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética. Ponte Preta vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 14, Luiz Felipe. A zaga central, 27, Fábio Sanches, o capitão da equipe. E na quarta zaga, com a 4 no costado, Matheus Silva. E na ala esquerda, o 15, Arthur. O meio-campo da Macaca começa com 5, Leonaldi. Meia dúzia, Felipinho. 20, Matheus Jesus, e 10, Elvis, e à frente, 21, Cássio, Gabriel, e 7, Dudu. Olha o repeteco da nega véia, de Kaique França, 12, Luiz Felipe, 14, Fábio Sanches, 27, Matheus Silva, 4, Arthur, 15, Leonaldi, 5, Felipinho, meia dúzia, Matheus Jesus, 20, Elvis, 10, Cássio, Gabriel, 21, Dudu com a 7, no banco, Pedro Rocha, Mailton, Tomás, Ramon, Nicolas Araújo, Thiago, Paulo Baia, Guipira, Samuel, Júnior Tavares e o Everton. Ponte Preta que como visitante busca sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, até aqui uma derrota e um empate, 5 jogos com uma vitória, 2 empates e uma derrota, 5 pontos ganhos, é a 14ª colocada. Ponte Preta que é um dos times mais indisciplinares até aqui da Série B, foram 19 cartões amarelos e 3 vermelhos, marcou 4 gols e sofreu 6, saldo negativo de 2. Artilheiros, cada um com um gol cada, hein? Mailton, Pablo Diego, Matheus Jesus e Felipinho. O próximo jogo é no domingo, dia 21 de maio, a partir das 18 horas contra o Guarani. O derby de número 205 no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Ponte Preta de guerra. Futebol Interior. É o Azul Celeste, o Londrina Esporte Clube, escalado e definido pelo técnico interino Edson Vieira no sistema 4-3-3, vai a campo com Lucas Frigério, o goleiro número 1. Na ala direita, 2, Léo Moraes. A zaga central, 3, Patrick. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro é Gabriel. E na ala esquerda, meia dúzia, Salomão. O meio campo do Tubarão começa com 150, João Paulo, capitão. 8, Jatobá. E 10, Diego Samuel. E à frente, 11, Vitor Feijão. 100, Paulinho Mocelin. E 9, Caio Mancha. Olha o repeteco do Tubarão, o Londrina Esporte Clube, de Lucas Frigério 1, Léo Moraes 2, Patrick 3, Gabriel 4, já Salomão meia dúzia. O meio campo com João Paulo 150, o Jatobá 8 e o Diego Jardel 10. À frente, Vitor Feijão 11, Paulinho Mocelin 100,
Caio Mancha 9. No banco, Neneca, Nicolas, Arthur Félix, Moisés, Vitão, Clinton, Ezequiel, Igor Leite, Iago Dias, Hugo Cabral, Vinícius Barata e Matheus Lucas. Londrina que segue invicto ainda na temporada da Série B do Campeonato Brasileiro como mandante, uma vitória e um empate. No geral, em 5 jogos, 1 triunfo, 1 empate, 2 derrotas, 5 pontos ganhos. É o 18º colocado na tabela de classificação. Em termos disciplinares, 11 cartões amarelos. Marcou 3 gols, sofreu 8, portanto um saldo negativo de 5. Artilheiros também, cada um com um gol marcado. João Paulo, Diego e Caio Mancha. O próximo jogo é na sexta-feira, dia 19 de maio, a partir das 19 horas, contra o Tombense, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. Arbitragem. Apita o jogo, Denis da Silva Ribeiro, Serafim de Alagoas. Assistente 1, Fernanda Nandréa Gomes Antunes de Minas Gerais. Assistente 2, Juan Luiz de Barros Silva de Alagoas. Quarto árbitro, Luiz Alexandre Fernandes do Paraná. E o árbitro de vídeo, Marco Aurélio Augusto Fazeiras Ferreira de Minas Gerais. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Tá aí, portanto, na voz de André Luiz, o repórter feliz, você conferiu a ficha técnica completa do jogo. Daqui a pouco, a partir das 13h30 da tarde, a bola rola no Estádio do Café para Londrina e Ponte Preta e Londrina. Mais uma rodada da Série B que antecede ao derby de número 205. Agora, eu vou rolar a bola para o nosso narrador, o Carlos Corsato, dando início à transmissão ali, porque a bola daqui a pouco rola. Temos mais cerca de 12 minutos até a bola rolar no Estádio do Café. Corsato. Grande o Wendel Coral, 3 da tarde, mais 18 minutos. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Jogo marcado para as 3h30 da tarde. 3 da tarde, mais 30 minutos é o jogo. Sexta rodada, Série B deste Campeonato Brasileiro. Macaca que vem de 3 jogos invicto. Ponte Preta não perde há 3 jogos. Perdeu os 2 primeiros jogos no campeonato, Vitória e Criciúma. Depois não perdeu mais. Jogou contra a Chape, jogou contra o Botafogo. Contra a Chape 1-1, Botafogo 2-0 e o Ceará empatou em 0-0. São 2 jogos sem saber o que é tomar gols. O time da Ponte Preta do técnico Felipe Moreira. A bola vai rolar, jogo marcado para as 3h30 da tarde. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, na Essência FM em 102,5 e também em 98,5. Para você ligado no YouTube e no Facebook Futebol Interior. Muito obrigado, você que está com a gente também a partir de agora, hein? A partir de agora no aplicativo Dale. A Dale tem 2 jogos por rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, a Dali transmite esse jogo aqui, Ponte Preta e Londrina, conosco aqui nos canais Futebol Interior, e também depois Vitória e Atlético Goianiense. São os 2 jogos desta sexta rodada que a Dali vai transmitir com imagem. Para você que está com a gente no YouTube, no Facebook dos canais Futebol Interior, você fala: Corsato, cadê as imagens do jogo? Se você quiser ver as imagens do jogo, tem que ir lá no aplicativo da Dali para conferir. Vejo aqui pela tela da Dali que a Ponte Preta vai jogar toda de preto hoje, com a faixa branca no peito, o time da Macaca. Para você que está chegando aí na Dali a partir de agora conosco, estou ao lado do meu comentarista, o Frank Francisco, do Wendel Coral, que vai trazer aí as informações do placar ao vivo e também vai ficar ligado nas redes sociais, e do repórter André Luiz, o nosso repórter feliz. Pegar o boa tarde de 1 a 1 aqui rapidamente lá pro pessoal da Dali na TV. Ô Frank, boa tarde para você, pro pessoal que está chegando com a gente agora na Dali, essa parceria que começa nesse domingo. Boa tarde, Frank. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando aí. E o meu desejo é que tenhamos aí uma boa partida, Carlão. Um resultado bacana,
e um jogo bem disputado. Legal, esse Frank Francisco, nosso repórter André Luiz. Boa tarde, André. Boa tarde a você, Carlos. Boa tarde a você, telespectador da Dali. É uma macaca que vem mudada hoje para o jogo diante do Londrina, com a volta de Elvis no meio-campo e também do Fábio Sanches na zaga da Ponte Preta, Carlos Corsato. Legal, e o Wendel Coroca vai estar nas redes sociais com a gente, já apresentou aqui para você que estava conosco no YouTube, no Facebook, no canal de áudio também, no FM 102.5 e 98.5, abertura da jornada. Fala, Coral, boa tarde. Tudo bem, Corsato? Boa tarde a você, um abraço a todos que nos acompanham exatamente, né? Sexta rodada de Série B do Campeonato Brasileiro, complemento da rodada hoje com mais 4 jogos, né? Além de Ponte Preta e Londrina no Estádio do Café, tem Vitória e Atlético Goianiense no Barradão, ABC e Botafogo no Frasqueirão e no Novelli Júnior, aqui do lado de Campinas, em Itu. Tem Ituano e Sport, expectativa aí para um bom jogo da Ponte para ver quem sabe se sobe ainda mais na tabela de classificação, Corsato. Legal, esse é o Wendel Coral, lembrando que o time do Londrina também entrando nesse momento, você vê na tela da Dali aí o treinador da Ponte Preta, o Felipe Moreira, e o Nenê Santana. Nenê Santana é aquele mesmo, o zagueiro, que jogou pela Ponte Preta, a seleção brasileira, enfim, ele é um dos auxiliares técnicos aí da Ponte Preta, auxiliar fixo da Macaca. A arbitragem hoje, a cargo do Denis Ribeiro da Silva Serafim. Ele é lagoano, tem 37 anos de idade. A bola vai rolar daqui a pouquinho, jogo marcado para as 3h30 da tarde. Dia das Mães, a todas as mamães deste país, a todas as mamães, um beijo e que Deus proteja todas, mas todas vocês, tá? Do Londrina eu não recebi aqui, né? Mas da Ponte Preta fez uma escalação aqui numa arte, né? E claro, ela manda 2 escalações. A primeira arte, filho... por exemplo, coloca aqui o goleiro Kaique França, da Ponte Preta, por exemplo. Eles colocam aqui, ó, filho da Selma, é o Kaique França com a 12. Depois o Luiz Felipe, filho da Aline, com a número 14. O filho da Shirley, o capitão, Fábio Sanches. O filho da Maria é o Matheus Silva. E aí tem outra Maria, né? Temos poucas Marias no Brasil, né? Filho da Maria, que é o Arthur, camisa número 16. Aí tem o filho da Simone, que é o Filipinho. O filho da Rosângela, que é o Leonaldi. O filho da Anselma, que é o Matheus Jesus. E o filho da Mailde, que é o grande Elvis. Depois o filho da Brígida, que é o Cássio Gabriel. E o filho da Isabel, que é o Dudu. Esse é o time da Ponte Preta. Nesse momento, vamos ter aqui a execução do hino nacional do Brasil, né, na abertura da jornada aqui nos canais Futebol Interior, para você que tá ligado com a gente na tela da Dali. A bola vai rolar daqui a pouco, o jogo marcado para as 3h30 da tarde, sexta rodada Série B deste Campeonato Brasileiro. Você pode participar, mandar mensagem pra gente, tem o chat lá da Dali TV, você manda mensagem, a gente vai ler assim que possível, tá bom? Para você se inscrever. Ô Corsato, como é que eu faço para me inscrever aí na Dali? Procura no aplicativo aí, na loja virtual aí do seu celular, tá? Por Dali, o app da Dali. Procura lá. Depois que você baixar o aplicativo, ele é muito simples. Você vai ter que fazer um cadastrinho, mas é rápido, viu, gente? É muito rápido esse cadastro. Feito o cadastro, pronto. Você vai poder participar ativamente conosco. Mas e se eu não fizer o cadastro, Corsato? Não tem problema. Se você não fizer o cadastro, você vai poder assistir o jogo e ouvir a nossa transmissão. Você só não vai poder participar do chat, por exemplo, né? Algumas informações adicionais, como estatísticas do jogo e tudo mais. Bom, detalhe, tem aí o som ambiente, né, do estádio, com o hino sendo executado. Detalhe, vai, André. E do lado do Londrina, as mães de cada um, hoje homenageando as mães, né, dos jogadores, as mães enfileiradas com os jogadores titulares do Londrina, aí na execução do hino nacional brasileiro, e cada uma recebeu uma rosa vermelha, meu caro Carlos Corsato. Legal. Esse é o nosso André Luiz. Bom, como estamos pro rádio aqui, né, vamos ver se a gente aumenta um pouco aí o hino do Brasil.
Muito bem, com todo o respeito, ouvimos aí a execução do hino nacional do Brasil. E tem também agora lá a execução do hino do estado do Paraná, né? Avante para o porvir, o teu fulgor de mocidade, terra tens brilho de alvorada, rumores de felicidade, canções e flores pela estrada, rumores de felicidade, canções e flores pela estrada. Viu? Tá aí então a execução do hino do estado do Paraná. Você tem também o som ambiente lá do Estádio do Café, o Estádio do Londrina. São 19 jogos entre Ponte Preta e Londrina na história. 19 jogos. São 16 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro, um jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro e 2 amistosos. O Londrina de Lucas Frigério no gol, você vê na tela. Léo Moraes 2, Patrick 3, Gabriel 4, João Paulo 150, comemorando 150 jogos, Salomão meia dúzia, Paulinho Mocelin é o 100 jogos com a camisa do Londrina, o Jatobá é o 8, o Diego Jardel é o 10, o Vitor Feijão é o 11, o Caio Mancha é o camisa de número 9 na tela para você dar dali a escalação do time do Londrina. Agora a ponte de Kaique França no gol, com a 12, Luiz Felipe 14, Fábio Sanches 27, Matheus Silva 4, Arthur 15, Leonaldo 5, Felipinho meia dúzia, Matheus Jesus 20, Elvis número 10, Cássio Gabriel 21 e o Dudu, camisa número 7, o técnico é o Felipe Moreira. Daqui a pouco você vai ver aí a composição, o banco de reservas, tanto de Ponte como também de Londrina na tela da Dali, para você que tá lá pela Dali. Seguimos aqui no Facebook e no YouTube com a sua participação. Vai mandando mensagem pra gente, tá? No YouTube, Futebol Interior, Facebook, Futebol Interior. Participa conosco também através do WhatsApp, 19 9 89 89 35 26. Bom, a arbitragem, né, por conta do Denis Ribeiro da Silva, Fernanda Mandréia Gomes Antunes, Nandréia Gomes Antunes e o Juan Luiz de Barros Silva. No VAR, o Márcio Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, ele que tem 35 anos e como profissão, diretor. O árbitro de VAR hoje, o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. A bola vai rolar, você vê aí os jogadores, agora o técnico Edson Vieira, treinador, e aí o técnico do time do Londrina. Parece que tá seco o tempo, né? Jogadores estão tomando água por lá também. A bola vai rolar. Jogo marcado para as 3:30 da tarde. Jogo marcado para as 3:30. Você já viu o técnico do Londrina, o Edson Vieira, e agora o técnico da Macaca, o Felipe Moreira. Você que tá aí com a gente no aplicativo da Dali. Pois não, chamou, falou. É presença da torcida da Ponte, que viajou quase 400 quilômetros de Campinas até a cidade de Londrina, norte do Paraná. Presença da torcida jovem, amor maior e um sol para cada um na cidade de Londrina, no Estádio do Café, meu caro Carlos Corsato. Legal, esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. Você chamou, o Coral? Chamei. Fale, por favor. Até ainda em cima sobre esse clima ensolarado na cidade de Londrina, apesar disso, ó, 24 graus. Registra lá os termômetros da cidade paranaense, mas o sol ali realmente está de rachar, pelo menos por enquanto, 24 graus, que, segundo a previsão do tempo, é a temperatura máxima prevista para o dia de hoje. É o tempo seco, né? Vai começar o jogo, a bola vai rolar. Denis Ribeiro da Silva Serafim, 37 anos, ele é autônomo, alagoano. Vai apitar o início do jogo no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná. 65% dos votos para a torcida na Ponte Preta aqui no nosso chat no YouTube, hein? Que vai dar vitória da Ponte, 15% para o Londrina e 20% para o time, para o empate. Apita o árbitro! A bola está rolando em Londrina, no Paraná. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor, sexta rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte, Londrina, Ponte. Ponte Preta com o tradicional uniforme preto, faixa branca no peito. Londrina, calção, meias azuis brancas, camisa azul e branco com número azul nas costas. O time do Londrina, bola azul. A bola é azul, você vê, você que está na tela da Dali, já vê aí a bola azul. Aliás,
aliás, de praxe nessa Série B do Campeonato Brasileiro. A posse de bola no primeiro tempo foi do time da Ponte Preta. Ponte Preta atacando pro lado esquerdo da sua tela, lado esquerdo do seu televisor. Defendendo o lado direito. Para você, se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta estaria atacando pro gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Comecinho de jogo, 1 minuto no cronômetro. Você confere ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra gente no nosso WhatsApp, também no Facebook. O Felipe Gabriel diz aqui no YouTube: vamos, Ponte. O Wilson Correia, torcendo para Macaquinha em Minas Gerais. Osmar Dangar, lamentável, briga entre torcidas. 2 torcedores da Ponte foram atropelados na entrada do estádio. Ridículo. É isso, ridículo mesmo. Bola ali no campo de defesa, bola pro time do Londrina fazer a cobrança lado esquerdo. Campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Deixa eu passar aqui a parcial da enquete, a produção mandou aqui, Corsato. Faça as contas lá, 67% para a Ponte, 30% para o Londrina e 3% para o empate. Essa é, nesse momento, a nossa parcial lá no YouTube. Inscreva-se em nosso canal, dá o joinha lá, hein? Muito obrigado pela sua participação. Falta em cima do Felipinho. Falta em cima do Felipinho, o jogo tá parado, falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança no campo de defesa, a falta foi do Jatobá, o jogo tá parado, é falta para Ponte, bola aqui no campo de defesa, bola para Macaca, trabalha a bola o time da Ponte, bola com o Matheus Silva toca a bola aqui para Fábio Sanches, o Sanches vai tocar essa bola aqui no meio, não, ele segura um pouco, faz o passe, abre o jogo, toca a bola ali pro Matheus Silva pela direita tem o Luiz Felipe pedindo bola, ele já fez o passe, tocou bola ali pro Cássio Gabriel foi pro chão, caiu, recuperação para a equipe do Londrina, bola para João Paulo, faz o jogo de número 150 dele, com a camisa do Londrina, ele que já passou pela Ponte Preta, faz o passe pela direita, abre o jogo, toca a bola para Léo Moraes, chega na marcação a zaga da Ponte, Arthur dá um bico na bola, tira, joga a bola para lateral, é lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança aqui pela direita. Vem Léo Moraes para fazer a cobrança, Fernanda Andréia Gomes Antunes, ela que é auxiliar, assistente número 1 da FIFA, marca lateral para a equipe do Londrina, lateral cobrado, Léo Moraes, levantamento na boca do gol, zaga da Ponte sobe com o Filipinho, chuteira vermelha, bola volta aqui pelo meio, Arthur tira de cabeça, bola voltou pro time da Ponte, o Elvis ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola voltou para Matheus Jesus trabalha a bola aqui no campo de defesa, sai jogando pro time da Ponte, toca a bola para Leonardo, vem Leonardo, vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita, bola para Luiz Felipe, passa a linha que ele vira o gramado, volta um pouco mais atrás, bola para Filipinho trabalha, vem ali o Paulinho Mosseguinho na marcação para cima dele, ele toca a bola, abriu, trabalhou, bola ali pro Arthur voltou para Dudu ganhando a posição de titular no time da Ponte, tenta tocar a bola aqui pro Elvis, muito forte o passe, a bola saiu para lateral, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor pro time do Londrina fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Lucas de Souza com a gente aqui no YouTube, Carlos Lemos Matozinho, Marisa Moreno tá em Montemor, o Gilberto Menezes, Ângela Almeida também tá ligada com a gente, valeu, vai mandando mensagem pra cá, torcedor ligado no YouTube, no Facebook, na Essência FM em 102,5, 4 minutos passados do primeiro tempo, 0 pro Londrina, 0 pra Ponte, 4 minutos e 30, você vê no placar da Dali, na tela da Dali, já tem o aplicativo da Dali aí instalado no seu celular, então instale, porque você pode ver de graça, é isso mesmo, sem pagar nada, jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, aqui Londrina e Ponte, com os canais Futebol Interior, depois às 18h30, no aplicativo da Dali tem Vitória, Atlético Goianiense, trabalha a bola o time do Londrina, falta, árbitro para marcar uma falta em cima do camisa número 11, o Vitor Feijão, o jogo tá parado, falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança. 5 minutos passados do primeiro tempo, 0-0 Londrina, Ponte Londrina, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza.
Trabalha a bola o time do Londrina, bola aqui pro campo de ataque muito forte. Pro Vitor Feijão, mas ele não pegou, a bola saiu, linha de fundo, tiro de mota pra ponte, André. O Vitor Feijão não chegou na bola, linha de fundo, tiro de meta para a Macaca já cobrada, continua 0-0 Estádio do Café. E você segue participando, o nosso WhatsApp 19 989 89 35 26. O pessoal da Ponte Preta reclama ali da arbitragem, né? Ou o pessoal do Londrina que reclamou, queria a bola pra eles, mas a bola é da Ponte, a bola é da Macaca. Vem Luiz Felipe, você que tá com a gente aí na Dali, né, para conhecer o nosso trabalho, né? Claro que nós transmitimos, né, fazemos uma transmissão voltada aqui para Campinas. E este é o diferencial também da Dali, hein? Para você que quer uma transmissão voltada para o time do Londrina, também tem. É só procurar, é só pesquisar. Vem Londrina, bola aqui pro campo de ataque, era pro Vitor Feijão. Arthur mete a testa da bola, joga a bola para lateral. Lateral para a equipe do Londrina. Exato. É lateral pro Tubarão fazer a cobrança, Coral. Nos canais do Futebol Interior, no Facebook, conosco o Alexandre Sheik, falando diretamente dos Estados Unidos, vai Ponte, o Jorge Domingues, bora Ponte, boa transmissão aos amigos do Futebol Interior e a G. Scheffer também conosco. Beleza, pessoal, baixa lá o aplicativo da Dali, estamos com imagens do jogo, vem Ponte, olha o Elvis, fez bom passe, trabalhou na ponta esquerda, bola pro Dudu, vem na marcação ali pra cima dele o Gabriel, o Dudu vai tirar pra dançar, o Matheus Jesus passou, Dudu perna direita, bateu pro gol, foi travado. Foi travado pelo jogador da equipe do Londrina, chega a zaga do Londrina para tirar. A bola vai voltar no campo de defesa. Bola pro Kaique. Vai sair do gol ali com os pés para ficar com ela. Já toca a bola na ponta direita, bola para Matheus Silva. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Osmar Dangá tá falando aqui no chat do YouTube, né, que a Ponte tá com o Nicolas no banco de reserva. Menino tem 17 anos. Olha a Ponte, bola aqui pro campo de ataque, é pro Dudu. Sai do gol, goleirão Lucas Frigeri. Tá voltando hoje, é o time do Tubarão, fica com ela, André. A bola enfiada para o Dudu, Dudu acabou chegando um pouco atrasado, se antecipou, o Frigeri fez a defesa e já repouso, continua 0-0, Estádio do Café, informação para a Construtora Patriani. O José Arnaldo Bigode tá com a gente ligado na transmissão, escreveu Dali Negavéia, 2-1 pra Ponte, segundo ele, é lateral para a equipe do Londrina, lateral pro Tubarão fazer a cobrança aqui pela direita, trabalha a bola o time do Londrina, a bola era pro Feijão, na marcação chegou o Arthur, tirou a bola, voltou aqui pelo meio, trabalha a bola com o capitão do time do Londrina, que é o Jatobá. Jatobá vira o jogo, trabalha a bola ali pro Gabriel, camisa número 4, ele põe bola para João Paulo, começa sempre como ele, já virou, trabalhou na ponta pro Mocelin, Mocelin virou na ponta esquerda, é pro Salomão, briga ali com o Luiz Felipe, o árbitro tá parando para marcar a falta, ficou caído ali o jogador da equipe do Londrina, e o árbitro para marcar a falta, aí o Mocelin foi para cima do Luiz Felipe, e o Mocelin não gostou nada não, o jogo tá parado, o árbitro teve que intervir ali, o Denis Ribeiro da Silva Serafim, hein, André? Teve que intervir sim, a arbitragem, caído o jogador do Londrina, pelo lado esquerdo a falta, favorece a equipe do Tubarão de Londrina, ali a falta cometida em cima do camisa número 11, o Vitor Feijão, o Mocelin foi pra cima do ala da Ponte, jogo paralisado, continua 0-0, Estádio do Café, informação para Iga Atacado. O Wendel Coral cochichou aqui na minha orelha que ele não marcou a falta não, mas errou porque foi falta. Que eu fiquei ali, confundi com a marcação do Denis da Silva Ribeiro Serafim, ele realmente não deu. Não Ele tinha dado a sequência da jogada, depois ele só parou por conta da briga entre os atletas. Ele não deu a falta não. A bola ficou lá pro time da Ponte, tanto que o Matheus Silva bateu, já pegou a bola e já bateu. Estamos com 9 minutos e 25 segundos no cronômetro da Dali. 9:25 passados, primeiro tempo 0-0 no Estádio do Café. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vem o time do Londrina, bola ali do Mocelin, tocou pro Feijão. Na marcação chegou o Arthur, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola pro Elvis, voltando ao time hoje. Ele trabalha a bola pro Dudu. Vai, Dudu! Toca a bola pra Matheus Jesus. O Matheus pede, ele faz a finta, passa pelo primeiro, pelo segundo, tocou pro Matheus, perna esquerda, vai bater pro gol. Foi travado, João Paulo pega nele. E aí chega o Patrick, dá um balão. A bola sobe, ganha altura, não ganha distância. Volta a bola pro time da Ponte. O pessoal pede pra tocar a bola aqui. Tem alguém gritando pra segurar na bola. Bola volta pro time da Ponte. Filipinho na ponta esquerda. É pro Dudu. Vai tirar pra dançar. Entrou na grande área, vai bater aí. Bateu pro gol. Pra fora ela saiu.
Linha de fundo, tiro de volta. O Dudu procurava o canto esquerdo do Lucas Frigeri. Pegou muito forte na bola, né, André? E como você bem disse, ele chamou o jogador defensivo do Londrina para dançar, puxou pelo lado direito e bateu forte. A bola passou por sobre a meta lado esquerdo de Frigeri e foi embora. Tiro de meta para o Londrina, continua 0-0 Estádio do Café. O Joaline tá me dizendo aqui no WhatsApp que teve briga, foi feio o negócio lá, rapaz, mas que coisa, e não tem nem tanta gente assim, né? E aliás, o Corsato, até para complementar, o nosso repórter aqui dos canais de Futebol Interior, o Pedro Lino, mandando aqui 2 vídeos, inclusive, pelo menos nos vídeos aqui que o Pedro acabou encaminhando, ele diz que os torcedores foram atropelados, mas estão bem. E no vídeo da briga aqui, realmente, fogos, muita correria, enfim, essa parte chata do futebol, né? A gente não vai colocar aqui o vídeo no ar, né? Pra você que tá no YouTube e no Facebook, porque aí ia ficar fazendo propaganda pra maluco. Mas, cara, que pena, velho. Carlos, e não tem o porquê. O número de torcedores realmente muito reduzidos e não existe assim uma grande rivalidade entre as torcidas da Ponte Preta e do Londrina. Então não há o porquê acontecer isso. E vem Londrina, bola aqui pro campo de ataque. Vinha Matheus Silva, dá um bico na bola, tira, joga a bola pra lateral. Diego Jardel, que tava por ali, lateral cobrado, tem pressa o time do Londrina. Bola ali pela ponta esquerda, chega a zaga da Ponte, tira. Sai jogando o time da Macaca, bola aqui no campo de defesa, bola com o Fábio Sanches. Ele toca a bola para Leonaldi. Leonaldi já abriu, já trabalhou pro Luiz Felipe. Luiz Felipe fez o passe ali, era o Leonaldi. Tentou fazer o passe pelo meio, chegou camisa número 8. O Jatobá rouba essa bola, a bola fica no campo de defesa, bola para João Paulo, vai virar o jogo da esquerda para a direita. Ele trabalha a bola aqui pro Léo Moraes. Léo Moraes sai da ponta, vem pro meio, perna esquerda, tentou fazer o passe, abriu pro Mocelin no meio, era pro Jatobá, chega Fábio Sanches, tirou do jeito que deu, bola voltou pelo meio, Arthur deu um toque na bola ali de coxa, voltou, trabalhou bola para Matheus Jesus, vem Matheus Jesus, quem sabe agora, bom ataque pra Ponte, ele toca a bola no meio, bola pro Cássio Gabriel, falta. Pegaram o Cassinho. Pegaram camisa número 21 da Ponte, o jogo tá parado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. No cronômetro da Dália, no comando, no cronômetro dos canais Futebol no Interior da Essência FM, você confere comigo 12 minutos, 30 segundos passados do primeiro tempo. No regressivo 32,5 para terminar o primeiro tempo de jogo. Aproveite cada segundo do seu tempo, porque ele passe como passa. Te contei não, Estádio do Café, sexta rodada, Série EB do Campeonato Brasileiro. Londrina, Ponte, Londrina empatam 0-0. Placar ao vivo, Futebol Interior, Wendel Coral. Complemento da sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco às 18 horas no Barradão, Vitória e Atlético Goianiense, e no Frasqueirão, ABC e Botafogo de Ribeirão Preto. Corsato. Essência, a frequência da vida. Essência. Carlos Corsato. Eu espero que a alegria te convença, que a tristeza não compensa. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, vai queimada ali, bateu pro gol, Lucas! Pega a Frigério, o chute do Leonaldi. Ela sai, vai embora na linha de fundo. Escanteio pra Ponte, André. E na bela descida pelo setor direito. O toque do Luiz Felipe para Leonaldi, que chutou forte. Canto baixo esquerdo do Frigeri. Mandou para escanteio, evitando aquele que seria o primeiro gol da Ponte no jogo. Escanteio, lado direito, camisa 10, Elvis da bola. Quase 14 passados do primeiro tempo, Elvis. Vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. Vai, Ponte. Macaca querida, Elvis pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga do Tubarão para tirar a bola. Volta com Leonaldi. Ganha pra Ponte. Trabalha a bola para Elvis. Elvis volta a bola ali para Leonaldi. Leonaldi fez o passe no meio. Ficou pedindo impedimento, A bola voltou pro Elvis. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Vem Matheus Jesus. Vai pegar ela aqui, Léo Moraes. Falta. Meteu, colocou o bração ali em cima do Matheus Jesus. O árbitro não deu. E agora deu falta para a equipe do Londrina. Mas eu achei que foi falta antes no Matheus Jesus, ou não, André Luiz? Foi sim, o jogador da Ponte foi empurrado, mas no solo acabou derrubando o lateral do Londrina. Falta já cobrada, o Londrina desce 0-0, Estádio do Café. E vem Londrina, bola lá pela ponta esquerda, já passou o Mocelin, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, tentou tocar a bola ali pro Caio Mancha, chegou a zaga, tirou, toca Arthur na bola, tira. Joga essa bola para a linha de fundo, é escanteio pro Londrina, André. Último toque do Arthur pela linha de fundo. É escanteio, lado direito, favorece a equipe do Tubarão, a equipe da casa. Londrina continua
0-0 no Estádio do Café. Informação para Ovos Satoshi. Segundo escanteio no jogo, primeiro para cada, um para cada lado. Vem o capitão João Paulo, camisa número 150. Ele para fazer a cobrança. Lado direito, levantou, tocou na boca do gol. Kaique França sobe, dá um soco, tira. A bola vai ficar aqui na ponta direita pro time do Londrina. Bola com camisa número 3, o camisa número 2, o Léo Moraes. Léo Moraes vai virar o jogo, da direita para a esquerda, muito forte. A bola acabou saindo lá para a lateral. Canto alto, bola para a equipe da Macaca fazer a cobrança no campo de defesa. O Franque, meu comentarista, 15:30 no cronômetro passado, 0 Ponte, 0 Londrina. Carlos, a Ponte apresenta um bom posicionamento em campo, né? Já teve uma boa chegada em gol. Mas a única observação que eu vou fazer é assim, o Luiz Felipe precisa diminuir o espaço. Vai lá, Carlão. Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda, bola com o Matheus Jesus, chegou por baixo. No carrinho, o jogador da equipe do Londrina, o Matheus ficou sentindo ali, hein? Ficou sentindo o jogador da equipe da Macaca, o árbitro para o jogo. Ele ficou sentindo, mas foi realmente na bola, o jogador do Londrina. Me parece ali, vamos ver, o camisa número 100, camisa número 4, aliás, o quarto zagueiro Gabriel, ele foi na bola primeiro, na sequência, o jogador da Ponte, que é o Matheus Jesus, acabou aí levando a pior, jogo paralisado, o jogador da Ponte sendo atendido, reclama bastante o capitão da equipe, o João Paulo, com a arbitragem, chega por ali também o Diego Jardel. Tá dando escanteio. Lance escanteio para a Macaca, Elvis, camisa 10, na bola. E eles estão reclamando que não foi escanteio não, tá falando que a bola não tinha saído. É o segundo escanteio para Ponte, o terceiro no jogo, o primeiro aqui pelo setor de ponta esquerda, quase 17, Elvis para a bola, levantou, primeiro pau, toque, a bola vai sobrar dentro da grande área, Fábio Sanches bateu, foi travado, voltou, tocou pro Arthur, pro gol, pra fora ela saiu. Passa, vai embora, linha de fundo. O Fábio Sanches ficou na cara do gol. Você vê, você que tá com a gente na Dali, vê lá no replay. E você que não tem o replay, tá no Facebook e no YouTube, o André Luiz vai contar. Conta aí, André. O detalhe que na jogada ensaiada, o toque do Elvis de calcanhar, o jogador Cássio Gabriel mandou pelo meio, tinha tudo para fazer o gol, demorou muito para girar o jogador da Ponte, o zagueiro Fábio Sanches, e na volta o Arthur mandou para fora. Quase a Macaca chega lá, continua 0-0 Estádio do Café. Vem Tubarão, bola ali com o Vitor Feijão, tentou tocar pro Jatobá na marcação, chegou a zaga da Ponte pra tirar, Filipinho, Arthur bate, os caras estão com vontade, hein? Vem o Vitor Feijão, mete o pezão na bola, a bola sai, vai para a linha de fundo. Tiro de volta pro Kaique França fazer a cobrança, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. O Osvaldo tá em Ervália, Minas Gerais. Mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp, o 989893526. Ô Osvaldo, meu querido, obrigado, viu? Te tá torcendo pra Macaca lá. Valeu, queridão. Obrigado. Mais uma vez, um abraço aqui pro Joaline. Agora o árbitro da partida conversa ali com o auxiliar, com a auxiliar número 1, a Fernanda Andréa Gomes Antunes. Ela que é assistente FIFA, tem 31 anos, é empresária. E manda seguir o jogo. Arthur faz a cobrança do arremesso manual. Ele toca a bola aqui pelo meio. Bola pro Cássio Gabriel. Cássio Gabriel na ponta pro Elvis. O Elvis parece que não tá conseguindo abrir legal o compasso, hein? Parece que não tá conseguindo abrir legal o compasso, não. Chamou, falou. Aqui no nosso Facebook dos canais Futebol Interior, o Alex Sheik, que tá falando lá dos Estados Unidos, ele pergunta, ó. Por favor, qual o aplicativo com imagens? Fala pra ele, Corsato. Dale App. Vai na loja virtual aí do seu celular, baixa Dale App e você vai conferir as imagens do jogo com a nossa transmissão. Tem um canal lá dentro da TV Dali, tem o canal Futebol Interior. Vai ter lá o logo do jogo. Aí você escolhe onde você quer conferir esse jogo no canal Futebol Interior. Clica lá, tem que fazer um cadastrinho. Não dura 3 minutos o cadastro, tá bom? Vai lá, Dale App. É grátis, viu, gente? Com a Dali agora não tem mais esse negócio de você ficar fazendo gato na sua televisão. Coisa feia, né? A Dali disponibiliza gratuitamente para você as imagens do jogo. E na semana que vem tem o Derby, hein? Derby 205, Ponte Guarani. Com a Dali, com os canais Futebol Interior, com imagem pela Dali. Trabalha a bola o time da Macaca, a bola com o Matheus Silva. Matheus Silva deixou o jogador ali do Londrina
pra trás, ele caiu. A bola voltou pra Filipinho. Filipinho faz o passe lá no meio, procura o Luiz Felipe. Não conseguiu pegar, a bola saiu. Lateral pro time do Londrina fazer a cobrança, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Boa tarde, excelente transmissão. Espera uma vitória da nossa macaquinha querida de presente pras mães ponte pretanas. Quem tá mandando aqui é o final do telefone 0542. É o Hugo Moreno. Ô Hugo, obrigado pela sua participação no WhatsApp. E olha o Londrina se atrapalhando ali, hein? Rapaz, que bafafá. Se atrapalhou o Londrina ali, jogou bola pra lateral. Zagueirão ali não soube o que fazer com a bola. Jogou ela pra lateral pra ponte. Arthur já bateu, trabalha a bola aqui pra Felipe. Gente, é tudo novo, viu? Tem que fazer uma transmissão aqui pra TV e pro rádio. Mas a gente consegue. Afinal de contas, estou rodeado aqui de cabras bons. Bola aqui pela direita. Vem o time do Londrina pro Vitor Feijão. Muito forte. A bola sai, vai para lateral, para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Eu sou o Miguel, assisto de Brasília, tá dizendo ele aqui. Tá pela Dali, Miguel. Obrigado, viu? Miguel Crispim. Final telefone 7427. Bola aqui pela esquerda. Ganhando bola aqui o time da Ponte. Filipinho, Matheus Jesus. Ele volta a bola para Arthur. Arthur dá um bico na bola. Aí vem o Elvis. Toca de primeira. Bola pro Dudu. Quem sabe? Bom ataque. Chegou a zaga. Chegou a zaga da equipe do Londrina para tirar. Tira. Vem o Paulinho Mocelin. O Leonardo briga com ele. A bola volta. Volta ali pro Cássio Gabriel. Cássio Gabriel com João Paulo. Falta. O árbitro já parou para marcar a falta. É falta para a equipe do Londrina fazer a cobrança no campo de defesa. Falta cobrada. Londrina tem peça. Bola aqui pelo Léo Moraes. Na ponta direita, vem Filipinho, meu Deus, hein? Você ouviu o apito do árbitro aí? O Filipinho foi nas pernas do jogador da equipe do Londrina e apareceu o primeiro cartão amarelo para ele. O primeiro do jogo, André. É para o Filipinho, falta em cima do jogador do Londrina, o camisa número 2, o Léo Moraes, é o primeiro amarelo do jogo, primeiro para a Ponte, Filipinho meia dúzia amarelado, informação para Shimozono, Mega Sorte Loterias. Foi só nas pernas do cara, né? Apitou forte. O Denis Ribeiro da Silva Serafim. Tá caído ali o jogador da equipe do Londrina. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol. Chegamos na marca de 22 minutos no cronômetro da Dália, no cronômetro dos canais Futebol Interior da Essência FM. 22:30, metade da metade do jogo. No primeiro tempo, o tempo passa, aproveite da melhor forma, porque o tempo passa conferindo o placar do futebol. Sexta rodada da Série B, Brasileirão. Londrina, Ponte, no Café, 0-0, Coral. Pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, 3 partidas. Vasco e Santos, Grêmio e Fortaleza e o clássico Corinthians e São Paulo. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. A coisa mais divina deste mundo é aproveitar cada segundo. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. YouTube, Facebook, Futebol Interior. Participe com a gente lá na Dali, também no aplicativo da Dali TV. Você participa, deixa a sua mensagem. Daqui a pouco a gente vai dar uma entrada lá para conferir o chat da rapaziada que participa. Você que já faz a sua inscrição. E você que é ponte pretano, você que gosta de futebol, já vai lá na Dali, porque com imagens e o nosso som aqui, no domingo que vem tem o derby, hein? Derby número 205. Informação. Derby número 205 com o Futebol Interior e a Dali. Vai, André. Informação que o Filipinho não estava pendurado. Joga até agora, né? Até aqui no derby, ele que não estava pendurado, tomou o seu segundo cartão amarelo. Só que a Ponte, o único jogador que está amarelado e em campo é o Cássio Gabriel 21, já que o Gé foi poupado e ficou na cidade de Campinas. Valeu, esse grande André Luiz, o nosso repórter feliz. O Batata tá com a gente aqui. Valeu, Batata. Você mandou um áudio, eu não vou conseguir ouvir agora, viu, Batata? Mas obrigado pela sua audiência. O Batata já tá vendo imagens do jogo lá pela Dali. Obrigado, Batata. Tá em Rio Preto, né? Se não for, depois você manda o nome da cidade aí, tá bom? Carlos.
O Batata tá pedindo pra mandar um alô aqui pro filho, o Antônio Henrique, e pro sobrinho, o Gabriel. Vai. Aproveitando também, mandar um abraço ao grande amigo João Jorge, 61 anos de idade, ponte pretano fanático, acompanha a Macaca desde os 10 anos, então aí, já há 50 anos sempre na torcida pela Ponte Preta. Escanteio pra Ponte, é o terceiro escanteio pra Macaca. É aqui pela ponta esquerda, vem Elvis, capitão da Ponte, bateu no primeiro pau, a bola ficou dentro da grande área, chega a zaga. Chegou ali o Paulinho Mocelin, jogou pra trás, hein? Que coisa horrível, hein, Mocelin? O Mocelin fez o que foi, mas acabou o fundo. Jogou contra o próprio Patrimônio pela linha de fundo. É lado direito, favorece a Macaca, mas o escanteio, sempre ele, 10. Elvis, o craque do time na bola. Você que gosta de apostar aí, já é o quinto escanteio. Quarto escanteio pra Ponte. Elvis pra bola, levantou. Era o Filipinho que tava, não é o Elvis mesmo. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Londrina, tira. Bola volta com a Ponte, aqui na ponta esquerda. Dudu bate, trabalha a bola aqui pro Luiz Felipe. Luiz Felipe foi tocar, tocou errado. E deu ruim pra Ponte. Deu legal pra equipe do Londrina. Olha o Paulinho Mocelin. Perna direita, vai queimar dali, bateu pro gol. Kaique! Espalma, Kaique, chega Leonardo e tira, joga a bola na linha de fundo. Escanteio, deu ruim pra Ponte, Luiz Felipe perdeu, Kaique teve que trabalhar, André. E no contra-ataque rápido, Paulinho Mocelin veio trazendo de perna direita, soltou o pé no meio do gol, fez a defesa parcial, Kaique França, e o Leonardo acabou mandando pelo escanteio. Me parece que a bola tocou no jogador do Londrina, nesse momento Kaique França está ao solo, o árbitro chega por ali, deverá ser atendido pelo departamento médico da Macaca, jogo paralisado, continua 0-0, Estádio do Café, informação para Pizzeria Papagaio. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. O comentarista quer falar, fala, Frank. Carlos, a Ponte está bem posicionada, né? Mas precisa ter algumas correções, né? O Dudu, ele tá ficando muito fixo aqui na ponta esquerda, ele precisa de uma movimentação. E o Elvis, nítida e claramente, Carlos, ele entrou para usar o que ele tem de melhor, que é o passe. A gente percebe que ele está com uma certa limitação ainda física, né? E uma coisa que não pode acontecer, Carlão, num jogo como esse, importante, é o Luiz Felipe estar como último homem e tentar um passe desse. Você não vai fazer? Dá um bico, amigo. Pra que você vai arrumar dor de cabeça, né, Carlão? Pena essa bola. Pena essa bola. Agora na tela da Dali você vê a torcida do Tubarão. E o árbitro acabou dando a bola pra Ponte. Porque no toque do Leonardo, a bola bateu no camisa número 10, o Diego Jardel, e foi pela linha de fundo, o lance favorável à Ponte, tiro de meta já cobrado, continua 0-0 no Café. Então não foi escanteio não pro Londrina, Londrina fica apenas com um escanteio ainda nesse primeiro tempo. A Ponte trabalha a bola no canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Você que tá ligado com a gente no aplicativo da Dali, seja muito bem-vindo. Aqui Canais Futebol Interior, estamos no Facebook, estamos no YouTube, mas imagens do jogo só no aplicativo da Dali. Trabalha a bola o time da Ponte Preta, bola com o Matheus Jesus, ele troca a bola de primeira, bola ali pro meio pro Filipinho. Filipinho fez o passe, procurava ali o Leonardo, ganhou no primeiro, ganhou no segundo, perdeu. Recuperação de bola ali pro time do Londrina, chegou o Vitor Feijão, que começou jogando aqui pela direita, agora foi lá pra esquerda. Ele joga essa bola pra cima ali do Luiz Felipe, a bola saiu pra lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Sports. É muito mais que torcer, é jogar junto. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, tem lateral. Vamos ver esse lateral aqui para a equipe do Londrina. E aí a gente... ele mandou voltar o árbitro, né? O Carlos Eduardo Lemos Matozinho tá com a gente. Gernali Ferreira. Tá dizendo aqui que já era para ter saído um gol. Fátima Fornazieri. TJP no interior. 018. Ô Fátima. Beijo. Se for mamãe, parabéns pelo seu dia. João Pedro tá mandando aqui um abraço.
Vou tomar cuidado aqui nas redes sociais. O Nelson Domingos também tá com a gente. O Nelson tá dizendo que o Londrina vai ganhar de 2-0. Será, Nelson? Rapaz, eu penso totalmente diferente de você, mas vamos ver quem é que vai estar certo depois no final do jogo. O José Arnaldo Bigodes, que vai ser 2-1 pra Ponte. O Osmar Dangar tá com a gente aqui. Valeu. É o Nicolas Blá, que tá no banco, né? O Bambam não foi pro banco, mas o Blá foi. Valeu, aquele abraço. Obrigado. O Hudson Batagim tá fazendo aniversário, hein, Hudson? Parabéns, meu querido. Saúde, felicidades. Muitos anos de vida. Vem o time da Ponte. Vinha na marcação. Chegou a zaga do Londrina. Tira. Bola volta. O Cássio Gabriel. Briga pela bola lá. Ficou pedindo falta. O árbitro não deu. Chegou camisa número 62 e o Salomão. Ele bate na bola. A bola volta pro time da Ponte. Vem Luiz Felipe. É uma briga ali de um com o outro. Outro com um. A bola volta para Luiz Felipe. Faz o passe pro Leonardo. Depois a perna esquerda na bola. Vem cruzamento. Levantamento na boca do gol. Foi travado. Escanteio pra Ponte. É mais um escanteio ali pela direita. André. Último toque do Gabriel pela linha de fundo, no cruzamento do Leonardo, lance favorecendo a Ponte, lado direito é escanteio, vem camisa 10, Elvis da bola. O Freitinha tá mandando aqui um vamos Londrina. Na nossa live no YouTube, quer ver imagens desse jogo? É só baixar o aplicativo da Dali no seu celular e pronto, você vai ver o jogo com imagens, com a nossa transmissão aqui. Bola pro time da Ponte, Alves pra bola, levantou, tocou na boca do gol, agora pro Matheus Jesus, passa por ele, a bola voltou pra Dudu. Dudu vem, rapaz, jogador do Londrina é grande, hein? Perto ali do jogador da equipe da Ponte, o camisa número 10, o Diego Jardel. O Dudu ficou no chão, ficou pedindo falta. O árbitro só marcou falta pra Ponte. O jogo tá parado, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Falta pra Ponte aqui pela esquerda, André. Falta do Diego Jardel em cima do Dudu. É lado esquerdo, lance de perigo à meta do goleiro Lucas Frigeri da equipe do Londrina. Olha a macaca. Vem Elvis sempre na bola parada, levantou, tocou na boca do gol, toca ele de cabeça, Lucas. O Frigeri foi pra ela, fez a defesa, o toque do Elvis direto pro gol. O Lucas teve que trabalhar lá, hein, André? Teve que trabalhar porque atrás dele estava o camisa 4 da Ponte Preta, o Matheus Silva. Só esperando para cumprimentar o goleiro do Londrina. Fácil defesa do Frigeri, já repouso, continua 0-0 no café. Você vai participando, aplicativo da Dali para você ver imagens do jogo. A nossa narração no Facebook, no YouTube e também no FM 102,5 Essência FM. Para Campinas em 102.5, Circuito das Águas 98.5, Londrina vem, chegou aí o Arthur, tira ali, Matheus Jesus veio pra cima dele, jogador da equipe do Londrina. Carlos. Matheus Jesus sentiu, levou uma famosa paulistinha, você vai ver no replay aí da Dali, o jogo tá parado, vai, Wendel Coral. Conosco aqui no Facebook, enquanto essa pausa aí no jogo, Sérgio Soares, o Valdir Macedo dizendo que vai ser 3-1 pra Ponte, Neuri Menezes e olha que legal, Corsato, o Éder Malacrida escreve o seguinte, ó. Manda um abraço para os torcedores da Macaca que vieram de Campo Mourão, no Paraná, e estão no Estádio do Café torcendo para a Ponte. Pesquisei aqui, foram 190 quilômetros percorridos. Então um abraço ao Éder e ao Ribas. Os dois torcedores, repito, saíram de Campo Mourão para Londrina, andaram aí quase 200 quilômetros, claro, para ver a Macaca em campo, Corsato. E a Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, é pro Dudu Frigeri. Sai do gol para ficar com ela o goleirão da equipe do Tubarão. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol. Te contei não, no reloginho da Dali dos canais Futebol Interior da Essência FM em 102,5, 33 passados do primeiro tempo, 12 para terminar o primeiro tempo. A coisa mais divina desse mundo é viver cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Passa o tempo, te contei não, Série B, Campeonato Brasileiro, é a sexta rodada já, vou conferir esse lance aqui, bola na ponta esquerda pro Vitor Feijão, trouxe a bola pra perna direita, fez a finta, virou pro Jatobá, vai queimar, dali bateu pro gol, Matheus Silva tira, joga a bola, linha de fundo, escanteio, completando o giro do placar, Londrina, Ponte, Londrina, tudo igual, 0-0, Coral. Sexta rodada da Série B que começou na sexta-feira, Vila Nova e Criciúma empataram 0-0 e ainda na sexta Clássico Catarinense, a vitória da Chapecoense sobre o Avaí na ressacada pelo placar de 4-1. Essência, a frequência da vida. Essência. Carlos Costa. Sempre pra sempre de bem com a vida, escanteio pro Londrina, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, a bola passa, vai embora.
Meteu a testa na bola ali, o Mancha. Camisa número 9. Na cobrança ali do escanteio, você vê no replay da Dali, o André Luiz conta o lance aí, André. O detalhe é que no escanteio muito bem cobrado pelo setor esquerdo. Subiu no terceiro andar o Caio Mancha, testou forte, visando o canto esquerdo da meta de Kaique França, que apenas observou bola pela linha de fundo, tiro de meta para Macaca, 0-0 no Café. Pessoal ligado aqui com a gente no YouTube, Osmar Dangar, Vivi Vicente, chegou a Vivi aqui, escreveu, cheguei meninos, obrigado Vivi, pela audiência, olha a ponte, Matheus Silva, fazendo esse lançamento aí que não vai dar em nada, ela sai, vai embora, linha de fundo, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Ô Frank, 35 passados do primeiro tempo, fala do jogo aí, Frank. Carlos, a Ponte está fazendo uma boa partida, tem um certo domínio, mas tem que tomar muito cuidado com o lado esquerdo, direito da nossa defesa, né? Vai, Carlão. Vem o time do Londrina, olha ali o Mancha, fez o passe na direita, procurava o capitão do time, o Jatobá, ele vai pro cruzamento, tocou pra trás, a bola voltou pelo meio, bola ali pro Jardel, fez a finta, é o Mocelin que tá por ali, foi no meio do campo, a bola voltou pra Léo Moraes pra Jatobá, cruzamento, o toque pro Mocelin, foi travado pelo Fábio, voltou pro Léo Moraes, vai queimada ali, bateu pro gol, pra fora! Passe, vai embora. O Londrina chegando agora, hein, André? Ai, chegou com tudo pelo setor direito. Na triangulação, a bola acabou sobrando para o camisa número 2, o Léo Moraes, que chutou forte. A bola passou rente, o poste esquerdo da meta de Kaique França, foi embora, tiro de meta para Macaca, continua 0-0, Estádio do Café. Informação para Café Canecão. 0-0, que é o placar que nunca aconteceu nos 19 jogos entre Ponte Preta e Londrina. Para você ter uma ideia, foram 4 empates. E olha que curiosidade, os 4 empates pelo placar de 1-1. Os 4. Nenhum jogo entre Ponte Preta e Londrina terminou sem pelo menos um golzinho. Pelo menos um golzinho tivemos em jogos de Ponte Preta e Londrina. Lembro que já se enfrentaram por 2 campeonatos diferentes e 2 amistosos. 16 jogos na Série A, 1 na Série B e 2 amistosos. Olha o Londrina, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Vitor Feijão. Ah, rapaz, se ele fosse um pouquinho maior ali no passe do Mancha, ia dar trabalho pra Ponte, hein, André? E como? E o detalhe é que o Caio Mancha, de novo, pelo setor direito, cruzou, ninguém acabou cortando, a bola passou pelo Vitor Feijão, foi embora para a lateral. Lateral para Macaca, continua 0-0 no Café. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Gernalha aqui no YouTube tá dizendo, ó, acho que vai ficar 0-0. Osvandir Brito, vamos Ponte, pra cima deles, vamos vencer, 2-0, valeu, e a Ponte perde a bola voltou pro time do Londrina, vem Mocelin na marcação pra cima dele, Matheus Silva. Só parou, deixou o pezão e deu ruim pro Mocelin, hein? Mocelin foi pro chão, o árbitro não deu a falta, o Matheus Silva só ficou na frente, parecia uma estátua ali na frente do Mocelin e machucou o jogador da equipe do Londrina. Na tela da Dali você vê o replay e o André conta pra quem tá com a gente com o som. Conta aí, André. O detalhe é que o Matheus Silva chegou travando com o seu pé esquerdo o direito do Mocelin, que levou a pior. Acabou aí torcendo o pé direito, está ao solo, em dores. Nesse momento, vamos ver se vai ser autorizada a entrada do departamento médico da equipe do Londrina. Jogo paralisado, continua 0-0 no Estádio do Café. Informação para Bebidas Poti. Você segue participando conosco. Agora na tela da Dali você vê a torcida jovem da Ponte Preta, o torcedor da Macaca, que foi curtir e acompanhar Londrina e Ponte. O torcedor da Ponte pagou R$120 lá inteira, R$60 a meia. Tava mais caro pro visitante, né? Isso. Tem setor lá de 120, porque tem que ter, né? Mas a arquibancada geral lá pro torcedor do Londrina, 80 a entrada inteira, 40 a meia entrada. E viajou mais de 400 quilômetros até a cidade de Londrina. É estrada que não acaba mais, viu, meu caro Carlos Corsato? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico.
Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Você participa, manda mensagem pra gente aqui no YouTube, no Facebook, os chats aqui dos canais Futebol Interior, no WhatsApp também, 989-89-3526. O Frank Francisco, depois, se puder me ajudar, vai lá no aplicativo da Dali pra ler as mensagens. Bola pro algumas, né? Bola aqui pro time da Ponte, bola pro Fábio Sanches, ele trabalha a bola pro Arthur do meio. Vou pôr você nessa, viu, o Frank, nessa parada aí. Bola pro Matheus Jesus voltou, trabalhou, bola pro Filipinho, pro Elvis, não pegou, ela saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Lucas Frigeri fazer a cobrança. Vai, Coral. No Facebook dos canais Futebol Interior, o torcedor da Ponte começa a ficar impaciente. Neuri Menezes escreve o seguinte: o jogo está horrível. E o Roberto Santos, não dá. O Felipe Moreira é muito retranqueiro. Também conosco na audiência, o mestre Dito Ovídio. Grande abraço. Valeu, grande abraço pro mestre Dito Ovídio. Tá com a gente, canais Futebol Interior. Você vai participando. Pessoal que tá com a gente aqui no chat, muito obrigado aí pela audiência. Manda lá no chat. O nosso Frank Francisco deve ter perdido quando entra, perde as mensagens. Mas a gente volta ali, fica ligado aí no chat aí. Ô Frank, fica ligado no chat aí. Você que tá com a gente na Dália, obrigado. Vem Ponte. Olha o Filipinho, fez o passe no meio. O Elvis estava de centroavante, rapaz. A zaga do Londrina tira a bola, volta pra Ponte. Matheus Jesus tentou fazer o passe em profundidade. Bola pro Dudu. A zaga do Londrina chega pra tirar e vem contra agora pro Londrina, muito forte. A bola passa, vai embora. Sai lateral pra Ponte fazer a cobrança, tem pressa. Vai, Frank. O Matheus Jesus precisa entrar no jogo. O Cássio Gabriel também se movimentar um pouco. O time tá muito estático. E aí na parte ofensiva vai prejudicar. E eu queria discordar do nosso torcedor amigo aqui. Com todos os desfalques, como montar um time ofensivo se você não tem atacante para botar em campo? Então eu acho que o Felipe, eu discordo um pouco, eu acho que é má vontade do torcedor de entender o momento da Ponte. A macaca aí, Carlão. E vem Ponte, bola aqui pelo setor de ponta direita, quem tá lá é o Luiz Felipe, o Vitor Feijão mudou de lado, foi jogar na ponta esquerda, chegou pra tirar ali o Gabriel, mete o pezão na bola, tira, a bola volta pelo meio, camisa número 10, o Diego Jardel, toca pela direita, o Edson Vieira pede a marcação, o Edson Vieira tá mais ativo aqui no banco do que o Felipe Moreira, a bola volta pela direita, trabalha ali o Léo Moraes sai da ponta, vem pro meio, perde, recuperação de bola pra Ponte, bola com o Elvis, chuteiras vermelhas, faz o passe na ponta direita, bola pro Cássio Gabriel, o Dudu tá na grande área, o Leonaldo também, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga, Patrick mete a testa na bola pra tirar, a bola volta pra Luiz Henrique, quase 42, passados primeiro tempo, 0-0 Londrina e Ponte, nos canais Futebol Interior da Essência FM, 102,5, 98,5 e também na Dali, no aplicativo de TV da Dali, vai lá no aplicativo pra ver as imagens do jogo, bola pro Filipinho, Filipinho já tem cartão amarelo, tem que tomar cuidado, a bola volta pro Arthur, começa tudo de novo no campo de defesa. Um torcedor verde. Na semana, o dirigente do Londrina disse que a equipe tem condição de subir. O cara é otimista. No último. Mas tem que ser, viu, o torcedor verde? Tem que ser, viu? Tem que ser Qual otimista. é o nome do rapaz aí? O nick aqui no YouTube tá como um torcedor verde. Mas tem que ser, a gente tem que ser otimista, né? Tem que pensar mesmo que pode subir, por que não? Londrina é uma grande camisa. Valeu, muito obrigado por estar com a gente aqui, viu? O Rafael Eduardo, bora Ponte. Ângela Maria, boa tarde. Boa tarde, Ângela. Se for mamãe, parabéns, viu? Parabéns. O Edson Chaves. Preciso de 1.5 nesse jogo. Será que sai? O que é esse negócio de 1.5? Ele precisa de pelo menos 2 gols na partida. 1.5 é 2 gols? Ele colocou mais de 1.5, ou seja, tem que ter pelo menos 2 gols. Ah, entendi, porque não dá pra sair 1.6 de gols, né? Então tá bom. Precisa cortar a bola no meio. O Edson Chaves, valeu meu querido. O Ítalo Ferreira, grande Ítalo, escreveu grande abraço, boa transmissão. Ô Ítalo, baixa o aplicativo da Dali lá, meu querido, vai lá na Dali, quero todo mundo vendo imagem do jogo. Bola aqui pela ponte, na ponta direita, bola pro Cássio Gabriel, Matheus Jesus é o que tá aqui dentro da grande área, mas cruzar pra quem? Pro Dudu não dá, né? Bola voltou pro Cássio Gabriel, pro Dudu, o Elvis tá impedido, o Dudu vai bater pro gol na rede pelo lado de fora. E não podia tocar pro Elvis, porque o Elvis, como você viu na tela da Dali, e o André vai contar aí, estava em completo impedimento, hein, André? E fez tudo certo, Dudu. A hora que ele viu o Elvis impedido, ele tentou jogar por cima da meta do goleiro Frigeri, a bola
por sobre a meta do goleiro do Londrina, foi embora. Tiro de meta para o Londrina, continua 0-0 no Estádio do Café, finalzinho de primeira etapa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Lembrando que esse som que você está ouvindo aí é o som do estádio, tá? Apito do árbitro, gritaria, é o som lá do estádio que vem no canal de áudio da Dali. Bola ali pela direita, trabalha a bola o time da Macaca Luiz Felipe, cruzamento, meu Deus do céu. Zagueirão passou lotado, hein? Parecia busão cheio de gente, hein, André? A perna dele foi parar em Ponta Grossa, que fica a uns 150 quilômetros de Londrina, pelo amor de Deus. Ó, quem tá com a gente aqui no YouTube é o Baiano da Sinuca. Você joga bem sinuca, Coral? Olha, não muito, viu? Gostaria de jogar mais. Eu sou péssimo, depois eu vou perguntar pros outros aqui. Vem o time do Londrina, bola pro campo de ataque, vai sobrar pro Feijão, vai fazer, bateu pro gol, Kaique! Kaique França! Pega o goleiro da Ponte! Que perigo! Bola veio aqui da ponta direita, quase o gol do Londrina, André! É, indo no cruzamento do Jatobá, a bola, a zaga da Ponte ficou olhando, a bola sobrou do outro lado para o Vitor Feijão, que tentou jogar no meio das pernas do goleiro Kaique França, que conseguiu abafar e fazer a defesa, fazendo um verdadeiro milagre no Estádio do Café, evitando o primeiro gol do Tubarão no jogo. Quase o Londrina abre o placar, continua 0-0 no Café. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Na tela da Dali você já ouviu aí a plaquinha de 3. Vamos até 48, vem Dudu. Dudu tem 2 jogadores, a marcação falta. O jogo tá parado, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Mais vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. A Vivi Vicente mandou aqui, ó. Eu aqui. Ô, Vivi, beijo pra você, querida. Obrigado. Luan Almeida, ele só quer um gol no primeiro tempo. Tem 2 minutos aí. Mais 3. Aí. Já informamos também na tela dos canais Futebol Interior e na Dali também, você já ouviu a informação. 3 minutos, vamos até 48, 46 e 30. O Luan Almeida tá com a gente aqui, o Wilson Correia. Meu Deus, o time da Ponte é ruim. Vem Londrina, bola aqui pro campo de ataque, levantamento na boca do gol, Kaique! Pega o goleiro, Kaique ficou sentindo, o jogador do Londrina foi parar lá dentro da grande área. Mas tava impedido, né, André? Não valia mais nada. A assistente 1 que corre nas sociais, a Fernanda Antunes, já marcava o impedimento do camisa número 100, que é o Paulinho Mocelin. Bem marcado pelo árbitro da partida, o Denis Serafim. Continua 0-0 e sai do Café da Ponte. E vem Ponte, olha o Dudu, vai queimar dali, bateu pro gol, pega o goleiro! Lucas Frigeri, defesaça do goleiro do Londrina. No replay da Dali você vê o André contra escanteio pra Ponte, André. E no contra-ataque rápido, lançamento para o Dudu, que deixou na saudade o Gabriel. Bateu forte de perna direita, fez um milagre o goleiro Lucas Frigeri, mandando pelo escanteio, para escanteio, se esticando todo. É lado direito, favorece a Ponte, a Macaca aperta, 0-0 no Café. É o 7º escanteio pra Ponte, vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio lá pelo setor de ponta direita. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Londrina, tira. Aí vai correr atrás da bola aqui o Dudu. Volta essa bola um pouco mais atrás, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Aponta o centro do gramado, Denis Ribeiro da Silva Serafim. Final de jogo no primeiro tempo, a bola parou no Estádio do Café, tem que pagar mais um teaser aqui, é isso, produção? Então vamos, solte aí, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. O Osmar Dangar tá dizendo que com esse discípulo do Milton Buzeto vai ser difícil, tá cornetando aqui o Felipe Morena. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho gritou um gol, não foi, né?
A Gernali Ferreira, não saiu o gol, querida. Não saiu o gol. Bom, é isso. Final de primeiro tempo no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná. Ponte, Londrina, Ponte, tudo igual, 0-0. Bom, para você que está com a gente aqui na Dali, você vai ter o comando do intervalo do jogo do Wendel Coral. O Wendel vai acionar o nosso repórter com seus destaques e você vai ficar com imagens do jogo, tá bom? Do primeiro tempo, os melhores momentos, muita imagem. Para você que está com a gente no Facebook, no YouTube, na Essência FM, a frequência da vida, 102.5 e 98.5, a nossa transmissão aqui com tudo aquilo que você já conhece. Vem aí o intervalo do jogo no comando dele. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM, intervalo do jogo. Wendel Coral. É isso, no Estádio do Café, então, encerrado o primeiro tempo para Londrina e Ponte Preta, sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 0 para o Leque, 0 também para Macaca. Eu quero saber dele, do repórter André Luiz. André, seu destaque aí, jogadores já foram para o vestiário, empate 0-0. Eu confirmo a você o placar, intervalo de jogo, Estádio do Café, Londrina, 0 para o Londrina, 0 para a Ponte, meu caro Coral. Jogadores da Ponte já todos no vestiário número 2 do Estádio do Café, assim como os jogadores do Tubarão, do Londrina Esporte Clube, mas ninguém no tapete verde do Estádio do Café. Eu volto o comando a você, o Wendel Coral. Perfeito, agora o André Luiz e o Carlos Corsato descansam, daqui a pouco tem o início do jogo, né, o segundo tempo, melhor dizendo, mas antes de ir para o break, quero saber do Frank Francisco. Frank, aquele seu destaquezinho bem rápido sobre esse primeiro tempo, ó, pelo menos posse de bola, a Ponte Preta teve mais, 60 contra 40%, mas 0-0. Bola na rede que é bom nada por enquanto, Frank. Wendel, então vamos lá, gostei do jogo da Macaca, com o material humano que tem disponível, pra mim uma partida até aqui da Ponte, vamos dizer assim, de uma forma ordeira, algumas correções, detalhezinhos aí, e podemos sair com uma vitória hoje, hein? É isso, Frank. Daqui a pouco a gente debate melhor sobre o que foi este primeiro tempo de 0 Londrina, 0 para a Ponte Preta. Mas agora vou para um rápido intervalo nos canais Futebol Interior. Não saia daí, hein? Já já eu tô de volta. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Wendel Coral. 16 horas mais 24 minutos, intervalo de jogo, Ponte Preta e Londrina 0-0. Enquanto isso eu passo aqui, ó, os resultados de momento, tanto de Série B quanto da Série A. Série B, o único jogo rolando é o que nós estamos acompanhando no Estádio do Café, para Leque e Macaca 0-0. Já na Série A, 3 jogos com bola rolando, hein? Grêmio e Fortaleza na Arena do Grêmio. Estamos ali com aproximadamente 24 minutos de jogo, tá 0-0. Também rolando a bola em São Januário, Vasco e Santos, 0-0. E no único clássico, pelo menos, que estamos tendo até o momento, Corinthians e São Paulo, rapaz. Que fase do Corinthians, hein? 1-0 pro São Paulo, o jogo é na Neoquímica Arena, é em Itaquera. O uruguaio Michel Araújo, que era do Fluminense, agora está emprestado ao Tricolor, fez o gol com assistência do Rafinha aos 15 minutos. E o Fagner, logo aos 5 minutos, já fez uma falta dura, recebeu o cartão amarelo. Então esses são os resultados de momento. São Paulo chegou a fazer o segundo gol, mas foi anulado ali sem o auxílio do VAR, anulado logo dentro de campo ali pelo bandeirinha, assinalou o impedimento. 1-0 pro São Paulo. Então repetindo, Grêmio e Fortaleza 0-0, Vasco e Santos também 0-0. Daqui a pouco, às 18h30, América Mineiro e Cruzeiro. E teremos o Atletiba também com transmissão aqui do Futebol Interior. A Rede Esportes Malaguinha vai trazer todas as emoções do Clássico Paranaense, Atlético e Curitiba. 18h30 também Goiás e Botafogo. Na Série B, às 18 horas, teremos Vitória e Atlético Goianiense. E também aqui no Futebol Interior, pela W Sports de Ribeirão Preto, a cobertura completa de ABC e Botafogo. Fechando a 6ª rodada da Série B um pouquinho mais tarde, às 8h30 da noite, Ituano e Sport no Novelli Júnior. Eu vou para mais um rápido intervalo. Na volta, toda a repercussão do primeiro tempo de Londrina e Ponte 0-0 com o comentarista Franco Francisco. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você
procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Wendel Coral. Muito bem, estamos de volta aqui no intervalo do Futebol Interior em Campinas, 16 horas mais 29 minutos. Estamos com 11 já de intervalo aí, Londrina e Ponte Preta 0-0. Agora eu quero saber do nosso comentarista Frank Francisco o que achou do primeiro tempo. Algumas estatísticas, caso você queira se basear, viu, Frank? Posse de bola, 60-40 para Ponte. Finalizações, o Londrina finalizou 4, sendo 2 delas em direção ao alvo de Kaique França. Já a Ponte, 6 tentativas ali de finalização, 3 em direção à meta adversário, mas até agora a rede não balançou 0-0, Frank. Queria falar aqui pro torcedor pontepretano, né, e o que a gente está vendo. É uma boa partida da Ponte, Wendel. Tem uma leve superioridade da Ponte, os números mostram isso. O jogo também mostra que o Londrina, quando chegou de uma forma perigosa, foi muito mais origem de falhas nossas, falhas humanas, né? Falhas dos jogadores, falhas coletivas, do que por uma jogada criada. A Ponte está fazendo uma boa marcação. A meu ver, o que falta para a Ponte na parte ofensiva, e não tem como nem cobrar o treinador, gente. Ele colocou o que tinha em campo. Se não, vamos lá. Fala para mim, torcedor, você tem Nicolas Araújo. Quantos anos tem o menino, Carlos? 17. 17 anos. O que a gente vai querer com o menino que nem jogou no time de cima ainda? Não dá pra pôr num jogo desse, vamos ser sinceros. Talvez aí com 15 minutos pra acabar, dá uma chance pra ele, quem sabe, dependendo do resultado do jogo. Mas vamos lá. Gui Pira, esperança de gol da Ponte, iria jogar mais que o Dudu? Não sei. Eu não acredito pelo que a gente tem visto. Então até aqui, Wendel, pra mim a Ponte faz uma partida boa. O que o Felipe precisa fazer é, com o esquema que ele montou, vai ser necessário que alguns jogadores tenham um pouquinho mais de esforço e corram um pouquinho mais. O Cassinho Gabriel, que é um jogador que a gente particularmente eu gosto muito, hoje vai ser exigido um pouco mais. Ele não pode ficar parado lá na ponta direita. Ele tem que sair, fazer uma movimentação para que quando o Elvis, por exemplo, que está teoricamente postado como centroavante, quando o Elvis voltar para pegar essa bola, o Cássio Gabriel ele tem que rapidamente fazer um facão, sair da ponta e vir fechando pelo meio. E o Dudu, a mesma coisa do lado esquerdo. Ou, invariavelmente, esses dois fazerem essa revezação de lados, para que a Ponte ofereça um pouco mais de cuidados, né, de preocupação para a defesa do Londrina. Mas até aqui, para mim, em que pesa um pouquinho dessa superioridade da Ponte, o resultado de 0-0 até o momento ainda é um resultado justo, viu, Coral? Agora aquela pergunta tradicional, Frank, antes do retorno das equipes para o segundo tempo. A Ponte tem no banco de reservas, Pedro Rocha, goleiro, Mailton e o Everton, laterais, Thomas Kaique, zagueiro, Ramon Carvalho e Samuel Andrade, volantes, o Nicolas Araújo, que é o Nicolas Blablá, 17 anos, atacante, Thiago Oliveira é zagueiro, o Paulo Baia, atacante, e tem também o Gui Pira, além do Júnior Tavares. Você faria alguma substituição? O único jogador com cartão amarelo é o Filipinho, Frank. Wendel, se já fosse... vejo que o Mailton vai entrar. Tô vendo ele em pé ali também. É a mudança que o Felipe vai fazer. E para a parte ofensiva, ele provavelmente vai estar corrigindo esse aspecto ofensivo que eu estava falando aqui. Se não sair o Luiz Felipe... Sai o Cássio Gabriel. Isso aí. Até antecipando, daqui a pouco o André Luiz confirma, mas aparentemente Cássio Gabriel vai embora para a entrada do Mailton. E aí, Frank, o que tem a dizer sobre essa troca? É isso mesmo, ele vai fazer uma ala aí, né? Porque o Mailton chega com um pouco mais de qualidade à frente. Se bem que pelo posicionamento aqui na TV, o Mailton tá indo pro lado esquerdo, né? Perfeito. Mas ele faz o lado esquerdo também. Vai começar. Vamos ver como é que vai ficar. Mas eu gostei até aqui. Vamos lá, dando então encerramento aqui no intervalo de jogo, né? No intervalo FI para Londrina e Ponte. O segundo tempo agora é com Carlos Corsato. Legal. Carlos Corsato.
Esse Wendel Coral vai começar o jogo no segundo tempo. Apita o árbitro Denis Ribeiro da Silva Serafim, 37 anos, ele é autônomo. Tem bola rolando no campo do FI. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela pra trazer todas as emoções pra você. Mudou! Começa o jogo no segundo tempo. Bola rolando no segundo tempo. E tá expulso, hein? E tem expulsão no jogo. Filipinho, você vê nas imagens da Dali. E o André Luiz vai contar. Aí ele fez falta, já tinha cartão amarelo, tomou o segundo, pronto. Tá expulso. Felipinho expulso, levou o segundo amarelo, consequentemente o vermelho. Meia dúzia, Felipinho foi expulso na Macaca, já com menos de 1 minuto de jogo. E não joga no Derby 205, domingo que vem, 18 horas, Moisés Lucarelli diante do Guarani. E alteração na Ponte, foi embora o 21 Cássio Gabriel para a entrada do 2 Mailton. Informação para Pane Alimentos. Isso aí é para arrebentar com o treinador, né? Isso é para arrebentar com o treinador. Filipinho, né, com menos de 1 minuto de jogo. Cara, e aí alguém vai falar, pô, por que ele não tirou, né? Ele tirou o Cássio Gabriel, que estava pendurado, e o Filipinho ele deixou no campo também pendurado. Ah, meu Deus. Ponte com o jogador a menos. Acabamos de falar disso, hein? O Filipinho, único amarelado do primeiro tempo, agora acontece isso. Aí fica difícil. Toma cartão vermelho, tá expulso, né? Desfalque, né, pro time da Ponte Preta, pro derby também. Ponte com 10 em campo. Vai ter que jogar o tempo todo com 10 jogadores, né? Por quê? Falta um pouco de inteligência também pro jogador, né? O cara já sabe que tem cartão amarelo, né? E vai entrar daquele jeito. Aí ele fez falta, né? E agora a Ponte vai ter que se segurar aí do jeito que dá. Bola ali pelo meio, bola pro Leonardo no campo de defesa, trabalhando. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Você também na Dali, você também na Essência FM em 102,5. Obrigado, deixa eu abraçar aqui meu amigo Anderson Grigoleto. Tá ligado com a gente, escreveu assim, ó. Um abraço pro irmão Alceu, cunhado Márcio. Tá curtindo pela Dali também a transmissão aqui, tá pedindo para mandar um abraço para as mamães, a Ana, a esposa Fabiana, a sogra Edna e a irmã Ana Enara. E a Ponte vem, bola lá pela ponta esquerda, 2 minutos, 30 segundos passados do segundo tempo, 0-0 Ponte Londrina. Filipinho foi expulso, jogou muito bem, foi eleito nos últimos jogos como o melhor em campo, nas últimas 3 partidas da Ponte, mas agora ele assoprou a paçoca, hein? Deus do céu. Escanteio, lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pela esquerda. Vem o Arthur, volta a bola ali pro Elvis. Daqui a pouco vai sobrar pro Elvis, né? Porque como o Elvis não tá correndo, vai ter que pôr um cara pra correr nesse time aí. A bola sai para a lateral, o árbitro marca a lateral para a equipe do Londrina fazer a cobrança lateral. Cobrado, tem pressa o time do Londrina. Formação. Tem pressa o time do Londrina, a bola volta ali na ponta. Bola pro camisa número 10 do time do Londrina, o Diego Jardel. O Londrina que não mexeu. Bola ali pro Paulinho Mocelin. Foi na ponta, fez a finta, vai pro cruzamento. Vem Leonardo na marcação para cima dele. O Mocelin pede, camisa número 100 às costas. O Mocelin vai para a linha de fundo, vai para tentar fazer o cruzamento. Luiz Felipe vem na marcação para cima dele. Mocelin tentou tocar ali pra cima do Luiz Felipe. Luiz Felipe vem na recuperação, rouba a bola pra Ponte, toca a bola para Leonardo. Falta em cima do Leonardo e o jogo tá parado. Informação no ar. É a 4ª expulsão da Ponte Preta, de jogadores da Ponte, nesta Série B 2023. Agora com essa expulsão do Filipinho, meu caro Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Bola aqui pela ponta, trabalha a bola o time do Londrina. Bola com o Paulinho Mocelin, já tá lá na ponta direita, virou, trabalhou, fez o passe na ponta pro camisa número 2, que é o Léo Moraes. O Léo vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Fábio Sanches. Agora vai ser assim, velho, vai ser ataque do Londrina contra a defesa da Ponte. E não vai ter jeito, já ele vai ter que tirar o Elvis. Tem que pôr um cara pra correr nesse time aí. Bola pelo meio, volta a bola ali pro Patrick. Até os zagueiros estão atacando. Bola aqui pela ponta esquerda, é pro Salomão. Vai pra cruzamento, levantamento na boca do gol, Kaique. Levanta voo, pousa com ele em seus braços do goleiro da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável.
Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. A nossa enquete foi concluída no primeiro tempo, no intervalo, né? Deu 58% Ponte, 32% pro Londrina e aí dá 10% para empate. O Igor Costa tá torcendo aqui pro Londrina, diz que o Londrina vai fazer a boa. Quem mais aqui participando com a gente? O Carlos Lemos Matozinho. Felipinho, bom jogador, mas tem esse defeito. Comete faltas bobas. Osmar Dangar, parabéns, Felipe Moreira. Você a cada jogo deixa a torcida mais decepcionada com o seu trabalho. Também o cara não vai adivinhar que o rapaz tem cartão amarelo, vai tomar outro cartão amarelo 40 segundos de jogo, né? Chamou, falou. Aqui no Facebook, o Roberto Santos diz o seguinte: tinha que ter colocado o Mailton no lugar do jogador que estava pendurado, no caso do Filipinho. Felipe Moreira novamente mandou mal. Bola aqui pro... Agora vem as críticas, né? São merecidas, mas também vai adivinhar que o cara com 40 segundos vai fazer uma falta e tendo cartão amarelo, é pra acabar, né? Trabalha a bola o time do Londrina, bola para Lucas Frigeri. Frigeri trabalha a bola aqui na ponta, ele toca a bola para Patrick. Patrick todo avançado, o time do Londrina. Bola ali do Mocerim para João Paulo. João Paulo vira o jogo na ponta esquerda. Bola pro Salomão, passou, vai pra linha de fundo. Vem Matheus Silva na marcação, bola saiu. O árbitro tá marcando que a bola saiu, tiro de meta para a equipe da Ponte. E fazer a cobrança, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. O Felipe Gabriel tá dizendo aqui, é inadmissível essa onda de expulsões da Ponte. Falta cobrar esses caras. Muita irresponsabilidade. O Igor Costa, 28, tá dizendo aqui, ó. Ô Igor, vou anotar esta aqui, tá? O técnico moscou. Essa é boa, hein? O que é moscou, Frank? Vacilou, né? Vacilou. Bobeou. Ô, Carlão, mas assim... mas o Felipe também, o Filipinho também moscou. Né? Eu vou ser bem sincero, eu não vou fazer papel do advogado do diabo aqui, não. Mas é o seguinte, o menino é muito jovem e ele já tem... já havia cometido alguns deslizes, já na Série 2, a gente já alertava, mas, gente, tem que se dar tempo ao tempo, vai ter que conversar com o garoto. Olha a Ponte, bola aqui pro campo de ataque, levantamento na boca do gol pro Matheus Jesus, vai fazer, bateu pra fora! Passe, vai embora, foi o Matheus Jesus não, foi o Luiz Felipe, rapaz, apareceu ali no cruzamento da esquerda, o levantamento na boca do gol, Luiz Felipe. Rapaz, a Ponte quase que com um jogador a menos vai pra rede. No replay da Dali você vê. E o André Luiz conta, André. E no cruzamento que vem pelo setor esquerdo. Livre de marcação, Luiz Felipe. Era só cumprimentar o Frigeri e sair para o abraço. Ele bateu de perna direita, longe da meta do goleiro do Londrina, que agradeceu. Quase a Macaca chega no primeiro gol. Na segunda etapa, continua 0-0 no Café. E vem o time do Londrina, bola com o Paulinho Mocelinho, ele é bom jogador, trouxe a bola pro meio, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou na zaga, foi travado, vem Matheus Jesus, toca, só que toca pro João Paulo, né? Bola voltou pro camisa número 8 ali, que é o Jotobá, bateu pro gol, passa, vai embora. O Kaique França pulou só pra olhar a bola, ela saiu, liga de fundo, tiro de volta pra Macaca, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Aqui no chat do YouTube, a Ponte tem tiro de meta para fazer a cobrança. No chat do YouTube, o Renan Bertagnoli precisava ter substituído para não ser expulso. Tá dizendo o Renan, o Akira Miyamoto, Felipe Buzeto Moreira, recompõe o meio campo. Tira o Elvis, tá dando a dica aqui. Igor Costa, inexperiente, a palavra pro jogador. Vem Mocelin, o camisa número 100, faz o passe no meio, trabalhou, bola pra equipe do Londrina. A bola voltou na ponta esquerda, foi o Mancha, tocou pra trás, voltou um pouco mais atrás, bola pro Salomão. Salomão pro Mocelin, a ponta tá deixando um espaço danado, hein? Bola pra João Paulo, ele bate bem, virou, trabalhou na ponta pro Igor. Vem o Diego Jardel, tocou pra Salomão, Salomão cruzamento, chegou, a zaga cai, o Mancha tira, bola volta, vem Léo Moraes, briga ali com o jogador da Ponte, ganhou o jogador da Macaca, é o Mailton, passou pelo primeiro, pelo segundo, pau nele! Falta do João Paulo, o capitão do time, pintou cartão amarelo para ele aí, André. Cartão amarelo para João Paulo, amarelado, é o terceiro cartão no jogo, primeiro para jogadores da equipe
do Londrina, o capitão, camisa 150 amarelado. Informação para Ridier. E você pode participar aí, porque tem um corte de cabelo da Alfa Barber Clube, barba e cabelo, para você dar no trato no seu visual. Pode participar aqui pelo WhatsApp, o 19989893526, para você que está no YouTube, Facebook e na Essência FM em 102.5 para Campinas e região, 98.5 lá para o Circuito das Águas. Para você que está na Dali TV também, pode deixar mensagem lá no chat da Dali, vai concorrer, tá bom? Só espero que você seja da região, né? Porque se você for de Brasília, por exemplo, você tem que vir aqui, não dá pra mandar o cabeleireiro lá, né? Chamou, falou. Você falou aí da nossa enquete no YouTube e o resultado no Facebook foi o seguinte, ó. Empate 6%, Londrina 13% e Ponte Preta 81%. Ou seja, a maioria esmagadora estava confiante na vitória da Macaca, mas claro, após a expulsão, jogar por 45 minutos com um jogador a menos, com certeza complica ainda mais a situação da Ponte. No YouTube o pessoal tá mais polido, são 58% só pra Ponte, 32% pro Se Londrina. fizer a enquete agora então, muda tudo, né? Eu acho que sim, o empate pra Ponte. Olha o Elvis, bate a falta, bola pega ali no jogador da equipe do Londrina. Daqui a pouco o Frank Francisco vai ler uma mensagem lá da Dali. Bola pela ponta esquerda, bola pro Arthur já briga o jogo, trabalha, bola pra Mailton entrou lá na ponta esquerda. Esse Mailton joga em todas. Volta a bola ali pra Leonardo, falta, você ouviu aí o apito do árbitro, falta do Jatobá. Vai, ô Frank, lê essa mensagem aí, Frank. O Gustavo Coelho aqui, Carlão. Ele fez 2 inserções no app, né? Vai. Ele aplaudiu o Kaique França aqui e disse o seguinte, que maravilha poder ver o jogo com a narração da equipe pontepretana do FI. Opa, valeu, Gustavo. Obrigado, meu querido. Obrigado mesmo aí pela sua participação. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. O Elvis vai sair já, mas o Felipe Moreira mandou esperar essa cobrança de falta. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Londrina e vem contra-golpe pros caras. Vinha ali o camisa número 11, o Vitor Feijão. Chega a zaga da Ponte e tira. O próprio Elvis tira. 12 minutos, 12 passados deste primeiro tempo, desse segundo tempo. Tá 0-0. Ponte teve o jogador expulso. O Filipinho tomou o segundo cartão amarelo, foi expulso pelo árbitro do jogo. E agora levantou o pezão aqui o Mailton, hein? Ei, rapaz. Pegou ali o jogador da equipe do Londrina. O jogo tá parado e a Ponte vai mexer. Já o André Luiz vai informar. Já subiu aí pra você que tá na Dali. Já viu aí as alterações, né? Já viu as alterações. Vamos lá, André. Liga o microfone, por favor. Foi embora o camisa número 10, o Elvis, para a entrada do 17, Guipira. E foi embora o camisa 7, Dudu, para a entrada do 18, Samuel. Confirmando a você, 7, Dudu foi embora, 18, Samuel está no jogo. 10, Elvis foi embora, 17, Guipira está no jogo. Informação para Restaurante do Dadá. Para você que está com a gente na tela da Dali, você viu a expressão do Elvis, né? Você viu a expressão. Agora o serviço de som manda as alterações. Pronto, o serviço de som lá, ó, trazendo as alterações do jogo. Ó, rapaz, que coisa. É isso aí, Bolacha. Mete o dedo no botão aí, Bolacha. E as alterações, hein, do técnico Felipe Moreira, o Frank Francisco? Carlos, era bem mais evidente agora a necessidade de trazer de volta o controle da marcação para a Ponte. A Ponte começa a perder na meia cancha com um jogador a menos, né? E ofensivamente a Ponte não é aqui perigosa. Vai, Carlos. E olha os caras, bola ali pela ponta esquerda, bola com o Salomão. Ele bota essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola para Mocelin. Vem cruzamento, bateu direto pro gol, Kaique. Pega o goleiro, encaixa o goleiro da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico.
Vai participando, mandando mensagem pra gente, você ligado conosco. Essência FM 102.5, 98.5, a frequência da fé. Conosco também, canais Futebol Interior, Facebook, YouTube, canal de áudio da Essência FM e também dos canais Futebol Interior. Estamos também com a imagem do jogo. Você já baixou o aplicativo da Dali? A Dali chegou pra ficar, em Série B, Campeonato Brasileiro com imagens na Dali. Ó, daqui a pouco, na Dali tem Vitória e Atlético Goianiense com imagens, hein? Procura lá a melhor transmissão pra você, tá bom? E no domingo que vem, aqui nos canais Futebol Interior e na Dali, o grande Derby Campineiro 205. Não baixou o aplicativo ainda? Você tá perdendo, é grátis, você não vai pagar nada e vai ver o Derby Campineiro número 205 com imagens, com a nossa narração e imagens. A equipe já está formada pro grande Derby 205 no próximo domingo, 18h30. Abertura da jornada no YouTube e no Facebook a partir das 5 da tarde. Para você ligado nos canais Futebol Interior. Na Dali, sempre com 20 minutinhos antes de começar o jogo. Mudou. Vai. Foi embora o camisa número 11 da equipe do Londrina, o Vitor Feijão, para a entrada do 17, Clinton. 17, Clinton tá no jogo. 10, Vitor Feijão foi embora. Primeira alteração do técnico Edson Vieira no Tubarão. Informação para a construtora Patriani. E o Edson Vieira já dá uma chamada, fala: Clinton, vai Clinton. Ele volta pela direita, bola pro Patrick. Patrick abriu bola lá para Léo Moraes, na ponta direita, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Ele volta, a bola aqui pro Patrick. Patrick toca a bola para Gabriel, quarto zagueiro, vem trabalhando. A equipe do Londrina vem jogando as suas peças para cima da ponte. Se fosse futebol americano, vem ganhando jardas. Bola ali pelo meio, Luiz Felipe, último toque do jogador do Londrina. Jogo pra ponte, lateral pra Macaca. Rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Santos abre o placar em São Januário contra o Vasco. David Washington, de apenas 17 anos, abre o marcador lá em São Januário. Então, Vasco 0, Santos 1. Rapaz, cada nome americano. Aqui o Clinton, né? No Londrina, o David Washington. No Santos Futebol Clube. O Wendel Coral diz que o primeiro filho homem dele vai se chamar David Washington. Como você sabe? Eu falei com a Letícia, né, cara? Tem que falar com quem manda, né, velho? Aliás, nós temos aí ouvinte, como o Coral disse, americano. Então, um forte abraço. Lá vai. Hi, United Strings. Meu Deus. United States. Strong Rugged. Ó, Londrina, bora. De qual cidade, André? Ah, gente, para. Michigan. É um estado de Michigan, da cidade... Ohio. Ah, meu Deus, vocês dão moral, velho. João Paulo, trabalha a bola ali pelo meio. Já foi pra Ohio, Corsato? Não fui. Bola, vou seguir aqui, gente, vamos seguir. Bola ali, falta em cima do Leonardo. O jogo tá parado, é falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Eu tô toda atrasada, viu, aqui, viu? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Vai participando, mandando mensagem pra gente no chat do YouTube, no Facebook, no WhatsApp 19 989 89 35 26. Lá no chat da Dali também. Tá a fim de concorrer a um trato no seu cabelo? Um corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube. Manda. Mete dedo no like lá no YouTube. Curte a nossa transmissão. Vem Londrina, bola ali pela direita. O Clinton já virou, trabalhou bola aqui pela ponta. Ele volta a bola ali pro Diego Jardel. Jardel na perna esquerda, vira o jogo. Trabalha a bola pra Salomão. Marca aí, Ponte. Salomão olhou, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Kaique só olhou, ela saiu. Vai embora lá para a linha de fundo. O árbitro tá marcando o tiro de meta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar para você tempo e placar do futebol. Chegamos a 18 minutos, 18 passados do segundo tempo, 27 para terminar no segundo tempo de jogo. Aproveite cada segundo, essa é a coisa mais divina deste mundo, porque o tempo, o tempo passa, te contei não, Estádio do Café em Londrina, no Paraná, é o 20º confronto entre as equipes. Por enquanto tá dando um resultado inédito do confronto. Londrina e Ponte, 0-0, placar ao vivo, Futebol Interior, o Wendel Coral. Bola rolando também para a Série A do Campeonato Brasileiro, intervalo Vasco 0, Santos 1, Grêmio 0, Fortaleza também 0. E finalizando a primeira etapa, daqui a pouquinho na Neoquímica Arena, Corinthians vai perdendo mais uma, hein? 1-0 para o São Paulo. Essência, a frequência da vida. Essência. Carlos Costa. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. Vem o time do Londrina, bola aqui pro campo de ataque, entrou na grande área, pênalti. Tá na cal, é
Pênalti pro Londrina. O Arthur, né? Foi lá, cometeu o pênalti. E ainda tomou cartão amarelo. Não tem dúvida, você vai ver no replay, o André vai contar para quem tá no áudio e também no Facebook e no YouTube. Pênalti pro Londrina, André. O Arthur acabou na passagem do Caio Mancha, não tinha muito o que fazer, já dentro da área, próximo à linha da cal do pênalti. O Arthur acabou pegando o pé de apoio, o pé direito do Mancha, que veio ao solo, o árbitro marcou a cal. Pênalti a favor da equipe do Londrina e o Arthur amarelado, mais um amarelo na partida. É o terceiro amarelo no jogo, o quarto cartão na partida. Arthur, camisa 15, amarelado. Informação para aí, Atacado. E aí, Frank? É brincadeira, né? O jogador com a experiência do Arthur errou na meia cancha. Isso aí até um garoto de juvenil já sabe, faz a falta na jogada. Deixou seguir e foi derrubado dentro da área. Não tem o que falar, Carlão. Pênalti claro. 20 minutos. Já o Wendel vai trazer a informação do gol. Porque tem pênalti para a equipe do Londrina. João Paulo, camisa número 150. Ele que vai para a bola. Olha, fixo para ele ali o Kaique França. João Paulo para a bola. Vai autorizar o árbitro. Correu, João Paulo bateu, é gol. Gol do Londrina. Futebol é a nossa paixão. Na cobrança de pênalti na marca de 20 minutos passados do segundo tempo. O Kaique foi pro lado esquerdo dele, a bola foi pro lado direito do Kaique. Gol do Londrina, João Paulo, para comemorar a marca de 150 jogos com a camisa do Londrina. Londrina tá na frente, 1 pro Londrina, 0 pra Ponte. O detalhe do gol, printa a tela aí, André Luiz. E o detalhe que o João Paulo foi com muita consciência para a bola, o capitão da equipe, completando hoje 150 jogos com a camisa do Tubarão, bateu forte de perna direita, a bola foi morrer no canto baixo direito da meta de Kaique França, que nem sequer saiu na foto. É o primeiro gol do jogo, o primeiro do Londrina. Número 150, João Paulo agora. Londrina 1.0, quando nesse momento a Macaca faz mais uma alteração, vai embora o Matheus Jesus. Matheus Jesus com a 20 para a entrada do número 8, Ramon Carvalho. 8, Ramon tá no jogo, 20, Matheus Jesus vai embora. Terceira alteração processada pelo técnico Felipe Moreira da Macaca. Aliás, eu tô aqui tentando achar o Guipira no jogo, né? Entraram Guipira, Ramon Carvalho, Mailton e o Samuel, certo? Então são 4 alterações. Mas tô tentando achar o Guipira. 4 alterações. É porque o Guipira não apareceu, Ele né? falou uma vez o nome dele. É porque o Guipira não apareceu. É escanteio para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Lá pelo setor de ponta direita, escanteio lá para o setor de ponta esquerda. Mailton na metade do segundo tempo. A Ponte perde, tem um jogador a menos. Mailton para a bola, levantou na boca do gol. Sobe, Caio, Mancha para tirar. E no lance do pênalti, o pênalti foi sofrido pelo Jatobá, o capitão do time, o camisa número 8. Bola pro Guipira. Guipira vem na jogada, chega a zaga da equipe do Londrina para tirar. Vai, Coral. Tivemos pênalti no Estádio do Café e tivemos também na Neoquímica Arena. No último lance, Roger Guedes empata a partida de pênalti. Agora Corinthians 1, São Paulo também 1. O jogo está no intervalo. E olha só os números do Roger Guedes. 24 jogos no ano. Chegou a 15 gols em 2023. Corinthians e São Paulo empatando 1-1. Você conferindo aqui no placar ao vivo. Futebol Interior, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Sports. É muito mais que torcer. É jogar junto. Osmar Dangá diz aqui, hoje, como sempre, vai passar batido. Ebelin não vai tomar atitude. O Edson Chaves escreveu aqui, vou torcer para a Ponte fazer para empatar. O Edson, tá difícil, viu? Tá difícil. Osmar Dangá, da metade do segundo turno pro fim é que irão se tocar desses pontos perdidos. Vai, André. O detalhe é que o presidente Marco Antônio Ebelin já tinha declarado durante a semana que se mexer na comissão técnica ou no técnico, vai ser somente após o derby de número 205.
Bola para a equipe do Londrina. Londrina vence o jogo pelo placar de 1-0. A bola vem para o Clinton. Vem Luiz Felipe da marcação. Ele fez o passe, virou na direita. Chegou Leonaldi. Tira, joga a bola para a linha de fundo. É escanteio para a equipe do Londrina fazer a cobrança. Escanteio para o Londrina. Primeiro escanteio no segundo tempo. O terceiro para o Tubarão no jogo. Bom, o jogo não vai terminar 0-0. Ou seja, mais um jogo que não teremos esse placar de 0-0 no confronto. Portanto, 20 jogos e nenhum deles terminou em 0-0. É escanteio para o time do Londrina. O camisa número 10, o Diego Jardel. Vem ele para fazer a cobrança do escanteio para o Londrina. Canto baixo da sua tela. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Toca de cabeça para fora. Passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta para o Kaique. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Edilson Roberto, fora Felipe Moreira. Tá dizendo ele aqui. Valeu, Edilson. Li aqui a mensagem. Obrigado. O Ricardo Lee também tá ligado conosco. Obrigado a você que tá com a gente lá no aplicativo de TV, o Dale App. Você já baixou o aplicativo? Não baixe o aplicativo, você pode participar conosco e ver imagens do jogo, né? No aplicativo Dale, a Dale tem direito de 2 jogos, né? Na Série B, por rodada. E um dos jogos hoje, Ponte Londrina, depois tem Vitória e Atlético Goianiense, você vai conferir na Dale. Obrigado a você que está com a gente nos canais Futebol Interior, Facebook e YouTube. No YouTube, mete o dedo lá no like, mete o dedo no curtir, para mais pessoas saberem que estamos por aqui. Você que está com a gente no FM 102,5, 98.5, obrigado. Vem o time do Londrina, Ponte tem que se cuidar aí, para não ficar pior, né, a situação. Bola pelo meio, ficou pedindo falta ali o Caio Mancha, o Arthur que fez aquele pênalti bobo. Aliás, 2 jogadas bobas, né? Filipinho expulso, enterrou o time, e o Arthur também que enterrou o time. E aí, eu tenho que ler aqui, bom, respeito, né? Mas o pessoal pedindo fora Felipe Moreira, né? Os caras fazem a caca lá dentro do campo e sobra pro treinador fazer o quê, né? A bola saiu aqui, tá dizendo a arbitragem. Ô, Francisco, fala do jogo aí, 26 e 30, segundo tempo, 1-0 pro Londrina. Carlos, a partida vai se desenhando e complicando pra Ponte até aqui, né? Tô com você, a expulsão do Filipinho arrebentou com a Ponte. E as mudanças até agora não surtiram um efeito. O que me leva a perguntar pro torcedor que tá pedindo a saída, vocês estão falando sério, a saída do Felipe Moreira? Você não vai brigar com o torcedor agora. Não, mas é que eu só queria entender o seguinte. Qualquer outro treinador, ele chegando aqui, ele vai escalar quem? Não é os mesmos que o Felipe tem na mão aí? Ué, estavam reclamando, tirou o Dudu, botou o Guipira. Você já falou o nome dele, Carlão? Não. Bola ali pelo meio, trabalha a bola o time do Londrina. Bola ali pro Léo Moraes, ele vai pra linha de fundo, vem na marcação, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga o Kaique. Amorteceu e fica com ela o goleirão da equipe da Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. O Akira Miyamoto tá dizendo aqui nesse momento, estamos na porta do Z4. O Londrina estava atrás da Ponte, né? Só tinha 4 pontos na competição, o time do Londrina. Vamos orar, ainda faltam 40 pontos em 32 jogos. Tá dizendo aqui o Akira Miyamoto. O Edson Chaves manda um salve aí pro Rio Grande do Sul. Valeu, Edson. Vem Ponte, bola com o Luiz Felipe. Passa a bola entre as pernas do jogador Londrina. O jogo tá parado, tá pegando uma falta pra Ponte. Ok. O jogo tá parado, é falta pra Macaca. Vai, André. Salve pro Rio Grande do Sul. Bate, que felicidade. Quando nesse momento Londrina mexe, tá indo embora o camisa número 10, que é o Diego Jardel, para a entrada do 19, que é o Igor Leite. E também... vamos ver aí quem vai sair no Londrina. Vai sair o 9, que é o Caio Mancha, para a entrada do 23, o jogador Matheus Lucas. 9, Caio Mancha foi embora. 23, Matheus Lucas está no jogo. Informação para Iga Atacado. Essa é a terceira alteração do técnico Edson Vieira, né? Mudou, ele parou o jogo 2 vezes, colocou o Clinton na primeira, Igor Leite e Matheus Lucas agora. E a bola é da Ponte, aqui no campo de ataque. Falta pra Macaca, vai pra bola ali o Luiz Felipe, é o Mailton, ele tá batendo todas, hein, o Mailton. Levantou, subiu a zaga, tirou agora o alto-falante do estádio, vai anunciar as alterações. A bola vem, Arthur deu um balão na bola.
Aí vai ficar com ela ali o Lucas Frigeri. Vai sair do gol para ficar com ela o goleirão da equipe do Londrina. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Londrina na ponta direita, bola pro Léo Moraes. Léo Moraes entrou na grande área, passou pelo Leonardo, vai pra linha de fundo. Cruzamento, levantamento na boca do gol, toca de cabeça pra fora. Matheus Lucas, incrível. Ele meteu a cabeça na bola e perdeu. Ó, não tinha nem goleiro. Você vai ver no replay da Dali. E o André vai contar. O passe veio lá da direita. Ele meteu a cabeça sem goleiro e jogou pra fora, André. E o detalhe que o cruzamento que veio pelo setor direito. No segundo pau, o jogador Matheus Lucas, o gol, era só escorar, ele conseguiu mandar pra fora, evitando aquele que seria o segundo gol do Londrina. Quase o Tubarão amplia, continua 1-0, o Tubarão vence no Estádio do Café. O Anderson Grigoletto respeita a opinião de todos, mas um técnico que coloca um time para não fazer gol, as dificuldades vão aumentar e muito. O Miguel Romero tá pedindo um gol, por favor. O Edilson Roberto, Corsato, Frank entenda, o Ceará e Londrina pediram para perder os jogos contra a Ponte. Jogamos na retranca, time sem pegada, espelho do seu técnico no banco. Não tem jeito. De cada 10 que você perguntar, 9 vai pedir a cabeça do Felipe Moreira. Não tem jeito. A gente tem que respeitar a opinião do torcedor. Realmente ele gosta de um jogo um pouco mais reativo mesmo, né? Mas hoje, gente, vamos dar a mão à palmatória aqui, né? O Filipinho faltou um pouquinho de inteligência pra ele e o Arthur não precisava ter cometido aquele pênalti, né? Não precisava ter cometido aquele pênalti. 31 minutos do segundo tempo, 14 pra terminar o jogo, mais acréscimos. Bola lá pro Léo Moraes, tá na ponta direita, chega a zaga da Ponte, tira. Aí vem ali o camisa número 5, o Leonardo, bate na bola, só que a bola pegou no Leonardo, não, no Luiz Felipe, que tá jogando lá na ponta esquerda agora. O Mailton veio aqui pra ponta direita. Chegou a zaga, tirou. A bola voltou pelo meio. Trabalha a bola pro time da Ponte. Bola pra Macaca. Ramon Carvalho tocou bola pro Guipira. Ele tem velocidade. 1, 2, 3, 4, 5 contra ele. Só agora tá chegando ali o Leonardo. Ele colocou a bola na frente. É difícil. Às vezes eu concordo que é difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo. Chegou a zaga da equipe do Londrina, tira. Joga a bola pra lateral. Lateral pra Ponte. Vem o Guipira pra fazer a cobrança do arremesso manual. Ele trabalha a bola pra equipe da Macaca. Vira o jogo. Toca a bola ali um pouco mais atrás. Volta essa bola pra equipe da Ponte. Bola pro Arthur. Cometeu pênalti, hein, Arthur? Bola ali pelo meio. Bola pro Guipira. Aí quem que tá na área ali? O camisa número 18, o Samuel Braga, rapaz. Time cheio de volantes. Bola pro Arthur. Arthur ganha essa bola pelo meio. Trabalhou pro Mailton. Vai queimada ali. Bateu pro gol. Pra fora. Passe, vai embora. O goleirão Lucas Frigeri, rapaz, virou passageiro, hein? Ela saiu linha de fundo. Quase o gol de empate na Ponte, André. E uma paulada do Dudu de perna direita. Ele chutou forte. O Frigeri apenas observou, já tinha ido na jogada, torcendo para que a bola saísse. À direita da meta do goleiro do Londrina. Quase a Macaca empata no Estádio do Café. É o Mailton que bateu essa bola aí. O Dudu já não tá mais no jogo. Foi o Mailton que meteu essa bola aí lá na ponta esquerda. Olha lá o Mailton, lá, o camisa número 2. Ele tava aqui na direita, né? Ele que bateu essa bola, quase Carlos, o gol de empate da Ponte. Vai, Coral. Um abraço especial aqui. Sabe quem tá na nossa audiência? Não sei. Lucas Colombo Rossafa, diretamente de Jales. Fazendeiro. Esse ele é dono... Anda a cavalo, viaja bastante. Dono de Jales todo. E manja muito, hein? Conhece muito dos times de Campinas. Lucas. Grande, Lucas. Bola ali pelo meio, trabalha a bola o time do Londrina. Vem João Paulo, camisa número 150. Autor do gol do time do Londrina na cobrança de pênalti. O Londrina, daqui a pouco o Coral vai colocar aqui o elevador pra Ponte e pra Londrina. Pra Ponte o elevador tá indo... Pra baixo, né? O Londrina tá subindo. Vem cruzamento. Levantamento na boca do gol. Matheus Silva tira. Joga a bola na ponta esquerda. Trabalha a bola pro time da Macaca. Vem na marcação ali, chega. Time do Londrina cometendo falta. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Filhinho. Loja 2, no Bandeirantes. Depois de tudo de ruim que fizeram com a Ponte em anos anteriores, os elencos que são montados é com o que sobra no mercado. Infelizmente, teremos que conviver com esse cenário. Tá mandando aqui o Aparecido Alves.
O Matheus Felipe tá mandando que quer mais um gol. Tá mandando ele aqui. O jogo tá parado, viu, gente? O jogo tá parado, por isso que o narrador tá lendo as mensagens aqui. O Edilson Roberto pergunta, temos mais volante no banco? Temos mais volante no banco? Tá perguntando aqui o Edilson Roberto. Daqui a pouco o repórter vai mandar pro ar aqui. Viviane Cristina, o time da Ponte é um time de jovens. Às vezes falta um pouco de malícia para os garotos, mas ainda temos alguns minutos para empatar. Tá dizendo ele aqui. Agora o árbitro tá pegando uma falta ali em cima, o Matheus Silva, né? Em cima do 23, ali o Matheus Lucas. Matheus contra Matheus. O jogo ficou parado, bola ali pela direita. Depois você manda pro ar aí pra ver se tem mais volante nesse time da Ponte, viu, André? Não tem não, só tem zagueiro, viu? É o Tomás e também o Thiago Oliveira. E vem o time da Macaca, bola lá pela ponta esquerda, bola pro Guipira, quem sabe o Guipira na ponta, ele abre esse jogo, vira, trabalha a bola para Arthur, Arthur vai para a linha de fundo, o Guipira tá dentro da grande área, fez cruzamento, o Guipira vai correr atrás da bola, não tem tamanho para pegar, aí a bola voltou, aí o Guipira, que dificuldade. Aí chegou ali o Luiz Felipe, Carlos, cometendo falta em cima ali do Salomão. Torcida do Londrina tá pedindo cartão e eu acho que até tem razão nessa, mas o árbitro não deu não. Chamou, falou, Coral. Pela informação do André, a gente não tem mais volante, né, André? Só zagueiro, você disse. São dois só no zagueiros. Banco? São dois, né? São, é o Tomás, o camisa número 13 e o Thiago, o camisa número 13, meu caro Wendel Coral. Muito obrigado. Então quer dizer que dá pra retrancar mais, viu, Carlos? Tem mais uma alteração para fazer, mas normalmente ele não usa as 5 alterações. Ele faz só 4 alterações. O técnico, o Felipe Moreira. Time cheio de volantes, 3 laterais e vocês querem exigir do Guipira. Tá dizendo aqui o Edilson Roberto. Ele é um atacante, né, Edilson? Aí você quer que eu faça o quê, né? Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Vem o Matheus Silva pra tirar dali. Aí o Matheus deixou o bração aberto, a asa aberta. O jogador do Londrina ficou pedindo falta. Bola voltou pelo meio, Luiz Felipe. Matheus Silva. Matheus Silva põe essa bola aqui no campo de ataque e perdeu. Recuperação de bola para a equipe do Londrina. Bola ali com o João Paulo, trabalhou, tocou na ponta pro Matheus, vai fazer, bateu pro gol, é gol! Gol do Londrina! Futebol é a nossa paixão. É gol. Bola na rede. Na marca de 36 minutos passados do segundo tempo. João Paulo, Mocelin, Matheus Lucas, 23, bateu pro gol, a zaga da Ponte chegou atrasada, ele tocou no canto esquerdo do Kaique. É o segundo do Londrina para ampliar. 2 pro Londrina, 0 pra Ponte. Goleirão Kaique França, essa você só pega lá no fundo da rede, me conta. Me dá o detalhe do segundo gol do Londrina. O segundo gol do Tubarão. Printa a tela aí, André Luiz, e você vê no replay da Dali. E o detalhe que na linda jogada do Mocelin, de calcanhar, ele serviu ao Matheus Lucas. Na frente do goleiro da Ponte, ele apenas escorou, deu um tapa de boa tarde, fazendo o segundo gol do Londrina no jogo. Agora, Matheus Lucas, camisa 23. O Londrina tem 2, a Ponte não tem nada. Matheus Lucas, camisa número 23, foi pra rede. E a Ponte mexeu, hein? Trocou 5 pelo 16, André. Foi embora o camisa número 5, o Leonaldi, para a entrada do 16, Paulo Baia. Confirmando. Agora vai. 5, o Leonaldi foi embora, 16, Paulo Baia tá no jogo. Informação para Ovo Satoshi. Ô, Wendel, posição da Ponte na competição, posição do Londrina no campeonato, por favor. Vamos lá, Corsato, com a classificação momentânea, a Ponte Preta vai ficando ali na porta do rebaixamento, ou melhor, vai entrando no rebaixamento, na 17ª posição, com 5 pontos ganhos, e o Londrina vai subindo, estava em 18º, vai indo para 11º, agora com 7 pontos na tabela de classificação. A coisa vai ficando feia pra Ponte. O próximo jogo é só o derby de número 205. O derby com o Guarani tendo 12 pontos, a Ponte só 5. O Guarani tem o dobro e um pouco mais de pontos que a Ponte na zona do rebaixamento. O Eberlin vai ter que aguentar essa bucha aí, né? Porque foi ele que chamou pra si, né? Ele que chamou pra si aí o Felipe Moreira e esse time aí todo remendado na Ponte. Não tem o que fazer, o Eberlin vai ter que aguentar essa bucha aí, vai ter que vir nas entrevistas coletivas, né? Vai ter que tirar um pouquinho o foco aí, vai ter que chamar, porque foi ele que armou tudo isso pra nós, né, o Frank? Ô Carlos, mas eu volto a insistir, gente, vamos ser sinceros. O pessoal tá careca de saber, Carlos, eu sempre falo isso, eu não amenizo pra ninguém, mas eu não critico o Felipe. Como é que eu vou criticar o Felipe? Carlão, quem que ele tem pra botar no ataque?
Hoje ele tirou Jesus, Dudu e botou quem? Guipira. Gente, nós vamos pedir o quê pro técnico? A cobrança, se é que tem que ser feita, é em cima de quem monta o elenco. É o dirigente. E ele já explicou o motivo. Então nós vamos ter que aguentar as pontas e apoiar o elenco. Eu não vou criticar. Desculpa, torcedor, mas não vou criticar o Felipe. Se você não der ovos pro cozinheiro, não tem bolo, amigo. Esquece. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Ponte, vem bola aqui pela ponta esquerda, Arthur vai pro cruzamento para tentar diminuir o time da Ponte. Os meninos estão correndo, né? Mas o time realmente é limitado. Bola ali pelo meio, trabalha a bola o time da Ponte. A bola voltou na marcação, era pro Paulo Baia, chegou a zaga, tira, joga a bola para lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Sports. É muito mais que torcer, é jogar junto. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Chegamos a 40 minutos, 30 segundos passados o segundo tempo, 4,5 mais acréscimos pra terminar o jogo. No giro do giro, é o giro que gira o placar do futebol pra você, Série B, Campeonato Brasileiro. Depois de 3 rodadas, a Ponte tá perdendo. Ponte perde, o Londrina vence, Londrina 2, Ponte 0, placar ao vivo, Futebol Interior, o Wendel Coral. Daqui a pouco, o complemento da 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 18 horas a bola rola para ABC e Botafogo, transmissão aqui no Futebol Interior, em parceria com a W Esportes, Vitória e Atlético Goianiense no Barradão, e mais tarde às 8h30, Ituano Esporte no Estádio Novelli Júnior. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Londrina vem, bola aqui pro campo de ataque, vai fazer, bateu pra fora. O Clinton perdeu. Pra você que tá na Dali, você viu o lance um pouco antes da narração. Que gol de novo perdeu Londrina. Ó, o Londrina se capricha melhor aí nas conclusões. Era pra estar goleando a Macaca. Pobre Macaca, hein, André? Ah, pobre sim. Desta vez o cruzamento do Mussolini. A bola serviu o jogador do Londrina, que era só dar um tapa e sair para abraço. Mandou pra fora. Sorte da Macaca, linha de fundo. A Ponte continua perdendo 2-0 e 2 alterações do Tubarão. Vai. Foi embora o número 2, Léo Moraes. Para a entrada do 18, o Ezequiel. E foi embora também o 150, que é o João Paulo, para a entrada do 16 Itão. Confirmando, 16 Itão tá no jogo, 150, João Paulo foi embora. E o número 18, Ezequiel, tá no jogo, 2, Léo Moraes foi embora. Informação para Pizzeria Papagaios. 42-30, Ponte perde para a equipe do Londrina. A Ponte não tomava gols há 2 partidas. Levou 2 gols do time do Londrina, que tá em crise, né? Trocou de treinador, o Edson Vieira interino, né? A Ponte foi jogar com o Londrina com 1 ponto a menos que a Ponte, e a Ponte tá conseguindo perder o jogo, rapaz. Parabéns para os envolvidos, né? Começar com o senhor Filipinho e depois com o Arthur, que cometeu aquele pênalti bobo, né? Bobo, fazendo com que o Londrina fizesse 1-0 e aí depois não tem jeito, né? Com um jogador a menos também fica difícil. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Aquele a Miyamoto, Aparecido Alves, torcedor Ponte Pretano tá bravo. Aqui o Wilson Correia, Filipinho culpado. Matheus Jesus perdeu a bola que deu o contra-ataque que resultou no pênalti. Culpado também. Vem o Guipira, tá lá na ponta esquerda. Vai entrar na grande área, tá sozinho também o tal do Guipira, hein? Escanteio. Escanteio pra Ponte, lado esquerdo, André. É, lado esquerdo vem o Mailton para a cobrança, camisa número 2.
Lance que favorece a Ponte, a Macaca tenta diminuir, finalzinho de jogo no Estádio do Café. O Londrina vence por 2-0. Escanteio para a equipe da Ponte, é o segundo escanteio para a Macaca no segundo tempo, o 9º no total para a Ponte. Londrina teve 13 escanteios e só. Vem Mailton para a bola, levantou na boca do gol, Matheus Silva de cabeça para fora. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. O Batata aqui no WhatsApp, vocês acham que o técnico é o problema nesse time? A Ponte Preta é o time mais indisciplinado. Há muito tempo, fica difícil jogar assim, tá dizendo o Batata aqui no nosso WhatsApp. 44:40. E domingo tem derby número 205, Ponte na zona do rebaixamento, Guarani lá entre os 4 melhores da competição. Guarani tem o dobro de ponto e mais 2, que é a Ponte, só que o jogo é no Majestoso, só a torcida da Ponte, né? Porque em Campinas não podemos ter torcedor visitante, nem jogo de Ponte, nem jogo do Guarani. Subiu a placa lá, André. Mais 6. Vamos até 51 nesta segunda etapa. Você ouviu o toque do Bolacha na mesa de som, 45 passados do segundo tempo. Bola ali pelo meio. A bola era pro Mailton. Tá caindo de maduro também. Chegou a zaga da equipe do Londrina para tirar. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem o time do Londrina, bola aqui pela ponta esquerda, é pro Salomão por baixo, chegou a zaga da Ponte para tirar. Linha de fundo, escanteio para a equipe do Londrina fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Escanteio para o Londrina, o Edilson Roberto. Senhores, no intervalo, tiraste o Filipinho que já tinha amarelo. Falta visão, tá dizendo aqui o Edilson Roberto. Vem Paulinho Mocelin para fazer a cobrança do escanteio. Nelson Letrinta Júnior. Eberlin, vírgula, parabéns para a bola. Vem ali o Mocelin, camisa 100 nas costas, levantou, tocou na boca do gol, Arthur. Cometeu pênalti, Arthur. Pênalti bobo. Chegou a zaga da equipe do time do Londrina. A bola volta ali com camisa número 18, que é o Ezequiel. Ezequiel volta a bola. É pro time do Londrina. Trabalha a bola para Vitão. Vitão na ponta esquerda pro Salomão. Salomão vem passando a linha que ele virou gramado. O Mocelin virou o capitão do time. Vem Mocelin aqui na ponta esquerda. Trabalha a bola. Luiz Felipe vem na marcação. Samuel Braga também tá por ali. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Trabalha a bola pro Gabriel. Vem o Gabriel voltando. O Londrina vai tocando bola. Já ganhou o jogo. Vamos até 51. Estamos com 47. Bola dentro da grande área pro Clinton. Matheus Silva. Vem na marcação, tira, joga a bola para a linha de fundo. É mais um escanteio pro Londrina. É mais um no segundo tempo, André. Mais um para o Londrina. Escanteio, lado esquerdo. Quem vem para a cobrança é o camisa número 100, o Mocelin. Ele na bola, o Londrina desce e continua 2-0 para o Tubarão. Mocelin pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Kaique França falhou, a bola voltou pro Gabriel, Patrick vai queimar dali pro gol, pra fora. Até o Kaique, hein? Meu Deus, quase o terceiro gol do Londrina, André. É, o detalhe que no escanteio cobrado pelo Mocelin, o Kaique saiu catando borboletas. A bola pingou, acabou sobrando para o camisa número 13, o jogador Patrick, que chutou forte. A bola passou à esquerda da meta do goleiro da Ponte, quase é o terceiro do Londrina no jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Acabou? Essência! Muito bom. Essência FM 102.5, a frequência da vida 98.5. Lembrando que vamos ficar aqui na Essência mais um bocadinho, tá? E aí a gente fica só no Facebook e também no YouTube. Até o final do jogo e na abertura vem o time do Londrina, bola aqui pro campo de ataque. Bola pro Matheus Lucas, vai sair mais um, vai queimar dali, bateu pro gol, é gol! Gol do Londrina! Contra-golpe do Londrina. Tá lavando a alma o Londrina, hein? Que não fez o campeonato todo. Pegou a pobre Macaca, né? Do descomando total do time da Ponte. Jogadores que só tomam cartões, só sabem fazer isso. Time fraco. Time fraco montado pelo Felipe Moreira. E no Dia das Mães,
o time do Londrina dá um presentaço para as mães que torcem pro Tubarão. Aí a Ponte Preta, os jogadores da Ponte, dão esse presente aí para as mulheres que torcem pra Ponte Preta. Esse desgosto aí, ó. Matheus Lucas, printa a tela, é o terceiro do Londrina. Virou goleada, hein? Londrina 3, Ponte Preta 0. Tela tá printada. Kaique França pega no fundo na rede, o detalhe do gol é seu. Printa a tela aí, André. E o detalhe que, de novo, é exemplo do primeiro gol que ele fez na partida. O Matheus Lucas, ele recebeu sozinho na área, desta vez, pelo setor direito. Na saída de Kaique França, chutou forte. A bola entrou no canto baixo, direito da meta do goleiro da Ponte, que nada pôde fazer. É o terceiro gol do jogo, terceiro do Londrina. Matheus Lucas, 23 agora. Londrina 3, Ponte Preta 0. A Ponte não tinha tomado gol nos últimos jogos. E agora quando toma de sacolado. O Roberto Santos aqui, o Felipe Moreira não tinha arrumado a defesa. Felipe, deu ruim pra nós. Viu, Roberto Santos? Fazer o quê? Vem Ponte, olha o Mailton. Perna direita, vai queimar. Meu Deus do céu. A bola saiu pra lateral, cara. Saiu pra lateral a bola. Jesus amado. O Frank vai terminar o jogo, 50 minutos. Londrina vence 3-0, a Ponte indo pra zona do rebaixamento. E só tem o derby aí, viu, Frank? Carlos, a situação se tornou lamentável a partir da expulsão do Filipinho, arrebentou com o time. O Arthur hoje, que partida terrível do Arthur. Fazia tempo que não jogava mal, né? Mas hoje ele entregou a paçoca. E agora esse resultado 3-0, Carlos, não só justíssimo, como se a Ponte não se cuidar, toma mais, hein? Será toma que mais. dá, pô? Só tem mais 30 segundos de jogo. Ah, não, se bobear, ainda cabe mais um ainda. Pra você ligado com a gente na Dali, baixa lá o aplicativo. Domingo que vem tem derby, com imagens. Meu Deus, o derby vem aí. Guarani com 12 pontos, Ponte com 5, aponta o centro do gramado. Torcedor do Londrina, claro que festeja o torcedor do Tubarão. Londrina 3, Ponte Preta 0. Técnico Felipe Moreira cumprimenta ali os jogadores do Londrina. Ponte perde pro Londrina pelo placar de 3-0. Queridos, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ficar aqui mais uns 10 minutinhos, né, pra gente fechar a live lá da Dali, tá bom? Então eu vou despedir aqui com o pessoal da Dali, vamos pegar os destaques finais da Dali, e aí eu vou pedir pra você que tá na Dali ir lá pro Facebook, pro YouTube Futebol Interior, que a gente vai falar muito desse jogo da Ponte Preta contra o Londrina. E também vamos falar na Essência FM em 102,5. Na Essência nós vamos até as 17h30. Então vamos fechar junto aqui, vamos fechar tudo junto, ok? Vamos fechar tudo junto então, tá bom? Bolacha, Felipe, Lucas Pessoa, fiquem atentos aí, vamos fechar tudo. 3, daqui a pouquinho, tá? 3 pro Londrina, 0 pra Ponte. André Luiz, saída dos jogadores no gramado. A Ponte perdeu, o Londrina ganhou. André. Eu confirmo a você o placar com gols de João Paulo e 2 de Matheus Lucas. O Londrina venceu a Ponte Preta por 3-0 esta tarde no estádio do Café. Jogadores da Ponte saindo do gramado, também os jogadores do Londrina. Jogadores do Londrina agora numa corrente positiva, próxima linha divisória de meio campo, em uma oração, juntamente com o técnico interino Edson Vieira, valorizando muito essa vitória, a equipe do Leque, que vinha numa situação difícil, e aí a demissão do seu treinador Alexandre Galo nesta semana. Uma corrente positiva aí dos jogadores do Londrina no meio campo, comemorando muito a vitória por 3-0 diante da Macaca. Jogadores da Ponte já no vestiário número 2. Eu volto o comando a você, Carlos Corsato. Legal, o André volta daqui a pouco no fim de jogo no comando do Wendel Coral. O Frank Francisco, 3-0, Matheus Lucas entrou, fez 2, o João Paulo fez numa cobrança de pênalti, a Ponte que perdeu o Filipinho com menos de 1 minuto, 40 segundos, expulso, e depois o Arthur deu moral lá. Não dá pra colocar o Fábio Sanches, né, o Bolacha? Tá falando lá, dá pra colocar ele? Vamos pelo menos o áudio. Fábio Sanches. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui o Fábio Sanches. Vamos ver, tem que aumentar aqui. Não dá pra colocar. Ah, tá certo.
Beleza, o Fábio Sanches está falando lá, seria legal, né? Se a gente pudesse pegar a palavra do capitão da Ponte. Mas seria legal também, Corsato? Ouvir a palavra do treinador, mas a Ponte não tem coletiva fora de casa, né? Não, aí fica difícil. Não tem, a gente não pode mandar perguntas, né? É difícil fazer, né? Ouvir o treinador, ouvir o presidente, porque é uma semana importante pro time da Macaca. Mas vamos lá, agora é a vez aqui do Frank, porque eu tenho mais 2 minutinhos só para fechar a jornada na Dali e também lá na Essência FM em 102,5. Vamos lá, Frank, 3-0 pro Londrina. Carlos, vamos fazer por partes, né? Resultado justo para a equipe do Londrina. Aproveitou, a partir do momento da expulsão do Filipinho, a Ponte ficou com um jogador a menos. Aí desestruturou totalmente a meia cancha. Para ajudar, o seu Arthur me faz uma bobagem sensacional. Jogador com a experiência que tem, perdeu aquela bola pelo meio na tentativa da Ponte sair jogando. Mata o lance, cara. Você vai querer matar dentro da área, pô? Isso aí nem jogador na várzea tá fazendo mais, pô. Não dá, né? Sinceramente, hoje foi terrível. Gente, Carlos, a gente tenta defender o Felipe e eu vou explicar o meu motivo. Ele não tem elemento humano para montar o time. Hoje, se você reclamar, ele montou o time retranqueiro, ótimo. Tirou o Dudu, botou o Guipira, que era o outro atacante no banco. O que fez Guipira? Sério que vocês acham que Guipira é esperança de gol para o time da Ponte Preta? Gente, com o que tinha em mãos, ele montou o que podia. Vamos contestar que algumas coisas o Felipe demora demais para fazer? Assim, da expulsão do Filipinho, ele já deveria ter fechado a meia cancha, já deveria ter recuado mais a Ponte, mas também tem aquele detalhe, trazer o Londrina mais para cima? Não sei. Nós temos que cobrar quem tem que ser cobrado. O elenco não está balanceado, não tem atacante, e hoje, Carlão, só para passar a conta e fechar a régua. Resultado justo. 3-0 pro Londrina. 3 pro Londrina, 0 pra Ponte. Daqui a pouco, no fim de jogo, no Facebook, no YouTube, nos canais de áudio, o Frank Francisco vai falar mais. Ô, Coral, eu quero rapidinho aí que você passe a classificação da Série B. Tem Perfeito. tabela aí colocando a Ponte fora da zona do rebaixamento. Tem outras tabelas colocando a Ponte no rebaixamento. Manda aí. Não, a Ponte tá dentro do rebaixamento. Vou explicar o porquê. Pelo saldo de gols. 30 segundos, vai. Menos 5 e o Sampaio Corrêa tem menos 4, exatamente por isso. Classificação bem rapidamente. Vitória é o primeiro, 100% de aproveitamento com 15 pontos. Só. Criciúma, Guarani o terceiro com 12, Vila Nova fechando o G4 com 11. Os 4 últimos. Ponte Preta com 5, Tombense 4, Juventude 3, ABC Lanterna 1 ponto. Muito bem, 5 da tarde, mais 29 minutos. Quero agradecer você que ficou com a gente no aplicativo da Dali, hein? Domingo, anota aí, 18h30, transmissão começando pro Derby com imagens a partir das 18h10, Derby número 205 na Dali, tá? Se você não se inscreveu ainda, não baixou o aplicativo, baixe, porque domingo tem Derby 205 aqui nos canais Futebol Interior, junto com a Dali, com imagens para você. Muito obrigado você que ficou com a gente no aplicativo da Dali, baixe o seu nas lojas virtuais. Quero agradecer também você que ficou conosco na Essência FM, em 102,5 para Campinas e região, 98,5 para todo o Circuito das Águas. São 5 da tarde, mais 30 minutos. Você vai ficar com a programação no FM, com a programação da Essência FM, agradecendo a coordenação do pastor Josimar Fonseca, os trabalhos técnicos do Lucas Pessoa e a coordenação artística do nosso grande Gil Kleber. Para você que ficou na Dali também, muito obrigado, estive ao lado do Frank Francisco, do André Luiz, do Wendel Coral, a nossa equipe técnica hoje com o Felipe Marques e o Bolacha. Tudo isso capitaneado pelo Elcio Paiola e também pelo Dr. Arthur Eugênio Matias. Em 3 minutos, depois do intervalo, para você que fica com a gente no Facebook e no YouTube, tem o fim de jogo no comando do Wendel Coral. Para você que ficou conosco na Essência FM 102.5, 98.5 e para você da Dali, muito obrigado. Você da Dali, seja muito bem-vindo. Domingo estamos de volta com mais um jogo para você, Derby 205, Ponte e Guarani, no estádio Moisés Lucarelli. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Essência, a frequência da vida. Essência. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Wendel Coral. Agradecendo desde já o Felipe Marques, também o Eduardo Bolacha aqui nos trabalhos técnicos dos portais Futebol Interior. Estamos ao vivo ainda pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube, você fica à vontade para participar e também através do nosso WhatsApp DDD 19 98989 3526. Gente, antes de começar aqui com os quadros do final de jogo, eu quero trazer aqui as ofertas especiais do Iga Atacado para você, hein? Lembrando que sempre com a maior variedade e os menores preços. O Iga são 3 lojas, né? Uma em Campinas, uma em Santa Bárbara do Oeste e outra em Sorocaba. Lembrando também o endereço, né? Aqui em Campinas é na rua Pedro Estancato, no Campo dos Amarais. Na loja de Santa Bárbara do Oeste, o endereço pega aí, hein? Rua da Agricultura, número 622. E por fim, em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, número 550. Vamos então a algumas ofertas. Você que gosta daquele contra filé, muito barato, promoção imperdível aqui no Iga Atacado, valor em R$ 39,98. Repetindo então, contra filé o quilo, R$ 39,98. Para você que gosta de abacaxi pérola, a unidade R$ 5,98. Gente, tá muito barato. Então também o abacaxi tem contra filé. Se você gostar mais de filé mignon, também tem, viu? Cordão filé mignon, o quilo, R$ 27,98. Lembrando que essas promoções são válidas até amanhã, segunda-feira, dia 15 de maio. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços
3 lojas como Passeio em Campinas, uma em Santa Bárbara do Oeste e também uma em Sorocaba. Agora vou pegar um destaque rapidamente aqui do nosso repórter André Luiz. André, português claro, um baile do Londrina no segundo tempo, claro, beneficiado com a expulsão do Felipinho no início da etapa complementar. 1, 2, 3 gols, os gols João Paulo, Matheus Lucas 2 vezes. O Londrina passou o trator para cima da Macaca, agora a Ponte está dentro da zona de rebaixamento. Como fica o departamento médico da Ponte pro derby de número 205, meu caro? Algumas perspectivas, a volta, quem sabe, do Pablo Diego, pelo menos o Felipe Amaral a gente já sabe que volta após cumprir suspensão. Jé foi poupado. Passa um resumo aí pro nosso telespectador, André. Como você bem disse, após o trator de hoje chamado Londrina, que passou por cima da Ponte Preta, a vitória de 3-0 agora há pouco, Estádio do Café, meu caro Wendel Coral. A expectativa para o derby de número 205, próximo domingo, 18 horas, Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Guarani, com transmissão total dos canais Futebol Interior. A Macaca deverá ter aí certeza o retorno do Felipe Amaral, que cumpriu automática na partida de hoje diante da equipe do Londrina. Também o atacante Jé, que foi poupado principalmente porque estava pendurado com 2 cartões amarelos, e a expectativa, como você bem disse, do departamento médico é a liberação de Pablo Diego, já que os jogadores Elvis e também o zagueiro, o meia Elvis e o zagueiro Fábio Sanches foram liberados para a partida de hoje diante do Londrina e deverão ter condições normais de atuar no derby campineiro de número 205, meu caro Wendel Coral. Perfeito, André, muito obrigado. Então o André confirmando, né? O Jé volta, aliás, poupado com 2 cartões amarelos. Daqui a pouco vou até levantar essa pauta com o nosso comentarista Frank Francisco sobre o que ele acha também aí de poupar, né? De preservar o Jé para o jogo aí do derby, o clássico campineiro de número 205. Só lembrando também, né, André, o atacante Eliel e o zagueiro Edson estão entregues ao departamento médico. O Eliel, eu acho que não vai jogar o derby, pelo menos a última informação que eu tive é que pelo menos 2 semanas fora. Já o Edson, a gente fica também aí no aguardo do retorno dele, mas fato é, né, André, que a dupla de zaga da Ponte já está definida com Matheus Silva e Fábio Sanches. Sim, Matheus Silva e Fábio Sanches, e dos 2 casos que você citou, meu caro Wendel Coral, tanto o Eliel, que é o atacante, quanto ao Edson, zagueiro, a situação mais grave é do Eliel. Que é um problema na posterior da direita, é mais lenta a recuperação, então com certeza, como você bem disse, não deverá ter condições para o derby 205 no próximo domingo no Moisés Lucarelli, mas o Edson, o zagueiro, a expectativa, se for liberado ao longo da semana para trabalhos com bola, pelo departamento médico, poderá até ficar como opção no banco de reservas, meu caro Wendel Coral. Perfeito, André Luiz, muito obrigado. Agora passo a palavra também para o nosso comentarista Frank Francisco, FF aqui dos canais Futebol Interior. Frank, aquela perguntinha, porque o nosso telespectador, nosso ouvinte já está aqui sintonizado, querendo saber se as notas do jogo, você já deixou tudo preparado aí ou não? Já, prontinho aqui. Então tá bom, então vamos conferir a vinheta do Melhor em Campo, não, né? A Ponte perdeu hoje, não tem, mas aqui das notas do jogo, daqui a pouquinho a gente começa com o Frank Francisco. Solta a vinheta aí, Bolacha. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Coral. Oi. Antes de você trazer as notas do jogo, eu acho importante a gente colocar aqui a palavra do torcedor da Ponte. Com certeza. O Edilson Roberto. Se o Felipe Moreira for mantido com uma vitória no derby, vou torcer por um empate para esse retranqueiro. Não vou terminar de ler aqui o que você colocou, Edilson, mas eu entendi. Com empate ele não cai, tá? Com empate ele não cai. E assim, queria saber de vocês, né? O do Wendel também, porque a minha impressão é a seguinte: eu entendia que o Felipe Moreira poderia cair se a Ponte tomasse uma trauletada do Londrina. Cara, 3-0 pra mim é uma trauletada. E firme. Eu ia perguntar exatamente isso. 3-0 pra mim é uma trauletada firme. Mas eu vou insistir aqui. Eu entendo que o problema da Ponte não é só treinador. Então, o Marco Eberlin, a gente sabe que ele é sisudo, né? A gente sabe disso, né? E ele vai bater no peito. Teimoso. Vai bater no peito. E vai deixar... Eu vou chamar ele de menino, porque eu sou mais velho do que ele, né? E vai deixar o menino aí. Ele vai jogar a responsabilidade pra ele. Ele vai trazer a responsabilidade pra ele. Vai falar, não, eu garanto o Felipe até o derby, só que após o derby...
só Deus sabe o que pode acontecer. Então, aí assim, o que eu entendo é o seguinte, é como... vocês lembram, o Wendel não, porque o Wendel não era nem nascido, mas o Frank e o André sim. Agora a gente pode sair um pouquinho da casinha, porque estamos nas redes sociais, né? Então a gente pode sair um pouquinho da casinha. Vocês lembram do leite Você sai sempre da casinha ou não, Gorsato? Sabe, sempre, eu gosto. Tá bom. Lembra daqueles leite de saquinho? Hoje tem o leite longa-vida. Leite Antigamente, saquinho. eu só comprava, quando era pequeno, adolescente, só tomava no saquinho. Eu que trabalhei durante muito tempo em mercearia, em supermercado, eu trabalhei muito com aquilo, né? Aquilo era um horror, cara. Caixa pesada. Nossa, furava. Deus do céu. Mas só tinha... lá vem, ó o bolacha. Aquelas caixas... Vou pôr o microfone aí pra você, tá? Só que você só vai poder falar isso aí só nas redes sociais. Aquelas caixas amarelas, lembra, Corsato? Sim, mas... Ficava cheio de leite. Por que eu tô chamando do leite? Porque o leite ele tinha validade. Era só 48 horas, valia de um dia pro outro e mais nada que isso. Né? Como é que é, bolacha? Isso, dentro da geladeira. O Felipe Moreira tá com data de validade. Eu também acho. Porque, vamos lá, todos aqui somos ponte pretanos. Graças a Deus eu consegui unir. Aqui não Esquece tem das notas do jogo. Aqui não, já tá lá, mas agora tá de boa. Aqui ninguém é mistão, tá? Aqui todo mundo é ponte. Tá todo mundo triste e chateado com a derrota, ok? Ok. Mas vamos lá. Gente, se um de vocês aqui falar que a ponte é favorita pro derby, eu vou falar que vocês são loucos e eu vou mandar prender com a camisa de força. A Ponte não é favorita contra o Guarani. De jeito nenhum. O Guarani tem 12 pontos, está no G4 do campeonato. Tem 7 pontos a mais que a Ponte. A Ponte só fez 5, o Guarani tem 12. Né? Então o Guarani é favoritaço. Então eu entendo o seguinte. Felipe Moreira tem data de validade. É o derby e pronto. Agora, se empatar o derby, não cai. Você acha mesmo? Não cai. Eu não sei, viu? Eu acho que cai. Eu acho se empatar, não cai. Eu acho que ele só não cai se vencer o derby. Você quer que eu fale outra coisa? Já vou adiantar já aqui o meu palpite pro derby e não vou ficar em cima do muro. Derby é derby, é um jogo à parte, independente da situação de Ponte e Guarani. Eu já vi muitos derbys, a Ponte lá em cima e o Guarani lá embaixo vencer. E ao longo da minha vida já trabalhei muitos derbys que o Guarani estava com imensa vantagem sobre a Ponte, tecnicamente, pontos lá em cima, e entrar com um salto 15 desse tamanho no derby, tomar uma trauletada de 3-0, como eu vi, com 3 gols de, lembra dele, o ponto esquerdo, o Weldon, o número 11, o Weldon. Então, pra mim... Tá? Eu acho que o Guarani é favoritíssimo. O Guarani tem tudo pra vencer, mas vai entrar com um salto desse tamanho e a Ponte vence o derby. Não acho que vai entrar com salto não mesmo, porque o Pivete conhece os times de Campinas. E aí, Wendel, o que você acha? Tem data de validade ou não? Corsato, eu penso que sim, viu? Eu discordo do amigo, vou mais na opinião aí do André Luiz. Eu penso que mesmo se empatar, o Eberlin ele faça alguma alteração aí na comissão técnica da Ponte. É necessário. Quem vai trazer, a gente não sabe, inclusive uma entrevista exclusiva pra você, o presidente falou que o máximo que vai gastar com comissão é 50 mil, né? Não, com técnico. Com técnico, aí, a frase foi de técnico. O máximo que ele vai pagar por um técnico é 50 mil. Aí a gente pode perguntar, né? Quem vem por esse preço? É uma boa pergunta, a gente não sabe. O Tencate ganha 25 no Criciúma. E tem informação de lá. É a bola da vez. E tem informação de lá que ele recebeu uma proposta de 50 mil. A Ponte negou, lógico, né? Mas a informação veio de lá pra cá. Só que o Tencate, olha a posição do Criciúma. Exato, é isso que eu ia falar. O Tencate é o vice-líder com o Criciúma, 14 pontos, apenas um atrás do Vitória. Tá certo que o Vitória tem um jogo a menos. Vai fazer o seu 6º jogo daqui a pouco às 18 horas contra o Atlético Goianiense. Então ali é um bom questionamento. Eu acho que o Tencate não trocaria um trabalho, entre aspas, certo pelo duvidoso aqui na Ponte. Corsato, antes da gente ir para as notas do jogo... Tá, depois só precisa da palavra do Frank, só para falar positivo, com certeza. Só um recadinho rápido aqui. O Wilson Correia, quando o time perde, vamos escolher o pior em campo? Não, né? Não, eu acho que já tá bom demais, né? Não precisa tanta humilhação, Só né? perder já tá bom, né, Wilson? Tá bom demais já. Frank Francisco. Até pra não ficar falando coisas que eu acho que não vai ajudar em nada nesse momento. Frank, e aí, Frank, o que você pensa disso? Eu acho que o Felipe Moreira tá igual o leite que a gente vendia 30 anos atrás. Aquele leite de saquinho. Tá com data de validade. Carlos, na verdade, assim, é um pouco do que cada um aí falou. Mas pelo que a gente ouve e vê, né, e percebe na Ponte Preta, o esquema é o seguinte, Carlão, em tese você tem razão. O Felipe tem data de validade no comando do time. Agora, qual era a real intenção? Se o Felipe se saísse bem, a Ponte continuar com o Felipe. Mas não acredito que ele caia após derby, tá, gente? Independente da Ponte ganhar ou perder, tá?
E a minha opinião como ponte pretano é que a Ponte ganha o derby. Não me perguntem por quê. É baseado, como o Carlão fala, sempre no P de Ponte Preta. Entendeu? Agora, analisando tecnicamente a situação, vamos ser sinceros, gente. Você pode trazer aqui o Pepe Guardiola. Com esse elenco que a Ponte tem, ele vai botar quem para jogar, gente? Nós estamos falando aqui, contestando o Gé ter sido poupado. Mas o menino Eliel nem banco vai ficar no derby. Então se o Gé joga hoje, vamos lá. O Gé malucão vai pra campo hoje. Certeza que ele pode apostar em qualquer casa de aposta que um amarelo ele vai tomar. Aí ele toma um cartão. Pode apostar, aposta. Aí ele toma um cartão. 2 segundos. Tava fora. E Vou tava apostar fora do pro derby, então. Aí Tava no fora. derby nós não íamos ter atacante. Aposta que você ganha. Então, gente, a gente precisa parar e pensar. Vamos com calma. A Ponte está num plano, na minha visão, é kamikaze. Mas na visão de quem está dirigindo, de quem está à frente, vamos crer que eles saibam o que estão fazendo. Porque eu não tenho outra explicação. A Ponte fez contratações, mas a Ponte não visou ataque. Então hoje, para ser sincero para vocês, o que o Felipe podia fazer? Eu vou elencar 2 erros para mim que ele não deveria ter cometido. A demora na substituição, assim que ele perde o Filipinho, já que a proposta de jogo era a Ponte colher um bom resultado, fechasse o time. Você tirava naquele momento ali o Elvis, colocava mais um volante, ele gosta de volante, né? O presidente do clube também gosta de volante, ele sempre falou isso. E fechava a casinha. E vamos ver o que acontece. Depois de alguns minutos, aí você mexeria de uma outra forma. Mas os caras não ajudaram hoje, né? O Filipinho, 40 segundos tomar o cartão, o cara também não vai adivinhar isso. E o Arthur também fez uma Não precisa ser 40 segundos, pode tomar o cartão, mas toma lá com 30 minutos, 40 segundos, velho. Ô, Carlos, e o Filipinho? Arregaçar o bagulho. Você é testemunha que o Filipinho já fala várias partidas. Eu gosto muito dele, Mas tem toma jogado cartão muito também. bem, mas ele precisa ser orientado. Ele tem o mesmo problema que o Alisson tinha quando veio pra cá no começo. Ele entra muito afoito na jogada. Ô, Precisa Frank, ser orientado. ó, o Akira Miyamoto, pra quem acha que com o Felipe Buzeto Moreira está tudo bem, tem retranca no DNA. Não, Akira já falando que a Ponte vai cair com 6 rodadas. Ah, não, eu não vou nem terminar aqui. Dangar... mas se continuar desse jeito aí, vai embora. Não, mas eu não vou... Falar agora não, mas agora, se não mudar a postura, o destino é esse. Não vou ficar aqui rebaixando a Ponte, falando que a Ponte vai perder o derby também, né? Dangar Transportes, pelo jeito só restou torcer contra a Ponte no derby. Ô, louco! Pois só assim teremos chance de se livrar do Felipe Buzeto. Edilson Roberto, se o Felipe Moreira for mantido com uma vitória no derby, eu vou torcer por um empate. Aí ele coloca aqui, Edilson, tá pegando forte com ele aqui, até a vírgula eu vou ler, tá? Depois não vou ler mais não. Mas valeu, Edilson, obrigado, viu? Com empate ele não vai cair, gente. Vocês estão... Pra ele cair tem que perder. Ô, Carlos, deixa eu fazer uma pergunta pro Frank. Frank. Tá, só deixa eu terminar de ler as mensagens aqui, senão passa a batida, aí você faz a pergunta, tá? Wilson Correia, quando o time perder, vamos escolher o pior em campo? Ah, o Wendel já leu essa, né? Só cai se perder pro Guarani, não tem outra opção, diz o Langar. O Almir Fernando, não tem como acreditar que um time que estava jogando junto, jogar tão mal assim. Mas hoje o time da Ponte foi outro e os adversários também são outros. Tá certo que o Londrina também não é o supra-sumo do suco, né? Pelo amor de Deus. Verdade. O Edilson Roberto, tenho 58 anos, já vi times fracos da Ponte, porém eles atacavam e incomodavam o adversário. O Edson Cláudio, Brigatti pra ontem. Coitado do Brigatti, não merece isso. Brigatti urgente, tá dizendo aqui o Edilson Roberto. E mais uma aqui do Dangar, nosso velho e bom Roger Silva está saindo muito bem como técnico. Perdeu, né? Agora pro São Bernardo. Além de ter um olho clínico em revelar jogador. Cara, agora eu gosto do Roger. Sou fã do Roger e fã do Brigatti. Mas eu acho que nessa pressão que tá aí, pra eles não iria ser legal, não. Você tem uma pergunta pra fazer pro Frank, né? Tenho, Frank. Até que ponto a perda do Filipinho hoje com a expulsão e muito provavelmente durante a semana o departamento médico não deverá liberar o garoto Eliel porque a contusão dele é na posterior da direita e você sabe que leva tempo, mínimo 15 dias para a recuperação. E até que ponto, com o elenco pequeno que a Ponte tem, o elenco curto, limitado, esses dois jogadores poderão fazer faltas ou não no derby? O Filipinho vai fazer muita falta, né? O Filipinho, ele acertou a meia cancha da Ponte. A partir da entrada dele, o Felipe Moreira consegue trazer uma estabilidade ao meio-campo, ele fecha bem a equipe e a Ponte estava indo bem. Ele vai fazer falta no derby. E aí, André, como a gente tem um elenco muito curto,
Eu vou ser sincero pra você, o esquema da Ponte pro derby é jogar na retranca. Se a Ponte for enfrentar o Guarani de igual para igual... No contra-ataque? Se a Ponte for enfrentar o Guarani de igual para igual, nós vamos ter problema. E você acha que o Guarani pode entrar naquele clima de já ganhou, estamos com 12 pontos, somos bem superiores e com isso jogar toda a responsabilidade para cima da Ponte e com isso poderá se dar mal e perder o derby? Não, de forma alguma eu não acredito. Não acredito. Apesar de derby ser derby, do outro lado também tem o pessoal querendo ganhar, tem tabu, né, na cidade, você mexe com a cidade. O Guarani vai fazer uma partida para vencer. Agora, como é clássico, em clássico não tem quem tá melhor, quem tá pior. A gente imagina, porque do nosso lado a gente tá vendo tudo negativo. E não tem motivo para sorrir. Você não tem opção, o elenco é muito curto. Você vai pegar um menino hoje com 17 anos que estava no banco para colocar no time de cima, ele nem jogou na Ponte ainda. Por mais que se diga que ele tem subido, tem comparecido aos treinamentos, eu duvido que ele tenha tido oportunidade de jogar 15 minutos com o Elvis. Então, gente, tem coisas que se não houver planejamento, é problema. A gente aqui, eu fiz várias críticas, tá? E fiz vários elogios. Hoje eu estou à vontade para criticar. A partir do momento que você perde o seu treinador, que foi campeão da Série 2, ele vai embora. E ele foi embora, vamos ser sinceros, ele foi embora por causa disso que a gente está vendo. Ele pediu os jogadores. Se não podia trazer os que ele queria, a Ponte pelo menos podia ter ido atrás de jogadores. Ah, não tinha dinheiro. Amigo, a gente sabe, vai ter que dar um jeito. Arruma alguém para investir. Não tem, viu? Arruma alguém para investir. Aliás, o Coral é mais bem informado do que eu, mas até agora não saiu no bid, não, né? O Hélio dos Anjos, não. A Ponte não pode contratar. É verdade. A Ponte não pode contratar e o Hélio dos Anjos, por enquanto, não pode assumir outro time. Porque não saiu no bid a rescisão dele. Então, mas não tem dinheiro, gente. E agora, a gente ficar falando de jogador aqui não vai adiantar nada, porque só pode em julho. Vamos lá. Sapeca as notas aí. Bora lá, Corsato. Antes disso, mandando um abraço aqui para o Edson Juca, pai da minha cunhada, aí mandando um abraço aqui, tá na nossa audiência. Em treinador que tem medo de ganhar o jogo, tem muita chance de perder. Cadê o centroavante? Essa mensagem aí do Edson. Um grande abraço pra ele. Frank, tá preparado aí, né? Beleza, vamos lá. Vamos lá, então. Quero ver as notas do Frank Francisco, começando aí após Londrina 3, Ponte Preta 0. Frank, antes das notas, só mais um dado importante, ó. Londrina, com 7 pontos, tem 6 gols. Metade foram feitos hoje aí na Ponte Preta pra cima do Kaique França. Começa por ele. Qual a nota do goleiro da Macaca? O Kaique hoje até ele sentiu, né? Mas fez aí, pelo menos já no primeiro tempo, uma boa defesa, né? Eu vou dizer o seguinte, hoje nota 6 pro Kaique. 6 para o Kaique. Pra mim passou de ano. Tá certo. Vamos lá, lateral direito, mais uma vez, o 14, Luiz Felipe, jogou, não vou dizer improvisado, né? Ele é meia de ofício, como chegou na Ponte, mas acabou se destacando na lateral direita. Qual a nota pro garoto? Não, o Luiz Felipe hoje, esqueça o meio campo. Ele é lateral direito e fez hoje, sim, uma partida razoável, tá? Ele teve problemas na marcação, hoje não foi muito feliz. Nota 5 pro Luiz Felipe. 5 para o Luiz Felipe. Indo pra zaga, então, Fábio Sanches, 27. O Fábio procurou fazer um jogo seguro, mas segundo tempo arrebentou com todo mundo, né? Então eu vou dar nota 5 pro Fábio. Nota 5 pro Fábio também. Matheus Silva, companheiro de zaga. Segue o ritmo do parceiro, nota 5. 5 também. Fechando o sistema defensivo, o Arthur, lateral esquerdo. O Arthur... Você criticou ele, hein? Hoje o Arthur... Não gostou da atuação dele. Hoje o Arthur, eu sou obrigado... Eu ia dar uma nota mais baixa, mas eu vou em consideração ao grande momento que ele vive na Ponte, eu vou dar só uma nota 4. Mas o Arthur fique ciente. Essa jogada de hoje, totalmente assim, olha... abaixo do nível do raciocínio. Eu só posso levar em consideração o jogador está cansado. Não sei, não tem outra explicação. Você perde uma bola daquela na meia cancha, você não comete a falta e vai fazer a falta dentro da área. Não tem lógica, né? Desculpa aí, né? 4 para o Arthur, confere? Perfeito, nota 4. Maravilha. Indo aí para o meio campo, número 5, voltando ao time titular, Leonaldi. O Léo fez uma boa partida, brigou, lutou, chutou para gol, chegou à frente. Eu dou nota 6 pro Léo e não gostei da substituição dele, tá? Já vou cravar aqui mais uma criticazinha ao Felipe. Então, ainda nesse embalo, o Leonaldi saiu no segundo tempo. A entrada do Paulo Baia, nota do Paulo?
Olha, gente, eu vou esperar um pouquinho, que eu não gosto de queimar ninguém, mas nota 4 pro Paulo Baia, hein? 4 pro a mesma nota do Arthur, que jogou o jogo inteiro, fez pênalti. Mas teve tempo de analisar o Paulo Baia? Não, Carlos, mas assim, olha, tem um torcedor que falou outro dia, e eu vou seguir a mesma linha de raciocínio. Você entrou em campo, até o jeito do cara pegar na bola, a gente já dá pra saber se vai dar certo ou não vai dar. E o Paulo Baia, a segunda partida que entra, e entra fora de ritmo, fora de não sei, não vou dizer que não vai dar certo na Ponte, mas hoje a nota 4 eu não gostei. Tá certo, 4 então para o Paulo Baia. Frank, eu vou pular o Felipinho e vou deixar por último, pode ser? Perfeito. Beleza, então pulando o Felipinho, o número 20, Matheus Jesus. Precisa ser cobrado do Matheus Jesus, né? Há algum tempo o futebol do Matheus Jesus tem tido um decréscimo muito grande. Hoje perdeu várias bolas no jogo e só faltou pôr a mão na cintura, tá? Se você, torcedor, não está enxergando, então eu faço questão de relatar, tá? Hoje ele perdeu jogadas que não podia na minha cancha e não consegue correr atrás. E quando tem a bola no pé, não consegue ser produtivo. Então, hoje para o Matheus Jesus eu estou dando uma nota 5. 5 para o Matheus Jesus, substituído no segundo tempo, entrou o outro volante, Ramon Carvalho. Wendel, o Ramon, vou dar nota 5. Seguiu o Matheus Jesus, não mudou também. muita coisa Mesmo não. nível, né? Não mudou muita coisa não. Tá certo. Ainda no meio campo, camisa 10, Elvis. O Elvis também a gente viu nitidamente que entrou baleado, entrou para colaborar. É isso que a gente tem que entender. Por isso que eu estou falando que não dá para descer a marreta só no Felipe. Não adianta, você pode trazer o Pepe Guardiola aí, volta a assistir. Não tem material humano. Hoje, se ele não coloca o Elvis baleado, quem que ele ia pôr para jogar? Paulo Baia? Samuel Andrade? Tem jogado alguma coisa? Não, né? Então, nota 5 pro Elvis, em consideração ter entrado em campo, mas estava baleado. Tá certo, concordo contigo e vou mais além, viu, Frank? Se o Elvis tivesse pendurado, certamente não viajaria para Londrina. Elvis saiu no segundo tempo, entrou ele, hein? Guipira. Acho que o Corsato falou no máximo 2 vezes o nome dele. Qual a nota do Guipira? Olha, e o Guipira é um garoto que eu sempre procuro dar uma nota boa e sempre peço ao torcedor ter paciência, porque ele é jovem, ele ainda pode desenvolver. É só questão de trabalho. Mas hoje também não conseguiu muita coisa, não. Nota 5 para o Guipira. Nota 5 também para o Guipira, a mesma nota que o Frank deu para o Elvis. Cássio Gabriel, número 21, Frank. Estava pendurado, não levou cartão. O Cássio Gabriel também hoje não conseguiu se encontrar. Hoje foi difícil, né? O Felipe tentou uma formação aí para acomodar as dificuldades que a Ponte tem hoje de elenco. E o Guipira hoje abandonado na ponta direita é um jogador que ele tem dificuldade, não é a característica dele ser rápido, né, Wendel? Então eu não gosto muito de vê-lo pela beirada. Ele foi um autêntico ponta direita hoje. Então hoje para mim não rendeu, não conseguiu se encaixar no jogo, foi muito pouco produtivo. Nota 5 para o Cássio Gabriel. Perfeito. Frank, então, dando bastante nota 5, hein? Cássio Gabriel saiu no intervalo de jogo, entrou o Mailton. O Mailton, quando entrou, até pensei que ia conseguir ajudar. Mas veio a expulsão do Filipinho, arrebenta com o time todo, e aí o Mailton entrou no mesmo ritmo dos demais. Nota 5 para o Mailton. Tá certo, então. Nota 5 para o Mailton. E na frente, o 7, Dudu. Ai, Dudu, a gente torce tanto pra você se dar bem, cara. Quase que marca um golaço no jogo. Mas segundo tempo caiu demais, né? Não sei se condicionamento, saiu logo. Eu vou dar nota 5 pro Dudu também. Tá bom, nota 5 para o Dudu. Saiu ali no intervalo também de jogo para a entrada do Samuel Andrade. Precisa definir a posição do rapaz aí, trabalhar com ele. Parece, né? Ele leva jeito, pode ser um bom jogador. Mas assim, se ficar entrando desse jeito toda a partida, para suprir remendo, não vai dar, tá, gente? Nota 4 hoje pro Samuel Andrade, não gostei, errou quase tudo que tentou fazer. Nota 4 para o Samuel Andrade, só uma correção, falei que o Dudu foi substituído no intervalo, não. No intervalo apenas o Cássio Gabriel saiu para a entrada do Mailton, o Dudu saiu aos 13 minutos do segundo tempo, junto com o Elvis para a entrada, então, dos outros jogadores. Frank, último jogador de linha, olha... Não é criticando, viu, Franco Francisco, mas a Ponte tomou 3-0, grande parte das notas aqui 5. Eu entendo que nota 5 é uma média que você, entre aspas, passa de ano em alguns colégios. Para mim, o time da Ponte não passou de ano. Se o Arthur teve nota 4 junto ao Paulo Baia e o Samuel Andrade, qual a nota do Felipinho, que levou o cartão amarelo no primeiro tempo e logo com 40 segundos do segundo
levou o segundo cartão amarelo e, consequentemente, a expulsão. Qual a nota do Felipinho, Frank? Até então o jogo estava 0-0, hein? Tá vendo aí, ó? O âncora antes, né? Ele também não dá tanta trauletada assim. Mas agora o âncora aqui, ó. Você agora sou obrigado a abrir meu coração. O âncora tem razão. Não. Abra seu coração, Carlos Corsato. Gente, eu vou voltar a dizer o seguinte. Quando nós tínhamos notas de 1 a 10 na escola, a nota 5 era a nota intermediária. Certo? Certo. Quando você tira do 1 ao 10 e leva você muda a nomenclatura das notas, não é porque você está dando a última, no caso aqui a 5. A 5 para mim ela é uma nota intermediária, uma nota que tende a crescer. Não estou olhando ela para a parte de baixo do copo. Então o jogo de hoje da Ponte você acha que tende a crescer para a próxima partida? Aí é outra história, né? Aí é outra história. Não foi isso que ele falou. Não foi isso que eu falei. Com um bom fermento. Foi isso que eu falei. Hoje a Ponte não Com jogou bom nada. fermento de pão. Não, a primeira etapa da Ponte, Carlos, ela foi razoável. A primeira etapa foi. A Ponte chegou a ser superior à Londrina. O problema é a expulsão do Felipinho e muda a história do jogo. Então? O Felipinho hoje, nota 3, né? Ele foi muito infeliz. Tá bonzinho. Ele foi muito infeliz. Tá bonzinho, Frank. Não, gente, mas a gente tem que levar em consideração o seguinte. Quantos anos tem o Felipinho? Felipinho tem 18. Não, peraí. 18 anos? Exato. Se eu pegar agora tudo que tá de errado na administração... Ou melhor, só corrigir, 21 anos. 21, tudo bem. Ele é de Mas 2001. vamos pegar agora toda a responsabilidade que a gente sabe que não é do Felipinho. O Felipinho não contrata ninguém para jogar. O Felipinho não arma o time. O Felipinho não escolhe o treinador. Então, gente, seria demagogia da minha parte chegar aqui e culpar o jovem jogador. Há quanto tempo a gente fala, desde a Série A2 eu falo, um grande jogador precisa ser trabalhado, às vezes entra muito afoito na jogada. Isso acontecia com o Alisson. O que fez o seu Hélio dos Anjos? Trabalhou com o Alisson até que o Alisson entendeu o momento de dar o bote e que tipo de bote dá. É o que precisa ser feito com o Felipinho, caramba. É um baita jogador. Mas se continuar entrando afoitamente assim, ó... E outra, ele tá vestindo a camisa da Ponte, tá bom? Todo juiz tem má vontade com o jogador da Ponte Preta. Tá bom? E eu não tô falando bobagem aqui, não. Assistam os jogos aí, torcedor. Depois vocês me falam. Então, por isso, nota 3 pra ele hoje. Mas hoje você achou que o juiz ali foi meio ríspido com algumas interpretações pra Ponte, Frank? Assim, não quero criar polêmica, tá bom? Mas assim, todo jogador da Ponte... tem cartão. A jogador do adversário igual, ele só nota falta. O jogador não recebe cartão. Então essas coisas que acontece. Critério. Se o jogador usa uma camisa de faixa, no caso da Ponte Preta, ele faz a primeira, a segunda, no máximo já é amarelo. Se não, o caso do Felipinho tomou vermelho. Não estou justificando o Felipinho. Ele entrou, ele assumiu o risco naquela jogada de tomar o vermelho, como acabou acontecendo. Só que, em contrapartida, o adversário faz os mesmos tipos de jogada e os jogadores não são penalizados como os nossos são. Mas hoje, Frank, se a gente for olhar o número de cartões amarelos, exceto o Felipinho, só o Arthur tomou. E foi um cartão também pro Londrina. Respeito a opinião, mas acho que pelo menos no jogo de hoje, o árbitro alagoano, o Denis da Silva Ribeiro Serafim, teve critério. Contra o Ceará é uma outra história. E ele acertou, Acertou. As duas do Felipinho mereciam. Sim, contra o Ceará no intervalo, jogo de 5 jogadores já estavam amarelados, mas... mas não foi o que eu disse também, gente. Vamos buscar de novo. O que eu estou dizendo é que existe uma predisposição na arbitragem em sempre nos prejudicar. Não foi o caso de hoje, mas eu ouvi jogadas também nessa mesma partida hoje, que se a gente for rever aqui com calma, deixar o coração de lado, a gente vai ver que ele podia ter dado cartão amarelo como nós tomamos também, né? 3 para o Felipinho, né, Frank? Nota 3 para o Felipinho hoje. Então vamos lá, o técnico da Ponte Preta, o interino Felipe Moreira, qual a nota do comandante da Macaca, Frank? Pro torcedor não falar que eu fico aqui defendendo o Felipe, eu estou enumerando todas as dificuldades que ele está enfrentando. Ele não é nem o Felipe Guardiola e nem o Felipe Buzeto, tá bom? Mas hoje a gente é obrigado... Nem o Felipe Ancelotti, né? Também. Mas hoje a gente tem que concordar, gente. Se você entrega, você vai lá, contrata... Vamos dizer que o Carlos... Eu vou contratar o Carlos, vamos dizer que eu tivesse uma padaria, contratasse o Carlos... Obrigado. Papadeiro. Tô precisando fazer uns bicos mesmo. Aí chegava pro Carlos e falava assim, Carlos, faça uns bolos pra gente colocar aqui na padaria. Sabe fazer bolo, Corsato?
No YouTube a gente aprende tudo. Tá Frank. Só que se eu não der... Deixa só o Frank terminar, André. Só um que se eu não der ovos pro Carlos, como é que ele vai fazer bolo? Né? Só dou farinha pra ele. E água. E sal. Cadê o ovo, Satoshi? André Luiz, já deu muita água e sal pra galera aí ou não? Não. Ô, Frank, você contrata o Carlos pra fazer o pão, eu para degustador e o Coral, que é o modelo da equipe, pra ficar no atendimento. Aí chove de mulher comprando pão lá na padaria. O cara te chamou de bonito, a Letícia não vai gostar. Depois a gente não tem nada a ver com isso. É o top model É da a equipe. opinião dele. Eu acho o Wendel feio pra cacete. Com Obrigado. todo respeito. Mas o senhor é lindo, tá? Obrigado. Eu sei que é mentira. Seu irmão também. Eu sei que é mentira, mas... Não, tudo bem. jamais. O Coral, ele já foi pra Ohio, hein? Já foi, né? Eu não fui, não. Tá certo. Eu falei que não. Tá bom. Que nota do Frank, técnico? a sua nota para o Felipe Moreira. Lembrando que o jogo foi 3-0 ao Londrina, hein, Frank? O Felipe hoje não tem como se dar uma nota e salvar o Felipe, né? Pra mim, ele errou no tempo das substituições. Vamos ser sinceros, como o Carlos falou, não dá pra adivinhar que o Felipe ia fazer uma bobagem daquela logo com segundos, né? Mas a gente tem que dar nota 0. Hoje não tem nota diferente. 0 pro Felipe hoje. 0 para o Felipe. Hoje, infelizmente, é isso aí. Mas ô Frank, mas agora há pouco você estava falando que a culpa não é do treinador, que a culpa é do time. Gente. Aí você dá uma nota 4 pro Arthur, que fez o pênalti. Deixa eu falar aqui. 3 pro Felipinho. Não. Mas chega no técnico que você elogiou, você deu nota 0, eu não entendi. Mas deixa eu falar uma coisa, eu só queria ver o que vocês iam me falar. Porque eu vou mostrar só pro Carlos a nota verdadeira que eu dei pro Felipe, tá bom, Não, Carlão? por que só pro Carlos? O telespectador tem que saber também. Eu já também. vou falar. Porque eu sou o chefe. Mas o nosso ouvinte tem que saber. Não, Frank, você quer dar essa nota? Dá, velho. Qual foi a nota? Eu vou dar nota, Carlos. Eu só 5, queria fazer um quer ver? teste. Eu dei nota 5 pro Felipe. Felipe Moreira hoje, nota 5 pro Felipe Moreira. Se fosse 0, merecia ser demitido. Amanhã não teremos a Hora da Macaca, né? Porque... não? Não, nós vamos transmitir a premiação da Série A3. Verdade. E eu, apesar de ter nascido Estarei lá, inclusive, hein? Olha que da hora, velho. Vou chegar depois, mas estarei lá. Vamos nos estará encontrar, lá? então. Estarei. E então, Comer por bastante. isso, pela transmissão que vamos fazer aqui do encerramento da Série A3, eu não vou fazer aqui a Hora da Macaca, mas nessa semana a gente vai fazer uma. Vamos fazer uma Hora da Macaca sim. Beleza, vamos fazer uma Hora da Macaca derby. Por favor, me o Wendel não adianta nem convidar, me convidem. porque o Wendel tá sempre trabalhando, né? Então, só se eu fizesse... Tem que fazer igual o pessoal do Macacast, tem que fazer por volta da meia-noite. Isso, Né? aí eu posso. Não, aí quem não pode sou eu, pô. Né? Mas eu vou... Vamos trazer mais pessoas. Eu vou estar junto com o Frank, vou ver quem mais quer participar. E a gente vai falar aí da Ponte Preta, sim. Tendo disponibilidade, pode contar comigo, viu, Corsaro? Mas se for fazer o cara a cara aqui, 8. ó. Se for fazer o cara a cara, minhas notas vão estar no site, tá? No blog Planeta dos Macacos. Mas não tem nenhum jogador com nota 5. Tá certo. Então, Frank, Felipe Moreira, nota 5, né? Isso, nota 5. Ok, deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Vamos lá, nota Nossa. 5. Senão eu me confundo, cara. Então. Tem que trocar, senão fica uma lambança isso aqui. Tá certo. Pra finalizar as notas do jogo, o árbitro de Alagoas, Denis da Silva Ribeiro Serafim, a assistente a Fernanda Gomes Antunes, o número 2, Juan Luiz de Barros, quarto árbitro do Paraná, Luiz Alexandre Fernandes, e no VAR, Marco Aurélio Ferreira de Minas Gerais. A nota é para arbitragem, Frank. Hoje não dá para contestar, né? Não fizeram uma arbitragem ruim de maneira nenhuma. E também não foi aquela arbitragem primorosa, né? Mas assim, uma nota 7 para arbitragem hoje, Wendel. 7 Conjunto para geral aí. o Denis da Silva Ribeiro Serafim. Eu também acho que a arbitragem hoje não teve muita coisa diferente do que eu penso, não. Diferentemente de outros jogos, mas aí vai para uma outra seara. Lembrando, então, o jogo foi 3-0. Essas foram as notas do jogo pelo comentarista Frank Francisco. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá então, essas foram as notas do jogo. Chegamos na hora aí dos destaques finais. Eu começo por ele, hein, que eu tive a honra de trabalhar pela primeira vez ao lado. Repórter André Luiz, o repórter feliz, fala sobre a ponte, preparação da Macaca aí pro derby durante a semana. Termina aí com os boletins, com as informações da ponte pra nós. André, por favor. Isso. A honra e o prazer foi todo meu caro Wendel Coral. Destaque final da ponte, que após a derrota esta tarde no Estádio do Café em Londrina, por 3-0, a Macaca volta a campo no próximo domingo. Derby 205, Moisés Lucarelli diante do Guarani Futebol Clube.
ao longo da semana para esta partida. O técnico Felipe Moreira deverá aguardar aí. É certo o retorno de Felipe Amaral, que cumpriu automática esta tarde diante do Londrina com o terceiro cartão amarelo e tem o retorno garantido diante da equipe do Guarani. Além dele, Jé, que foi poupado, que também estava aí, que estava com 2 cartões amarelos, deve ir para o jogo. Aí agora é o caso do departamento médico. Muito provavelmente durante a semana o departamento médico da Macaca deverá liberar aí o zagueiro Edson e também o Pablo Diego, atacante, para o derby 205, porém o garoto Eliel, com uma contusão aí na posterior da coxa direita, deverá infelizmente ficar de fora, assim como o Felipinho, que foi expulso esta tarde no Estádio do Café, tomou 2 cartões amarelos e consequentemente o vermelho, e está fora do derby 205. Já emendando com o destaque final da equipe do Londrina Esporte Clube, o Leque, que após a vitória do Tubarão esta tarde por 3-0 diante da Macaca, o próximo compromisso da equipe do Tubarão será na próxima sexta-feira, 19 horas, Estádio Soares de Azevedo, Muriaé, interior de Minas Gerais, diante do Tombense. Para esta partida, o técnico interino Edson Vieira deverá também, ao longo da semana, trabalhar a sua equipe e contar aí com os retornos dos jogadores que não atuaram na partida de hoje, como é o caso de Neneca, por deficiência técnica, da Silva da zaga, e também Iago Dias, também atacante, por deficiência técnica. Este é o Tubarão, que venceu a Macaca diante de sua torcida no Estádio do Café esta tarde por 3-0, meu caro Wendel Coral. Perfeito, este, portanto, o repórter André Luiz. André, bom descanso pra você, boa semana, até uma próxima. O próximo jogo da Ponte, então, como disse o André, é só o derby de número 205, ó. Nada que não esteja tão ruim que não possa piorar, viu? No Frasqueirão, o ABC abre o placar 1-0, gol de Maicon Douglas. Por que esse resultado é ruim? Porque o ABC era até então lanterna, vai pulando para 4 pontos, ficando apenas 1 pontinho da Macaca. Esse jogo você acompanha também no canal do Portal Futebol Interior com a W Sports, né, Corsato? Sim, já. Maravilha, daqui a pouquinho então, mas o ABC já abriu o placar. Vitória Atlético Goianiense também, 12 minutos, 0-0 pela Série A. Encerrado já Corinthians 1, São Paulo também 1, Grêmio e Fortaleza 0-0, Vasco 0, Santos 1. Santos em 2 vitórias seguidas, depois do caso envolvendo o Eduardo Bauerman aí, parece que a coisa tá indo aí no peixão. Tem gente na equipe que gosta desse resultado positivo do Santos, mas continuando, vou agora para o destaque final do nosso comentarista, o Franco Francisco, o FF aqui do Portal Futebol Interior. Franco, um prazer enorme estar ao seu lado mais uma vez. As suas considerações finais para Londrina 13.0. Ô, Coral, o prazer é nosso. Que bom, tamo juntos, né, amigo? Começamos junto aqui, né? Que maravilha. Muito legal. Agora, eu queria deixar aqui uma reflexão pro torcedor Ponte Pretano. Tudo tá muito difícil. E pra Ponte, normalmente, não é fácil. Mas se a gente continuar nessa vibe de só criticar, de só bater, não vai resolver, gente. A Ponte não tem, vamos lá, vamos enumerar problemas. A Ponte não tem dinheiro para contratar jogadores nesse momento, não tem como. Não pode contratar treinador. O Carlos acabou de mostrar aqui para nós, é muito claro. O Hélio não recebeu, o Hélio também não pode trabalhar e a Ponte não pode contratar treinador. Amanhã pode arrumar isso aí, né? Sim. Okay. Pode fazer a rescisão amanhã e na terça-feira pode contratar. Tudo bem. Tá. Mas se não fez até agora, quero eu acreditar que não deve ter isso na manga do colete. Então vamos pôr a cabeça no lugar e pensar o seguinte. Próximo jogo é o derby. A gente precisa ter um fôlego até a próxima janela. Vamos dar um crédito. Que não tá longe não, viu, Franco? Sim. Já é em junho já. Mas vamos dar um crédito para o nosso presidente. Porque ele fez e disse com a boca dele que haverá contratações na janela. Ele disse que na janela, se for necessário, ele vai ter treinador. Então quero eu acreditar que na janela, Carlão, alguma coisa na manga do colete o Eberlin tem. Então vamos apoiar, gente. É muito mais fácil a gente vestir a camisa da Ponte agora e apoiar a Ponte Preta. Tem coisa que não dá para ser diferente. Agora, não adianta nada a gente malhar todo mundo que tá aí e falar que ninguém serve.
Esse elenco que tá aí foi o mesmo elenco campeão da 2. É outro campeonato, Frank, você tá louco? Não, gente. Os mesmos jogadores que brigaram, que honraram a camisa, que correram atrás, continuam aí. Agora é hora da torcida apoiar. O derby mesmo é um jogo onde o maior reforço que a Ponte Preta vai ter está nas arquibancadas. É um jogo para apoiar do primeiro ao último minuto, para que possa ter um resultado positivo. Tá certo? Fica o meu recado para vocês aí. E o Felipe é o menos culpado de todos, hein? Vamos refletir sobre isso, gente. Se ele tivesse material humano, a gente podia cobrar. O Hélio, com esse material, pegou o bonezinho dele, ó, foi embora, nem falou tchau pra nós, torcida. Não nos deu satisfação. Não tô criticando o Hélio, tá? Cada um entenda o que eu tô querendo dizer aqui. Com esse mesmo elenco, o Hélio tirou o boné e foi embora. O Felipe tá lá sentado no banco, aguentando a nossa crítica, aguentando as pauladas que tá chegando, tá certo? Galera, Carlão, o Wendel, torcedor ponte pretano, ó, falei demais, o Gordo falou muito, hein? Beijo no Gordo, fui! Tá certo, esse aí é o nosso comentarista, Francisco, hoje falou bastante, criticou bastante, fez o seu papel, claro, de comentarista. Agora, antes de passar pro destaque final do Corsato, até porque depois ele tem a ficha técnica para passar também, ele já tem aí o nome do nosso vencedor do sorteio aí da Alpha Barber Club, a sua barbearia. Quer dar um tapa no visual? Alpha Barber Club, na Rua dos Alecrins, número 46, no Cambuí. Quem é o Felizardo que vai levar aí o corte de cabelo também para parar a barba lá no Alpha Barber Club, Corsato? A nossa produção vai entrar em contato a partir de amanhã com você. Antônio Roberto Fernandes, Jardim Eulina, é torcedor da Ponte, né? Ficou feliz só porque ganhou o corte. Aqui eu já avisei ele no WhatsApp, né? Não visualizou ainda. Antônio Roberto Fernandes, do Jardim Eulina, foi quem faturou. Nossa produção amanhã entra em contato direitinho. Tem que marcar numa segunda, terça, numa quarta-feira, mas tem um tempão para fazer. A nossa produção entra em contato, tá bom? Perfeito. Passa o nome mais uma vez, por favor. Antônio Roberto Fernandes. Maravilha. Jardim Eulina. Parabéns, então, ao Antônio Roberto Fernandes, do Jardim Eulina. Vai aí levar um corte de cabelo no Alpha Barber Club também, com a barba, se assim desejar. Corsato, vai no ao vivo, eu chamo o break, peço o destaque final. Não, e agora? Tem ficha técnica. Tem a ficha técnica, vinheta, né? Para Prone Alimentos. Então vamos lá, para a Prone Alimentos, a ficha técnica final de jogo com o Carlos Corsato. Prone Alimentos. Vamos lá, Corsato. Opa, vamos lá. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Muito bem, ficha técnica do jogo, a Ponte Preta... Opa! Vamos ver de tudo, aí sim, hein, Bolacha. Macaca perdeu para o time do Londrina pelo placar de 3-0 no 20º confronto entre as equipes. Dos 20 jogos, nenhum jogo terminou 0-0. Tem sempre gol no jogo. E hoje, para variar, né, saiu e 3, só que só para um time, né? A Ponte, que havia vencido o último jogo lá por 2-0, Londrina pagou com juros e correção monetária hoje. Kaique no gol, Luiz Felipe, Fábio Santos, Matheus Silva e Arthur. Filipinho foi expulso com 40 segundos do segundo tempo. Leonaldo, depois o Paulo Baia, Matheus Jesus, depois o Ramon Carvalho, Elvis, depois Guipira, Cássio Gabriel, depois Mailton, Dudu, depois o Samuel. Esse é o time da Ponte Preta, treinado pelo Felipe Moreira. O Londrina de Lucas Frigério no gol, Léo Moraes, depois Ezequiel, Gabriel, Patrick Salomão, João Paulo, depois Vitão, Jatobá, Diego Jardel, depois Igor Leite, Paulinho Mocelin, Vitor Feijão, depois Clinton, Caio Mancha, depois o Matheus Lucas, rapaz. Entrou para fazer 2 gols. Matheus Lucas, camisa 23. O Edson Vieira, treinador interino, né? Que conseguiu vencer. Quero ver tirar o Edson Vieira agora do time, né? Depois de ganhar de 3-0. O árbitro Denis Ribeiro da Silva Serafim, alagoano, 37 anos. Ele é autônomo, auxiliado pela Fernanda Nandréia Gomes Antunes, 31 anos. Ela é mineira, ela é empresária e é assistente FIFA, hein? Assistente 2, o Juan Luiz de Barros Silva,
professor de educação física. Aliás, um detalhe aqui da Fernanda, ela foi auxiliar também no jogo que a Ponte Preta foi eliminada pelo Brasil de Pelotas na Copa do Brasil. O auxiliar 2, assistente 2, Juan Luiz de Barros Silva, professor de educação física, 32 anos. O VAR, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. Ele tem 35 anos e só está lá como diretor. Ele é o diretor. 4, o árbitro Luiz Alexandre Fernandes, do Paraná, 36 anos, funcionário público. Gol, João Paulo cobrando pênalti a 20 minutos do segundo tempo, 1-0. Matheus Lucas, a 36, fez 2-0. A 49, deu os números finais, 3-0. Não tenho renda aqui do jogo, nossa produção não conseguiu pegar também aqui. Cartões, Arthur tomou um cartão amarelo, o Filipinho tomou 2 amarelos e tomou 1 vermelho, o Filipinho. E o João Paulo foi amarelado no time do Londrina. 20º confronto entre as equipes, Ponte Preta e Londrina. Portanto, placar final no Estádio do Café, 3. Tem, ó, o Wendel Coral, hein? Público pagante, rapaz, 752 torcedores. Muito baixo o público. Não pagaram 110, público total 862. Para uma renda, essa grana o Wendel tem no bolso, R$16.060. Tem. Portanto, 862 o público para 16.060 a renda. Muito pequeno o público, né? Nem pressão tinha. E a Ponte não conseguiu vencer esse jogo. Portanto, tá aí, Coral, 20º jogo entre as equipes. Agora, no confronto entre as equipes, são 8 vitórias da Ponte, 8 vitórias do Londrina e 4 empates. A Macaca marcou 27 gols e sofreu 24. Em Londrina foram 11 jogos agora, com 5 vitórias para o Londrina, 4 para a Ponte e 2 empates. Final no Estádio do Café, Londrina 3, Ponte Preta 0. Ficha técnica do jogo. Aí, então a ficha técnica passada pelo Carlos Corsato, jogo completo aí, Londrina 3, Ponte 0. Um destaque, né, Corsato? Quando o Londrina divulgou aqui o público e renda, 17 minutos do segundo tempo ainda tava 0-0. Pois Não sabia, né? Será que foi isso ou não? Será sabia. que foi isso? A Ponte segurou até 19 minutos, Exato. né? Depois saiu o primeiro. A gente pode criticar o trabalho do Felipe Moreira, mas hoje, mais uma vez, os caras, né, assopraram a paçoca, né? O Filipinho a 40 segundos e o Arthur fazendo aquele pênalti. Cara, claro, não dá pra usar o Si, né? Que o Si não joga, mas não sei não se tem aquele pênalti lá, se o Londrina ia conseguir vazar a gente. Eu acho que ia, viu, Corsato? Aqui. Ia ser o ataque ali até o final, como foi ao longo dos 45 minutos do segundo tempo, mas faz parte. Derrota aí pra Ponte, trabalhar forte agora durante a semana para o derby de número 205. Corsato, já aproveitando seu destaque final aí. Legal, Coral, obrigado, viu, todo mundo aí que participou. Quero agradecer aqui ao nosso ouvinte, infelizmente não deu. Quero mandar um beijo aqui para as mães do Majestoso. Você que torce para Ponte Preta e você que não torce para Ponte também, agora é a hora de abraçar você, né? Beijo no coração de todas as mamães. Se você tem a sua aí, dá um beijo nela, dá um abraço forte nela. E é bem simples isso, né? Valoriza. É uma coisa bem simples isso, né? Agora, por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui. Se eu fosse o cara mais rico do mundo, nem que eu desse toda a minha fortuna, eu não ia conseguir dar um beijo na minha mãe hoje, porque ela não está mais aqui. Então, se você tem a sua, por favor, faça isso. Faça isso por mim, tá bom? Dá um beijo na mamãe aí, porque ela merece, tá certo? Infelizmente, a nossa mãe, né, de coração no clube, que é a Macaca hoje judiou dos torcedores, né? Infelizmente. Fazer o quê? Domingo tem mais, 18h30. Agradecer aí esse novo projeto nosso também lá na Dali. No domingo vai ter a transmissão com imagens também pela Dali. Aí, imagens do derby, vai ser uma transmissão bacana. Vou estar aqui junto com o Wagner, os dois repórteres, o repórter do Guarani, o Albert, o André, repórter da Ponte, e o Claudinei Cortes comandando tudo com a nossa equipe técnica e o Bolacha, e também o Felipe Marques. Boa dupla, inclusive, né? Muito boa. As contratações aqui estão sensacionais. Pra ficar melhor, poderia ser Bolacha e Biscoito. O Felipe não, porque você sabe que o Bolacha é biscoito, né? Depende, porque né? é bolacha em São Paulo, biscoito no Rio.
É isso. Você chama de bolacha, então. Eu chamo de bolacha, o governador de São Paulo chama de biscoito, porque ele é carioca, né? É verdade. Ele chama de biscoito. Mas o Felipe, então, fica como samurai, né? O Felipe, você pode falar o que... Pode ser o que quiser dele aí, mas não tem nada, não. Aliás, Claudinei Corsi falou que tá na pista, né? Felipe, Mário, esse dia eu tava escutando o Meio Campo FI, falou que Felipão tá aí. O Claudinei, não sei, cara, tem hora que ele sai da casinha, cara. Né? Tem hora que então, ele sai da casinha. Então, pra você que quer encontrar o Felipe Marques, só baixar o Tinder aí, tá ok? Vamos lá, Corsato, obrigado, viu? Valeu. Cara, ele complica, né? Você tem Tinder, Felipe? Pior que o cara tem mesmo. Eu joguei o verde só. E tá como é que é? Felipe Marques mesmo? Felipe Marques. Só ir arrastando lá, que aparecer. Felipe Marques, aberto a várias relações. É isso aí, seja feliz. Se joga. Bolachinha também. Se joga. Qualquer um tá bem, né, Felipe, ou não? Qualquer, não? Não, deixa quieto, ele não entendeu, mas tá bom, é isso aí. Bom, é isso, Coral, vamos embora, estamos falando muita bobagem aqui, né? Cara. Um abraço, viu? Muito obrigado a todo mundo pela participação, você que ficou conosco aí, uma excelente semana. Amanhã não tem Hora da Macaca, porque estaremos transmitindo a premiação da Série A3, direto lá do Nacional em Campinas, onde vai estar toda a nossa equipe. Mas vamos fazer uma Hora da Macaca. Na terça tem a Hora do Bugre, então para não bater com a Hora do Bugre não faremos na terça, mas aí tem quarta, quinta e sexta-feira. Você assume esse compromisso, né? Vamos fazer. Vamos fazer uma Hora da Macaca na quarta, na quinta ou na sexta, mas eu aviso no Meio Campo FI. Positivo. Que vai acontecer até sexta-feira, do meio-dia até 1h da tarde. Tem café com bola também mais cedo, né? Às 7 da manhã aí no FM, 102.5, 98.5 e também no nosso canal de áudio. Tchau, gente. Valeu, Coral. Obrigado, viu? Maravilha. Obrigado, Corsato, pelo convite. É sempre uma honra estar aqui mais uma vez no Portal Futebol Interior, onde comecei. Então é um prazer inenarrável. Passando aqui os últimos resultados mais uma vez. Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena 1-1. Grêmio e Fortaleza no Rio Grande do Sul 0-0 e o Vasco perdeu em São Januário para o Santos pelo placar de 1-0. Daqui a pouquinho às 18h30 a bola rola para o complemento da sexta rodada, 2 clássicos, hein? América Mineiro e Cruzeiro e Atlético Paranense e Coritiba. Atletiba também 18h30, Goiás e Botafogo. Inclusive 18h30 nós vamos transmitir com a Rede Esportes Malaguenha aqui no Portal Futebol Interior, Atlético Paranense e Coritiba. Série B encerrado, Londrina 3.0. O ABC tá 1-1, o Tarek volante empatou para a equipe de Ribeirão Preto, no momento que o Atlético Goianiense abre o placar contra o Vitória, o único time com 100% de aproveitamento até então, 1-0 para o Atlético Goianiense, bom resultado aí para o Dragão, terminando também a sexta rodada, daqui a pouco às 8h30 da noite, Ituano Esporte no estádio Novelli Júnior. Fazendo então os agradecimentos finais, a nossa parte técnica com o Eduardo Bolacha, Felipe Marques, com brincadeiras à parte, 2 ótimos profissionais com certeza que agregam em muito aqui o elenco aqui de participantes, né, de funcionários aqui do Portal Futebol Interior. Os nossos patrocinadores, Mistral Norte Sul Patriani, o mais novo lançamento da construtora Patriani. Acesse www.construtorapatriani.com.br. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços. Uma loja em Campinas, outra em Santa Bárbara do Oeste e uma também em Sorocaba. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, uma no Maria Antônia e outra no Parque Bandeirantes. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Thiago Barbosa também esteve aqui nos acompanhando, ele que sempre faz parte aqui também da parte técnica. Um grande abraço ao Thiago Bombado Barbosa, estou com saudades inclusive do Thiagão, um grande abraço para ele, parceiraço nosso aqui dos canais Futebol Interior. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger Comunicação Integrada. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Restaurante Pizzaria do Dadá, na Avenida Padre Manuel Bernardes, número 1085, pertinho ali da Lagoa do Taquaral, ou também pelo delivery 3744-2121. E aqui no canal Futebol Interior, a coordenação de esportes é de Carlos Corsato, direção executiva Elcio Paiola, direção comercial é de Claudinei Corsi e a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Ainda, né, com 18 horas mais 30 minutos, quem se despede e agradece o carinho da sua audiência é o Wendel Coral, que esteve com vocês aqui no comando da jornada para Londrina 3,
Ponte Preta 0. Amanhã, 7 horas da manhã, Café com Bola com Claudinei Corsi, depois meio-dia, Meio Campo FI, tá certo, gente? Muito obrigado pelo carinho de audiência, todas as mensagens que recebemos. É sempre um prazer estar com vocês aqui nos canais Futebol Interior. Grande abraço, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau e feliz Dia das Mães. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. WhatsApp 982 81 33 99 ou 3256 7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol!